Boa noite. Um abraço, Edu. Prazer estar ao seu lado, viu, Jorginho? Sempre. O prazer é todo meu, pelo amor de Deus. Que emoção tá mais uma nessa jornada com você, no programa Concentração. O Concentração, ele é engraçado, né? A gente às vezes chega aqui, nossa, hoje Concentração vai ser um pouco mais longo, mas a gente, a hora que começa a bater papo, as coisas vai acontecendo, vai passando o tempo, e a hora que chega, na hora que termina, a gente quer que tenha um pouco mais de tempo, né? Pra contar um pouco mais de história. Mas é um prazer estar aqui com você, Edu, e tem que apertar o Enter, né? Tem que apertar o Enter, isso. E tem, Rádio Bandeirantes Campinas. e tem o Band Rádios também. Band Rádios. Se você vai lá no Google, digita lá. Não, no Google não, né? No Play Store, né? Exatamente. Play Store, o meu é diferente, que eu nem sei como é que chama isso aí. O seu é mais moderno. Não é nada, é muito pelo contrário, é mais atrasado. E aí você digita lá Band Rádios. Band Rádios. Aí lá aparece tem todas as opções. Todas as opções. E tem a Band Campinas. Tem a Bandeirante, todas as emissoras aqui do Complexo Bandeirantes, tá lá, e aí você vai lá na Rádio Bandeirantes, aí vai aparecer São Paulo, Porto Alegre e Campinas. Aí você clica em Campinas, vai nos ouvir. Ok. Eu falo isso porque é o aplicativo que eu uso, né? Mas deixa eu te contar uma coisa, você gosta de Enter aí? Gente, tem lá no Mackenzie, Faculdade Mackenzie, já trabalhamos em diversos eventos lá, viu, gente? Mas o elevador do Mackenzie, ele dá parabéns pro cara que fez o elevador. Os elevadores hoje não tem o T de térreo, né? Tudo é 0, -1, você entendeu? E lá no Mackenzie, você tem que fazer o seguinte: você digita, eu quero ir pôr 12º e tem literalmente o Enter. É como se fosse um teclado de computador. Pra confirmar. Pô, Eduzão não sabia, rapaz. Eu tava. E a gente trabalha com prefeitura, autoridade, o prefeito chegando, eu tava atrasado, tinha que chegar no andar rapidamente e tal, mas no elevador aí a porta fechou. E o treco não subia, não descia. E eu desesperado e sozinho, rapaz. Porque eu tenho um pavor de elevador. Pavor. Não pode. Eu não entro no elevador sem celular. Porque no prédio que eu moro, se tiver 5 da manhã, acordo o síndico 5 da manhã. Mas aí, Zorzinho, demorou um pouco, a sorte que a porta abriu. Falar que ia atrás é a cerimônia. Eu não eu saí, eu pulei fora. A sorte que vinha um estudante, falou: meu amigo, pelo menos me ajuda aqui, como é que faz? Não, vem cá, vou falar pro senhor. Fez assim, entra. Mas quem que inventou isso? Tem que apertar o Enter. Pelo amor de Deus. Você sabe que uma vez nós ficamos concentrados, eu acho que eu tava jogando pelo Guarani. Nós fizemos uma pré-temporada lá em Jacutinga. E o hotel, o elevador era a óleo diesel. Pelo amor de Deus. Então, você entrava no elevador pra você chegar no primeiro andar do hotel e, pré-temporada pra você subir de escada né? Pelo amor de Deus, né? As pernas tudo doloridas, cansada pra caramba. Malhou o dia inteiro. Nossa, e aí você tinha que subir de elevador, Obrigado. Pra fechar a porta ele demorava 40 minutos, mais 40 pra subir, porque era devagar demais, mas era muito engraçado. E o pessoal brincava. Outra coisa, esse negócio de modernidade, né, Edu? Nós fomos jogar na Europa, eu tava pela seleção brasileira das categorias de base, né? E tinha um zagueiro que chamava Sid Clay. Lembro até hoje o nome dele. Jogava no Sport Recife. E nós chegamos no hotel e lá na Europa, lá já era aquele negócio do cartão, né? Que você passava o cartão na porta, abria, né? E aí tinha que colocar o cartão naquela caixinha ali pra sempre. Isso, é que nem porta de hotel. Isso, era no hotel. Os hotéis hoje exatamente. Tem lá aquele cartão, você. Só que aqui no Brasil ainda não tinha. Acender a luz no quarto, você tem que passar o cartão. Esse City Clay é muito moderno. Esse City Clay, nós chegamos no hotel no outro dia. Aí o pessoal falou: nossa, que hotel chique, um hotel legal pra caramba. Eu falei: é muito legal, cara. A única coisa é que a água é gelada e as nossas acendem a luz de jeito nenhum. E ele tinha colocado o cartãozinho na caixinha. O dia inteiro, no escuro, tomando banho gelado. Aquelas pilhas que não tem torneiro, você entendeu, da babal. Tudo pelado. Mas como é que você olha para um lado, olha para o outro? Mas como é que tem uns que você pega o pé? Passa o pé, é aí que vem o esguicho da água. Tem outro que você pelo sensor, você mete a mão pelo sensor, já pega a água. Vai explicar para a ilusão, naquela época do campeonato, né? Essa modernidade é um problema, viu? Olha, agora é o seguinte, só para abrir pela concentração, fazer aquele quadro de bandeiras hasteadas, só contar uma historinha aqui. A última vez que a Ponte ganhou, lá em Curitiba, no Curitiba, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu... Tá logo no... Tá aqui, ó. 2 de dezembro de 2001, hein? 2 de dezembro de 2001, Brasileirão, eram 28 equipes, hein, em 2001, 28.
Era a última rodada da fase de classificação. Naquela época era turno único e 8 se classificavam. E a Ponte já estava classificada. A Ponte já estava classificada 2001. E aí o Vadão então colocou uma equipe mista. O goleiro Alexandre Negri não foi. O lateral direito Carlos Alexandre estava suspenso. O zagueiro Rodrigo, que em 2017 virou Rodrigo Dedado. Olha aqui, o Rodrigo também não foi. O volante Mineiro não foi. O volante Fabinho também não foi. E o artilheiro Washington, o Mega Massa, também não foi. Não foi. Aí o jogo estava 1-1. Fabrício fez 1-0 para o Coritiba. Humberto Foguinho empatou para a Ponte. Humberto revelado na Ponte. Encontrei na padoca ali da Avenida Princesa do Oeste, rapaz, na Piracã. Eu dei uma olhada assim, o Humberto, rapaz, Foguinho, foi lá rapidamente, me apresentei e tal. E aí tava 1-1 e 13 do segundo tempo, teve um pênalti pra Ponte. E aí o Piá chutou pra fora. 1-1, continuou 46 segundo tempo, outro pênalti pra Ponte. Aí o Piá não cobrou, quem pôs foi Marquinhos. Esse mesmo Marquinhos veio da Portuguesa para a Ponte, depois foi jogar no Guarani, desceu a avenida. Aí ele bateu o pênalti, fez Ponte 2-1 e a Ponte venceria o Coritiba. Aí no mata-mata, a Ponte pegou o Fluminense, partida única no Maracanã. Brasileiro 2001, hein? Quem que era o treineiro? Era Vadão. E aí, meus amigos, no Maracanã, no tempo normal, deixa eu ver quanto é que foi aqui. Eu sei que somando tudo foi 3-2 para o Fluminense. Foi 1-0 para o Fluminense. O Caio que hoje é comentarista da Rede Globo. Caio Ribeiro fez 1-0 pro Fluminense a 16 minutos do primeiro tempo. E Humberto Foguinho empatou a 36 minutos do segundo tempo. O Foguinho empatou 1-1. Aí foi pra prorrogação. Aí o tal de Magno Alves fez 2-1 Fluminense. O Macedo empatou pra Ponte. E de novo o Magno Alves, a 7 do segundo tempo da prorrogação, fez 3-2. E o Fluminense eliminou a Ponte, os Fluminenses e Oswaldo Oliveira. E nesse dia aqui, 5 de dezembro de 2001, esse jogo aqui em Maracanã, Fluminense 3-2 na Ponte. Aqui, eu já trabalhava aqui na rádio. Era a Rádio Educadora, viu, o Alexandre? E lá, a Educadora estava completando 70 anos de fundação. E aí o senhor João Pinheiro, que era o seu gerente, ele fez uma promoção naquela época. Toda aquela semana, os programas eram apresentados lá atrás da igreja da igreja da Glicério, né? Na igreja, não, tem a igreja do Carmo. Atrás da igreja da Glicério. E aí, o que aconteceu? Sabe aquele trailer, aquele que você engata no carro? Sabe aquele home trailer, né? Era um home de estúdio, né? E aí, só que é o seguinte, esse jogo aqui ele começou 21h30, terminou 00:30 com prorrogação, e eu lá naquela escuridão, rapaz. Era eu e o técnico só. E quem narrou esse jogo aqui, Fluminense 3-2, foi Reinaldo Porto. Naquela época era o nosso comandante. O narrador de 2001, Batista chegou aqui em 2002. Rapaz, eu saí de madrugada, rapaz, tá aí da igreja, aquele calçadão da 13 de maio. Ai, rapaz, eu peguei Catedral. Obrigado, Alexandre. Catedral. Grande Alexandre Almeida. Deu um branco, Eduzão. Você nasceu em Campinas, hein? Brincadeira, mas deu branco. Na Catedral. E durante o dia, os programas eram apresentados lá do trailer. Eu não me lembro quais eram os apresentadores da época, mas o dia todo lá. Mas deu um trabalho danado para instalar aquele trailer. Vamos lá, meus amigos, da história. A Ponte Coritiba, 42 jogos, 14 vitórias da Ponte, 12 empates e 16 vitórias do Coritiba. Então, 14 da Ponte, 16 do Coritiba e 12 empates. Muito bem. Autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 21h30 no Couto Pereira, tem Ponte Coritiba. Fala e canta Renato Silva. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre na derrota ou na vitória.
paz, amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Norte a sul está brilhando, coxa branca. Meu Coritiba é o campeão do povo. Oh, glorioso, como é bom te ver, campeão de novo. Oh, glorioso, como é bom te ver, campeão de novo. De norte a sul está brilhando, coxa branca. Meu Coritiba é o campeão do povo. Oh, glorioso, como é bom te ver, campeão de novo. Oh, glorioso, como é bom te ver, campeão de novo. És o vovô, és tradição do Paraná, desde 1909. Meu verdão, coxa branca, tua camisa faz meu coração vibrar. No alto de tantas glórias, a verde e branca vive sempre a tremular. Meu verdão é campeão brasileiro, é fita azul, é campeão no estrangeiro. Oh, glorioso, como é bom te ver, campeão de novo. Oh, glorioso, como é bom te ver, campeão de novo. De norte a sul está brilhando, coxa branca. Eu tô Aê, Alexandre Almeida, sensacional, bonito o hino do Coritiba. Renato Silva, autor do hino da Ponte, todo mundo sabe, já apareceu há muitos anos. E o Renato Silva compôs esse hino daí em 1979, em homenagem à torcida jovem. E aí, a torcida jovem, e automaticamente virou o hino da Ponte, porque todo mundo gostava. A Ponte fez um concurso e tal, mas o hino vencedor não vingou. E ficou esse, portanto, aí, do Renato Silva, tá? Que Deus o tenha. Olha, Confiança e Remo 1-1, hein? Já informações da Ponte, CH também participando. Segundo tempo, Confiança 1, Remo também 1. Esse Remo dá um calor também, hein, Greg? Eu vou te contar, hein? E Náutico 0-0 com o Cruzeiro. Aí você vê, após a chegada do Conceição, né? Fez um bom Felipe Conceição fez um bom trabalho aqui no Guarani e aí foi pro Remo. Aliás, ele foi pro Cruzeiro antes, acabou não dando certo, né? E agora tá fazendo um campeonato de recuperação aí, tá indo muito bem. O Remo, ele pegou o Remo, acho que tava em penúltimo. Tava na zona de rebaixamento. Tava em último, eu acho. Nossa. Último ou penúltimo. É. E aí deu uma arrancada aí e já tá lá em cima. Tá lá no meio da tabela, mas vem fazendo um campeonato muito bom, um campeonato de recuperação. Felipe Conceição, hein? Esse cara é bom treinador. Olha, Náutico e Cruzeiro tá 0-0, estamos no segundo tempo também, hein? Já o Lupe, grande amigo Edu, é o Pereirinha da Padre Anchieta. Pereirinha, sem palavras. Você é um gentleman. Muito, muito, muito obrigado. Alô, Vitória da Macaca, 3 pontos. Abraço do Carlos Matozinhos, também sempre participando, hein, Matozinho? Muito obrigado. Boa noite, Edu. João Paulo Barbosa, do Jardim Chapadão. Ótima jornada a vocês. Manda um abraço para o meu amigo Caio Bugrino, Jardim Chapadão. Caio Bugrino.
do Jardim Chapadão, nosso muito obrigado. Edu Renato Silva é covardia, só por essa macaca savada, vai ganhar hoje, ótima jornada. Alô, Paulo, é Paulo do Village, é isso? Tem sempre dúvida, o Village é bairro ou é sobrenome? Ei, Paulão, do 6836, amigo do Zé Pelintra, nosso muito obrigado. Edu Renato Silva era de Campinas ou de Santa Bárbara? Aldeir de Campo Belo. Segundo fontes, Renato Silva nasceu em Piracicaba, né? Grande Piracicaba, cantava na noite também, gostava de cantar. Oi, Edu, fala Marcel do Canadá. O empate hoje tá ótimo, Edu. Já estou ajoelhado no milho aqui no Canadá. Manda pra minha temperatura, viu, Marcel? No Canadá e a diferença de horário. Boa noite, Edu. Que linda. Toca o hino assim, em Ponte. Alexandre Moreno. Gostou da declamação aí do Renato Silva? Boa noite, Edu. Olha, ouvir o saudoso Bico Fino. Verdade, cara. Wagner, você foi preciso, Wagner. O Bico Fino, como era chamado o Renato Silva. Mas o Renato Silva trabalhou na prefeitura, na época de Chico Amaral também. Era o que? Era... Eu tava descendo ali... a rua General Osório, o Renato Silva parado com o carro do lado do Jardim Carlos Gomes, né? Aí eu falei, ô Renatão, você tá bem e tal? Ele não me conhecia, tal, naquela época tava fora de rádio. E ele falou, pô, tô lançando aquele... o carro dele tava cheio de CD. Aí ele fez aquela versão, a ponte em Dance. Dance, é Dance isso que fala? Você tá bom? Você tá bom, ô Joelson? Como é que fala? Ponte Dance é o tipo da música? Depois, se você achar aí, por favor, nossa discoteca aí, o nosso Alexandre Almeida é brincadeira, né? É o negócio aí? Ele lançou uma nova versão, porque era aquele disco tradicional. Qual que é o ritmo? É o ritmo, Qual em que é? Dance, ritmo da ponte em Dance. É a nossa técnica também, Dance? Dance. Ele é mais acelerado, olha lá. Ele tava com esse CD, Renato Silva. Eu vou Solta aí, lançar esse solta o som aí, livro e solta o tal. som aí, vamos ver. Você não quer comprar e tal? Fala, compro, mas pelo amor de Deus, senhor, manda ver, senhor. Aí ele vendeu, foi no Jardim Carlos Gomes, rapaz. Não, eu acho que é esse mesmo. Não, é esse mesmo. Quer ver que ele lançou lá? Olha que faz tempo, hein? Aê. Tem outro? Então vê outro aí enquanto isso aí. Olha, muito obrigado ao 6856 aí. Enquanto você acha outro, eu vou chamar o Antônio Lupa, hein? Já achou? Mas você tá um raio hoje, Alexandre. Olha lá. Deixa eu ver. Esse aí é Lombardi Neto. É Lombardi Neto. Eu acho que já tá terminando, né? É curtinho, né? Não? Ele linkou a narração do... linkou. É legal. Lombardi Neto, que morreu inclusive em 69, né? Radialista, fez carreira aqui em Campinas também, funcionário da Câmara Municipal. Ele trabalhou muitos anos aqui na Educadora. Legal. Alô, Cleito de Campinas, hein? Hoje da Macaquinha, Edu. É isso aí, Cleito, muito obrigado. Boa noite, vamos ganhar hoje, hein? O hino da ponte é lindo demais. Abraço, Adriano, Leia, Adriele e João Lucas, todos de Macacos de Socorro. Alô, Socorro, Adriano e toda a família aí. O nosso muito obrigado. 20 horas e 20 minutos. Onde estaria Antônio Lupe, hein? 24 horas de ponte aqui pela Bandeirantes. O menino Antônio Lupe, acho que ele desistiu, né? Oi, Edu. O Edu não me chama, eu vou embora. Eu tô aqui sempre à disposição e a serviço do rádio, Edu. Meu grande amigo Lupe, novidades da Macaca, um grande abraço, Lupe. Um abraço pra você também, Edu, pra todo mundo que tá acompanhando Concentração. A Ponte Preta entra em campo daqui a pouquinho em busca de dois objetivos principais. O primeiro, conquistar os 3 pontos para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento e conquistar a sua primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Gilson Kleina não poderá contar com o André Luiz, o volante está suspenso pelo 3º cartão amarelo. 2 jogadores brigam pela vaga, o Leonaldi e o Marquinhos, também conhecido como Marco Júnior. Do restante, o time deve ser o mesmo, que entrou em campo na última partida contra o Confiança com o Fecim, ainda ocupando uma vaga no meio-campo, /ataque da Ponte Preta, e o Camilo deve ficar como opção no banco de reservas. 8h21, em breve, a escalação da Ponte deve ser divulgada pela assessoria de imprensa da Macaca. Enquanto isso, o departamento de futebol da Ponte segue no mercado em busca de reforços. Pelo menos 3 jogadores devem ser anunciados até quarta-feira, entre eles o meia Iago. Ele que tem 26 anos, estava no Juventude. A informação é que ele deve chegar em Campinas na sexta-feira. Deixa eu pegar só mais detalhes do Iago aqui. Iago na volante, ficha né? dele. Isso, Iago joga como segundo volante, pelo que eu apurei. É onde ele rende mais e foi onde ele se destacou
no CSA em 2020. O Iago tem 26 anos, em 2020 pelo CSA fez 47 jogos, 5 gols e 5 assistências. E ele estava no Juventude, mas no Juventude não jogou muito. E a Ponte negocia com o Clube Gaúcho a chegada do Iago para reforçar a Ponte na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E além disso, outros 2 ou até mesmo 3 jogadores devem ser anunciados até quarta-feira, Edu. Daqui a pouco detalhes de Antônio Lupe, quero saber aí o envolvimento do Sérgio Carnieri, ajudando a pagar bicho, teve um bochicho aí, mas enfim, daqui a pouco mais detalhes com Antônio Lupe. Agora, alô CH, nosso comentarista, baseado nessa introdução inicial da Ponte, a sua expectativa, diga lá CH, um abraço, boa noite. Oi Edu, boa noite, tudo bem com o amigo, né? Tudo tranquilo. Melhor agora com os amigos aqui conosco no Concentração, que nem você, CH. Tomara que seja uma noite de alegria para a torcida da Ponte, tão sofrida nesse campeonato, cheia de desgosto neste campeonato, mas nas 2 últimas partidas o pessoal está sorrindo um pouco mais. 2 vitórias, hoje o jogo tem um outro peso, uma outra dificuldade, então eu desejo que a Ponte tenha muita sorte. Agora, se tudo correr dentro da normalidade, a Ponte vai ter muita dificuldade. Eu acho que jogo a jogo a gente tem que analisar com muita frieza. A Ponte está indo às compras, não é à toa. Está indo porque precisa reforçar seu time. E tomara que, caso chegue 1, ou cheguem 3, ou 2, ou 4, cheguem para jogar. A Ponte precisa de jogadores prontos para poder ajudar o técnico Gilson Kleina, que não faz milagre. Ninguém faz milagre com um time cheio de problemas. Houve superação, tem que valorizar as vitórias, não há dúvida disso. Agora, os problemas são os antigos, a gente sabe quais são as deficiências desse time. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira, não adianta. Uma coisa é o meu desejo. Desejo que a Ponte faça mais 4 gols hoje e faça 4-0 no Coritiba. Agora, acreditar nisso que são outros 500, outra situação. Então, se tudo correr dentro da normalidade, time por time, a Ponte vai sofrer muito para empatar. Agora, esse campeonato está apresentando muitas surpresas. Por exemplo, olha o que está acontecendo com o Náutico. Foi desmontado, é verdade, perdeu jogadores importantes, mas estava liderando o campeonato, agora está fora do G4. O Coritiba, que veio de uma sequência muito grande de vitórias, na última partida perdeu fora de casa. Estava desfalcado também, é verdade. Mas por que não pode acontecer uma surpresa? Pode acontecer. É improvável, mas pode acontecer. Então a Ponte hoje, isso foi base do meu comentário, tudo é importante. Eu acredito no futebol pensado, treinado, esquematizado, considerando estatística, planejando. Acredito na parte tática, acho que é muito importante no treinamento, na repetição. Agora, o jogo de hoje, ele traz uma carga por si só muito grande, que é jogar contra o Coritiba, líder do campeonato, fora de casa. Então, se eu sou o treinador, eu tiro um pouco dessa responsabilidade do costado da rapaziada e trato o jogo com mais leveza. A Ponte, não é que ela saiu, ela tirou aquela corda no pescoço momentaneamente com as 2 vitórias. Ela abriu um número de pontos não confortável, mas em 2 partidas agora a Ponte está respirando. Então jogar com inteligência, com mais leveza, agora o time ganhou também confiança. Ganhou 2 partidas. Então, levar a coisa com mais leveza para o jogo para ver se o comportamento emocional do time melhora. Melhora na confiança, na tomada de decisão, na minimização de erros. Eu estou falando de passe, né, atenção na cobertura de marcação, em bola parada, que o Coritiba é muito forte. Então, tudo isso é muito bonito que a gente fica falando aqui no ar-condicionado, antes do jogo. Mas na hora do bicho, quando o bicho pega mesmo, a gente sabe que o que faz diferença é o aspecto técnico individual. É jogador bom. É isso que faz a diferença. Você pode fazer o que você quiser. Faz parte física, paga bicho,
paga salário, mas se não tiver o cara lá para botar a pinóia para dentro do gol, como diria aquele, e se não tiver lá uma defesa boa, estruturada, com bons jogadores e concentrados, você não vai ganhar a partida. Não tem jeito. Não tem milagre. Às vezes acontece uma coisa ou outra, mas milagre não tem. Então eu desejo de coração que a Ponte continue essa arrancada, que minimamente traga um empate para Campinas, apesar, Edu, sinceramente, de achar bem complicada a situação. O Coritiba é o favorito para vencer o jogo hoje à noite, Edu. Verdade, líder, dificílimo jogo da Ponte, hein? Olha, buchicho, eu quero buchicho, eu gosto de buchicho, sabe como é que é? Fica contando historinha, isso aí todo mundo sabe, você tá entendendo? Que o Moisés vai jogar, todo mundo sabe. Que o goleiro é o Ivan, todo mundo sabe. Eu gosto de buchicho, você entende? Carnieri, grana por fora, ajudando o bicho e tal. E que Moisés, por falar nisso, teria recebido uma oferta da Turquia. E a macaca, com toda a dificuldade, recusou, hein? Já já o Lupe. Ô, Greg, mandando um abraço pra você, o nosso amigo Benê, lá do Centro Cultural Luiz Braille, que te convidou. Olha, gente, vai ter uma pizza sensacional no dia 28 de agosto, Centro Cultural Luiz Braille. Eu já encomendei as minhas. Só quero ver, hein? Encomendei as minhas. Tem americana, calabresa, mussarela portuguesa, frango com requeijão, vegetariana, brigadeiro, R$35, gente. Vai falar que é tem um de goiabada também. Hã? Tem de goiabada também? Tem de goiabada também. Deixa eu marcar aqui. Tem de goiabada. Esqueci aqui. Tem também de goiabada, tá? Sensacional. Drive-thru de pizzas do Centro Cultural Luiz Braille, que desenvolve aí um trabalho sensacional com aqueles deficientes visuais, né? Nossa, maravilhoso. Há muitos anos. Trabalho, parabéns ao Benê. O Benê é muito criativo. E eu já fiz o meu pedido. Tá. Já tá encomendado as minhas pizzas e pode, olha, o pessoal tem que ligar, tem que perguntar. E tu vai passar o contrato aí? Aqui, né? Olha lá. São do 3255 0764, hein? 32. Atenção, 3255 0764. Olha o drive-thru da pizza do Centro Cultural Luiz Braille. Opa, e tem outro também. 3252 6265, hein? 32550764 e 32526265. Faça já a sua reserva. Pizzas sensacionais. Drive-thru no dia 28 de agosto, hein? É das 12 às 15. Das 12 às 15. Vamos ajudar o Centro Cultural Luiz Braille. Alô, Benê, meu presidente. Um abraço pra você, viu? É isso aí. E por falar em pizza, o que eu tô vendo aqui, gente? Olha, do céu, hein? Hoje eu vou fazer o merchan dos sonhos, hein? Vai ser o merchan das Arábias, sim. Nós temos aí um novo patrocinador no Jogo Aberto, CH. Ei, CH, solta o rojão que chegou, CH. Sensacional. Eu vou ter o prazer de falar da Nico Paneteria. Posso experimentar? Nossa senhora, ó o cheiro sensacional, hein? Não esquece da gente aqui, hein? Não, mas exatamente, vamos aqui, aqui chegou, aqui vai ficar. Aqui chegou, aqui vai ficar atracado, você tá me entendendo? Eu vou precisar de muito intervalo, viu, Alexandre Almeida, viu? Vamos caprichar no intervalo, hein? O zoinho do Alexandre Almeida aqui, vou falar pra você, tem gente já atacando aqui, tá? A Nico Paneteria, lá no Balão do Castelo, só dou uma dica aqui importante. Gente, começou agora, tá tudo liberado, pode ficar 24 horas e começa hoje na Nico 24 horas, hein? O que se faz de dia tem na madruga da Nico, hein? Você que saiu do namoro na madrugada, vai na Nico se restabelecer com uma belíssima sopa, não é verdade? Você tá com insônia, tá com fome? Vai na Nico, lá é 24 horas, hein? Nico do Balão do Castelo, maiores informações no nosso Jogo Aberto, hein? Nico, 24 horas, faz de dia, faz na madruga também. Muito obrigado à direção da Nico pela confiabilidade, porque tem tudo a ver com a ilusão, porque eu adoro uma padoca. Vamos dar uma faturada? Buchichos da Macaca, hein? Depois do intervalo, eu vou aqui pegar e fazer perguntas para Antônio Lupe. Alô, Marcel, no Canadá é 1 hora de diferença, hein? Campinas está 1 hora na frente em relação ao Canadá. Temperatura de 22 graus. Obrigado, Marcel. Segura! Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver, o Tigrão disse que a maior novela foi Roque Santeiro, mas eu, Almir Gabriel, acredito que Saramandaia também foi muito boa. Um abraço, meu amigo.
Roque Santeiro, mas como eu curti a Roque Santeiro, rapaz, senhorzinho malta. Escalada. Atenção, hein? Deixa eu... aborta aí o intervalo, Alexandre. Vamos para a escalação da macaca. Atenção, hein? Deixa eu pegar aqui, ó. Segura. Manda, Lupe. Vamos lá, a Ponte Preta tá pronta e a escalada para o duelo contra o Coxa, contra o Curitiba, com 1 no gol, Ivan Quaresma. Na direita com a Peraí. Não tem importância. Peraí que não tem o 27, 25. Não tem importância. É aqui fazer ao vivo assim mesmo. Vamos lá, com a 2, Felipe Albuquerque na direita. Volta a ser... Felipe Albuquerque volta a ser lateral direito de origem. Achei o 25. Beleza, então... entendi já. Vamos lá. 2, Felipe Albuquerque. Na zaga, o Thiago Lopes, o Thiagão com a 13. Segura Thiago Lopes, o menino da base. Acho que é o terceiro jogo seguido dele. É o segundo e meio, né? Ele entrou, se não me engano, no intervalo, né? Contra o... Foi quando... Londrina. Bom, Thiago Lopes... 13 e o Cleilton com a 23. Seu Cleilton, 23. Será que o Camilo joga ou não? Pois não? Vamos lá? Cleilton. Na esquerda, com a meia dúzia, Rafael Santos. Rafael Santos volta a ser o lateral esquerdo. Portanto, como é que chama aquele menino naquela lateral direito? Era o Kevin. O Kevin não está no jogo. Ele está no jogo, mas não nos titulares. Tá. Meio campo, com a camisa de número 15, Marcos Júnior. 8, Vini Locatelli. Sim. E 20, Fecim. 7, Niltinho no ataque. Senhor Niltinho, ok. 99, Rodrigão, que já inclusive passou pelo Coxa e pode colocar em prática hoje a lei do ex. Marcou 2 gols na Ponte pelo Curitiba, né? Rodrigão 2019, você falou, né, Lupe? Rodrigão. E fechando a escalação da Ponte com a 21, o artilheiro, 10 gols na temporada, 21, Moisés. Tá. Repita a Ponte, por favor, Lupe. 1, Ivan Quaresma no gol. Na lateral direita, com a 2, Felipe Albuquerque. Na zaga, 13, Thiago Lopes. 23, Cleilton. E na esquerda, com a meia dúzia, Rafael Santos. No meio campo, 15, Marcos Júnior. 8, Locatelli. 20, Fecim. 7, Niltinho no ataque. 99, Rodrigão. E 21, Moisés. Banco. 12, Igor Vinhas. Espera um pouquinho só. Igor Vinhas. 3, Ednei. Ednei voltando, Voltou. né? Ednei, zagueiro. 10, Camilo, mais uma vez no banco. 16, Gustavo Cipriano. Zagueiro que veio do Santos. 17, Richard. 18, Leonaldi. 19, Josiel. 25, Kevin. O Kevin perde a posição, pois não. 26, Jean Carlos, que é lateral esquerdo, né, da base, né? Isso. 45, João Veras. E 71, Iago, que veio do Confiança, né? Iago, cadê aquele menino, o Thales, hein? Nada ainda? O Thales está em transição ainda não, ele e o Lucas Cândido. O Lucas Cândido também está em transição? O Lucas Cândido já treina. Inclusive apareceu agora no início da semana, na reapresentação, inclusive um vídeo feito pela própria Ponte Preta para suas redes sociais, ele trabalhando com o elenco que não jogou contra o Confiança. Então ele já está treinando, mas não foi relacionado para a partida. Peraí, Lucas Cândido, qual que é o outro? Thales, né? Transição, tá? Thales. E o Ryan e Fábio Sanches? Ainda no DM. Isso. Tá, e o Vanderlei sumiu mesmo, O Vanderlei passou por uma cirurgia no joelho, Edu. Se voltar é só no ano que vem. Processo de fisioterapia. Tá, e contratação? Contratação, a Ponte deve anunciar até 3 ou 4 jogadores quarta-feira, entre eles o Iago. Iago, que estava no Juventude, é uma das contratações que pode ser anunciada pela Ponte Preta. Esse bochicho aí de oferta da Turquia pelo Moisés? Um clube da primeira divisão da Turquia fez uma proposta por empréstimo para a Ponte Preta para contratar o Moisés por uma temporada. E no final desse contrato de empréstimo, uma obrigação de compra de 70% dos direitos do Moisés por 2 milhões de euros.
A Ponte tem 50% dos direitos econômicos do Moisés, só que 100% dos direitos federativos, ou seja, a Ponte que conduz qualquer tipo de negociação. A diretoria viu que tinha algumas dúvidas no contrato, viu que não era rentável e por isso... Opa! E por isso não achou interessante negociar o jogador neste momento. A ideia da diretoria é permanecer com o Moisés até o final da Série B. Mas você sabe, né, Edu? Se chegar algo muito bom agora, nesses próximos dias ou próximas semanas, até o final da janela internacional, eu não descarto uma saída do Moisés. Mas a ideia da diretoria é segurar o atacante até o final da Série B, lembrando que ele tem contrato até 2024. Tá, esse bochicho aí do Carnieri, de agora ajudar, assumiu publicamente aí, né, ajuda no bicho, o que você sabe disso, Lupi? Não é uma informação nova, né? A gente trouxe, se não me engano, antes do jogo contra o CRB, que o Carnieri foi ao treinamento da Ponte Preta, conversou com atletas, com membros da diretoria e da comissão técnica, e ele colocou ali à disposição um valor de bicho em caso de vitória. Inclusive foi pago o bicho do Londrina e, se não me engano, hoje foi pago do Confiança. Só que não apenas o Carnieri, esse é um trabalho que o Tiãozinho tem feito, conversando com várias pessoas, ele tem recebido o apoio do Sérgio Carnieri, esse que se tornou público, mas também de outros empresários ligados a membros da diretoria da Ponte e até mesmo membros ligados àquela outra movimento, né? Se não me engano é o movimento Ponte Preta, que tem a oposição que deve inscrever a sua chapa em breve para as eleições. Eles também estão ajudando aí com a questão do bicho. Ou seja, o Tiãozinho, ele foi conversar com representantes de todos os lados e tem recebido esse apoio do Sérgio Carnieri, de empresários e também de membros que vão concorrer ao pleito no final do ano para a presidência da Ponte Preta. Edu? É novembro, né, eleição? Novembro. E a chapa da Ponte é DNA Ponte Pretano. DNA Ponte Pretano, oficialmente, né, ainda nenhuma foi lançada oficialmente. A DNA Ponte Pretano enviou o material, mas eu acredito que até o final do mês a gente vai ter novidades em relação a isso, aos lançamentos das chapas que vão concorrer aí às eleições da Ponte. É um processo bem burocrático, né? Eu estava até estudando essa questão. Em novembro acontece a eleição para ver qual chapa será a vencedora e depois uma nova reunião para saber quem dos elementos dentro dessa chapa vai ser o presidente pelos próximos 4 anos da Associação Atlética Ponte Preta. Imagine uma cena, um cara falando e 4 comendo. Você já imaginou, não? Já imaginei, porque o pessoal tava todo mundo aqui na salinha, eu tô aqui sozinho, eu tô abandonado aqui. É isso que eu ia dizer. Eu vou falar para você, o Edu falou da pizza, choveu aqui. Não, é brincadeira. Tumultuou o ambiente. Gilberto Sufi, vou falar para você, rapaz, já reaparecendo, já modelo 2022. Quer dizer, a bochecha de Gilberto Sufi nesse momento, o óculos dele balança. Balança, e tem 2 graus, tem grau em cima e outro grau diferente embaixo. Quer dizer, aí que ele não vê mesmo, porque balança o óculos, entendeu? Ô bicho, eu vou te contar, rapaz, sensacional, hein? Olha lá, gol do Cruzeiro, hein? Gol, olha a situação do Náutico. Olha a situação do Náutico. O Náutico agora só perde, rapaz. Como é? Gol do Cruzeiro aos 37 do segundo tempo. Essa senhora, deixa eu ver aqui. Pois não? Só confirmando também o Coritiba, que tem alguns jogadores conhecidos aqui do futebol de Campinas. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, o Wilson 84. O Wilson. Natanael com a 16. Natanael. Luciano Castan com a 4. Luciano Castan. E o Henrique, aquele mesmo, Corinthians, Palmeiras, Seleção Brasileira, se não me engano foi para a Copa de 2014 com a 3. Henrique. Isso. E o outro, lateral esquerdo? Guilherme Biro com a 18. Guilherme Biro. Meio campo, William Farias com a 8. William Farias. Mas é Farias com essa final, né? Farias, isso. William final, Farias, Val, 97. Val, Robinho, 20. Robinho, 20. E o Igor Paixão com a 98. Não, perdão. Termina aí o meio campo, aí depois é ataque. Perdão, Robinho, 20. E agora o ataque. Igor Paixão, 98. E Igor Paixão. Vagninho, 13. Ex-Guarani, né? Vagninho. Isso, exatamente. Vagninho, E Léo Gamalho, camisa 9, o artilheiro do Coritiba com 9 gols na Série B. Passou pela Ponte Preta em 2017, mas esse não deixou saudades no torcedor da Macaca.
Gustavo Morínigo é o técnico do Coritiba. Mas como é? Gustavo? Morínigo. Morigno. Morínigo. Mas é qual? Deu pra ver, Greg? Morínigo. M-O-R-I. É só letra, só M-O... R-I, acento, N-I-G-O. N-I-G-O. Morínigo. Paraguaio. O N depois do R é difícil. Morínigo. Brincadeira. Como é? O primeiro nome é Gustavo? Gustavo Morínigo. Gozado, hein? Ele já estava aqui quando o Curitiba, acho que vai enfrentar o Guarani, já era ele, viu? Já era o treneiro. É isso aí. Deixa eu ver quem fez o gol do Cruzeiro aqui, Lupe. Tá no finalzinho lá. Foi Igor Thiago, hein? Igor Thiago, deixa eu ver aqui na classificação como é que tá o Cruzeiro. Confiança e Remo tá 1-1, hein? O Cruzeiro foi... Cadê o Cruzeiro? 14º com esse gol, 21 pontos. Coisa incrível, hein? E o Náutico, 6º colocado com 30. Olha, vai terminar o turno em que colocação? Os outros vão jogar ainda, né? Pode ultrapassar o Náutico. Mas que coisa, hein? De líder para 6º colocado, será que jeito vai terminar? Vamos dar uma faturada. CH vai comentar, hein? O CH ele vai repetir a escalação da Ponte e vai comentar o que ele acha dessa escalação. Agora 20h43. O amigo Batista vai narrar aqui 21h30. Coritiba e Ponte do Couto Pereira. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Chamando e convocando o amigo CH para suas considerações. Ponte escalada, CH. Com Ivan no gol, a novidade nas laterais, e eu gosto muito disso. Sucesso e sorte ao Rafael Santos, mas o lateral direito é o Albuquerque. Na zaga, o menino Thiago Lopes ao lado do Cleilton. E o Rafael Santos de volta na lateral esquerda, o time titular. Meio campo, Marco Júnior deve ser o primeiro volante. Locatelli e Fecim. Ataque, Niltinho, Rodrigão e Moisés. Bom, apesar do bom futebol do Fecim, a não ser que tenha qualquer tipo ainda de impedimento físico, esse jogo o Camilo tinha que começar o jogo. Apesar do momento do Fecim. Ok? Jogou bem na última partida, se superou, 2 gols, sofreu pênalti, mas eu ainda acredito que o Camilo tem um peso diferente para uma partida tão importante e difícil como essa. De qualquer maneira, eu vou observar os pontos positivos aqui. Eu acho que o Marco Júnior vai ter a oportunidade dele, né, para ver se realmente o treinador pode contar com ele. A gente viu bons momentos, momentos não tão bons, momentos ruins, né? Foram os pedaços de partida que o Marco Júnior jogou. Locatelli a gente já conhece, o Fecim eu acho que está participando da partida mais pela uma sequência, não é? O treinador está incentivando, eu não estou dizendo que não vai dar certo, a minha escolha seria diferente, eu ainda confio mais no Camilo, apesar de não estar, eu concordo, eu admito que o Camilo não está em bom momento, mas ainda o Camilo é o Camilo. Gostei nas laterais que ele mexe, traz o Albuquerque para a lateral direita, dá outra oportunidade para o Rafael Santos, dá um tempinho no Kevin, deixa ele lá no banco de reservas. Na frente, ótimo, Niltinho de começo com o Rodrigão e o Moisés. O jeito do time jogar não vai mudar, é mais ou menos
o estilão aí do time do Gilson Kleina, né, com 2 abertos, né, um meio campo com um centralizado, 2 volantes, um em cada lado. Vamos ver se dá certo, né? Mas a partida é muito pesada, porque no jogo de hoje, além de jogar em casa, o Coritiba tem de volta o Henrique na zaga, tem de volta o Igor Paixão, não é, que é um jogador extremamente importante, e também o Guilherme Biro, lateral esquerdo. É um time que tem bola parada, que tem uma zaga muito experiente com o Henrique e com o Castan, tem o meio campo que é comandado pelo William Farias, que a gente conhece, primeiro volante, tem o Val por ali, Robinho também, e o Vagninho lá na frente com o Léo Gamalho são os principais problemas, na minha opinião. Então é um time de 11, você tem que prestar muita atenção em pelo menos 7 jogadores. Não é? A Ponte, ela tem que jogar com leveza, com tranquilidade. Ela não pode carregar muita preocupação. Olha, vai jogar com o Coritiba, dentro do Couto Pereira, líder do campeonato, nada disso. Se levar muita responsabilidade e amedrontar muitos caras, é pior. Definitivamente é pior, mas eu acho que ele, 95% da escalação assim, eu quero dizer que eu concordo de verdade. Talvez aí um ou outro jogador eu escolhesse, eu faria talvez uma escolha diferente, mas não está errado não. O que eu estou argumentando sobre o Camilo, ele tem a contra-argumentação à última partida e dá sequência para o jogador. E de repente, apesar de ter descansado o Camilo na última partida, ele ainda apresenta algum medo. E é melhor poupar do que perder até o final do campeonato, porque o Camilo, todo mundo sabe, não é um garoto, né? Ele tem uma idade, veio numa sequência muito grande de partidas, então é muito interessante e dá para defender. Mais uma vez o Camilo fora do time. Espero que o Fecim ele esteja acordado e participe do jogo, porque a posição onde ele vai jogar, de repente ele pode até alterar, né? Trazer um Nitinho por dentro, colocar o Fecim, como aconteceu na última partida, aparecendo dentro da área, tirar o Rodrigão, eu não sei. É só com a bola rolando que a gente vai perceber qual vai ser o posicionamento de fato. Teórico, ele vai jogar por dentro. E por dentro ele vai precisar correr, participar, vai ter que estar ligado no jogo, senão não pega na bola. Então tá legal, Edu. Eu acho que é por aí mesmo. Mais vale o comportamento do time dentro do campo, o posicionamento sem a bola, a gente vai observar com a bola rolando. Mas eu acho que acerta o Gilson Kleina nas escolhas de começo aí para enfrentar esse Coritiba que é muito forte quando joga no Couto Pereira, viu, Edu? Ah, sem dúvida. Coritiba é um sério candidato ao acesso. Jorginho, vamos lá. O que é que você acha da escalação da Ponte? Sua opinião, por favor. Olha, Edu, surpreende, né, essa escalação do Rafael Santos, porque a Ponte venceu o último jogo, né? Venceu a última partida e eu não estava na transmissão, mas assim, aparentemente, num aspecto defensivo, me parece que o Kevin cumpriu ali o que foi determinado, né? Mas ele é opção do treinador, a gente vinha falando isso sempre, né? Sobre as más atuações do Kevin. E aí agora aparece o Rafael Santos num jogo importantíssimo, né? Vai jogar numa função, né? Que tem por ali o Vagninho, né? Tem por ali jogadores interessantes. Então, eu não sei, tá sem ritmo. Quanto tempo faz que o Rafael Santos não joga? Então é complicado. Você mexer na primeira linha, meio que desestruturar um pouco o que vinha sendo feito, e diga-se de passagem, bem feito, porque a Ponte venceu as duas últimas partidas. E defensivamente, querendo ou não, foi muito bem, né? Na última partida tomou 2 gols de bola parada. E aí não dá pra você colocar a culpa na primeira linha. Então, Edu, olha, não sei. A gente espera que o Rafael Santos possa fazer um grande jogo. A gente espera que o Rafael Santos possa ser aquele mesmo jogador que foi contratado, né, que foi creditado toda a confiança nele, porque até o momento ele não mostrou por que veio, né? Não fez um jogo bom. Acho que nós não elogiamos o Rafael aqui em nenhum jogo. E tá aí, recebe uma oportunidade num jogo pesado, num jogo duro, né? E ele vai ter muito trabalho ali pelo seu lado ali. Então, no aspecto defensivo, tomara que ele esteja ajustado. E é claro
em alguns momentos aparecendo na frente, porque a Ponte com o Kevin e com o Albuquerque lá pelo lado esquerdo perde um pouco esse poder ofensivo com os laterais, né? O Kevin às vezes aparece um pouco ali, mas muito pouco também. E o Albuquerque não, ele sempre fixo, sempre só por trás, né? Bem tímido ao ataque. Vamos ver como é que se porta hoje a Ponte Preta nesse aspecto. E o Marco Júnior recebe a oportunidade, né? A gente já vem falando há algum tempo, né? Que merecia a escalação. Eu acho que para essa função estava entre o Marco Júnior e o Leonaldi, né? Eu acho que para essa função de marcação, de primeira volância, né? Eu acho que o Marco Júnior está bem escalado, porque o Leonaldi ele tem uma característica diferente, né? Ele joga, em momentos do jogo, o Leonaldi é uma espécie de meia atacante, chegando, usando o corredor. Então não dá para você colocar um jogador com essas características aqui para marcar num jogo pesado. Então eu acho que acerta o Kleina na escalação do Marco Júnior e manter aí, né, o Fecim, vem aí novamente Moisés, Niltinho, Rodrigão. Eu acho que tem que manter mesmo, pô. Venceu o jogo, foi bem. Fecim fez 2 gols. A sequência, pode ser que esse futebol desse menino cresça ainda mais, a confiança aumente ainda mais, e eu vou estar esperançoso para que ele possa marcar novamente hoje, ajudar o time da Ponte. O que ele fez na última partida merece relevo, sim. Merece a titularidade, sim. Então tá aí, o Fecim aparece como titular e a expectativa é de que faça um bom jogo. Vai enfrentar uma equipe que tem jogadores experientes, vai enfrentar uma equipe que tem jogadores de muita qualidade, vai enfrentar uma equipe muito bem organizada, né, que está jogando dentro de casa, porém vem de um resultado negativo. Então é o momento do Gilson Kleina preparar aí uma estratégia, preparar aí uma forma de jogar que possa surpreender esse time do Coritiba. É difícil? É difícil, mas não é impossível, Edu. Olha, Danilo de Piracicaba disse que a Ponte vence por 2-0. Abraço, viu, Danilo? Deixa eu pegar mais aqui. Boa noite, Edu. Hoje estou confiante, Macaca ganha de 2-1. Obrigado por vocês fazerem companhia para mim todas as tardes. Olha, muito obrigado. É o Alan, da Flórida. Alan da Flórida. Ô, Alan, um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho, viu? É isso aí. Acabou, hein? Acabou e o Cruzeiro ganhou do Náutico. Náutico mais uma derrota, despencando. Náutico 0, Cruzeiro 1 e gol do Remo, hein? O Remo fez 1-0, Confiança empatou 1-1 primeiro tempo. E agora no finalzinho, olha o Felipe Conceição, hein? Victor Andrade, nos acréscimos, marcando lá em Aracaju. E termina Confiança 1, Remo 2. Grande vitória do Remo, hein? Deixa eu ver o Remo aqui. O Remo é o 11º com 26. Olha, Curitiba líder 33, vai jogar. Em segundo, CRB 32. Em terceiro, Goiás 31. Em quarto, Sampaio Correia 30. Em quinto, Avaí 30. Em sexto, Náutico 30 por enquanto, mas pode descer. Em sétimo, Guarani com 29. Amanhã tem Botafogo e Guarani no Brinco. Em oitavo, Botafogo com 28. Guarani, sétimo com 29. Botafogo, oitavo com 28. Em nono, Vasco, 28. Em décimo, Operário, 28. 11º, Remo, 26. 12º, CSA, 25. 13º, Brusque, 25. 14º, Cruzeiro congela nos 21, quer dizer, ganhou, né? Foi para 21. Ganhou o Cruzeiro, 14º com 21 Cruzeiro. A Ponte é 15ª com 19. Em 16º, Vila Nova, 18. Londrina é o primeiro na zona. 17º, Londrina com 17. A diferença do Londrina para a Ponte, 2 pontos. Vitória, 18º, 15. Confiança, 19º com 13. Brasil de Pelotas, último, 12. Lembrando que 4 serão rebaixados e 4 sobem para a Série A. Termina hoje o primeiro turno. Deixa eu ver amanhã, o que tem amanhã? Atenção, quarta-feira. Amanhã, Guarani e Botafogo do Rio, 19 no Brinco, Vila Nova e Vitórias, 19, 21h30, CRB e Operário, 21h30, Vasco e Londrina. Deixa eu ver se tem aqui. E tem na quarta-feira, aliás, na quinta, encerrando o primeiro turno, Brusque e Goiás às 19, Brasil e CSA às 21h30, hein? Bom, e aí? O que esperar desse segundo turno, hein? Alô, Kika! O Kika trabalha com Chitãozinho e Chororó, hein, Kika? Um abraço pra você, tá confiante. 3-1, ele falou que vai ser pra Ponte, o Kika?
Brincadeira, hein, ô Kika? Quero saber que serviço que o Kika faz pro Chitão e pro Chororó. Ele trabalha lá no escritório da Galvão. Eu conheço o Kika. Um grande abraço ao Kika. O Kika é meu parceiro. O que é isso? E o Kika é aquele... Lembra que o Tigrão falava que tinha um rapaz do Chitãozinho Chororó que levava CD pra ir lá na cabine do Majestoso? É o Kika. É o Kika que não perdia um jogo lá no Majestoso. E mandou mensagem aqui pra mim também falando, olha, hoje é 3-1 pra Macaca e amanhã acho que é o aniversário dele, hein? Amanhã é o aniversário do Kika e ele Kika? quer um presente, quer um presente de aniversário aí, a vitória da Macaca hoje. Um abraço pro Kika, um beijo especial pra ele e pro Chitão, o Chororó também, que a galera tá sempre ligada aí. Ô Kika, responde pro Gleger aí qual é o próximo show do Chitãozinho e Chororó, porque agora vai começar a temporada, né? Tá terminando tudo aí. Se Deus quiser, né? Chega de fazer live, né? Eu acho que o Chitão vai gozado, mas o Chitão deve ser uma agenda complicada boa, né? Deve ser tem show pra caramba pra fazer aí. Claro que agora, né, eles são mais elitizados, assim, né? Mais, né? Show, assim... Antigamente fazia muitos shows. Tudo quanto é cidade, que faz aniversário e tal. Hoje é um pouco mais tranquilo. Elitizou um pouco, né? Mas é muitos shows, Dá em média aí de 3-4 shows por semana. Por semana ainda? É um pouco puxado, né? Porque toda a logística de deslocar aí a orquestra e tal, não é fácil não, mas... Realmente, ô Kika, um abraço, viu? Prazer falar contigo, viu? Muito obrigado mesmo. Tem mais um intervalo? Olha quem vai narrar aqui, o amigo Batista. Já ele vai assumir e comandar em 21h30. Tem Coritiba e Ponte. Voltamos já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo para sua revisão. Para facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Então, Gregor, o Kika respondeu aqui a respeito dos shows aí do Chitãozinho e Chororó. Provavelmente em dezembro. A volta para dezembro. Esses shows maiores, né? Vai ter a liberação somente em dezembro. Em dezembro, Você vê que já estão pensando de forma limitada a volta do público ao estádio em novembro. Exatamente. O governo do estado pensa em novembro, hoje já liberou geral aí. E deixa eu ver o que mais aqui. Ô Lupe, você sabe que... Bom, já falamos aqui, no segundo turno tem VAR, é isso? Isso, segundo turno tem VAR. Começa já na próxima rodada. Ponte Brusque no Moisés Lucarelli, domingo, 8h30 da noite. Já com árbitro de vídeo. Então, mas você quer ver? Eu recebi um recado aqui. Uma informação? Do Marcelo Rini, rapaz. Não, Marcelo Rini, ele não consegue dormir, coitado. Ele só vai dormir 5 da manhã. Ele passou pra meia 3h09 da manhã. Sim. 3h09 da manhã. Edu, saiu Ponte Brusque. Tá aqui Diego Pombo, vai apitar da Bahia. O Pombo. Alessandro Álvaro, bandeira 1. Jucimar, bandeira 2. Inovar Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Gozado que o trio é baiano, mas o VAR é do Paraná. O VAR não fica o aparelho não fica no Majestoso, Lupe? Como é que funciona o VAR? Então, no Campeonato Paulista, a central do VAR, ela era na sede da Federação Paulista de Futebol, lá em São Paulo. Tinha a cabine do VAR, a televisãozinha aqui, mas os árbitros de vídeo, eles ficavam lá na sede da Federação. Eu não sei como vai funcionar aqui. No Rio, Carlos Batista acaba de me informar que a central do VAR será no Rio de Janeiro. Então é o mesmo esquema, só que em vez da federação eles vão ficar na CBF. Olha, o Guarani também. O Guarani começa jogando com o Vitória. O Guarani joga amanhã com o Botafogo, encerra o turno, começa o segundo turno jogando lá na Bahia. Contra o Vitória, também já saiu Alisson, Sidney.
do Tocantins apita, Fábio Pereira é o 1, Cipriano Bandeira 2, trio de Tocantins. E o VAR é do Distrito Federal, Cristiano Gaia Nascimento. É isso aí com VAR, hein? Bom, e aí, Jorginho, o que é esperar esse campeonato com VAR? Eu acho errado, eu não concordo. Eu vou falar pro senhor por quê, tá? Vai, fala aí, vamos ver. Ou você faz o treco-treco inteiro com VAR, ou você faz o treco-treco inteiro sem o VAR. Eu acho que fica desigual. Ficou. Não gostei. Se fosse pra fazer, então já tivesse começado. Já tivesse começado, é. Faz sentido. Eu já não. Teve erro. Eu acho que o VAR ainda aqui no Brasil ainda precisa de muito preparo. Demora demais, critérios diferentes, né? Mas é sempre um instrumento que ajuda, né, Edu? Em alguns lances duvidosos, né? A gente vê que tem muita gente reclamando aí na Série B, que está sendo prejudicado. Então eu acho que vai ser bom, mas ainda penso que o VAR aqui no Brasil precisa melhorar um pouco. Os caras precisam se reciclar um pouco mais, para serem mais rápidos, né? Para usar um critério apenas. Porque às vezes o Edu Pinheiro tá lá no VAR e eu sou o árbitro. Sim. Aí o Edu pro Edu um lance foi falta, mas pro Gleg não foi. E aí, isso que acaba gerando essa discussão, essa demora para resolver se foi gol, se não foi, se estava impedido, se não estava, se foi pênalti, se não foi. Então, Edu, eu ainda acho que o Brasil precisa se preparar um pouco mais. Claro, e óbvio que você tendo o VAR nos jogos, e isso automaticamente você vai, né, melhorando. Mas eu gosto. Eu acho que é plausível. Você não é contra o VAR, mas... a qualquer momento, assim, né? Independente se está começando agora no segundo turno, eu acho que é legal sim a atitude tomada aí pela CBF, né, de estar colocando o VAR agora. Alô, meu amigo Tadeu Ferreira, obrigado pelo carinho, meu amigo. Quanta honra, hein? Não é bem assim, não. Tô devendo um café pro Tadeu. Olha lá, o Gregor tá devendo. O Tadeu, o Gregor não vai pagar nunca esse café. Vai por mim, hein? Tô devendo um café pro Tadeu. Eu trabalho com essa fera aqui faz tempo, daqui não sai nada. Mas olha, meus amigos, fechamos o Concentração Bandeirantes. Vem aí, hein? É ele, hein? O homem tá impossível, hein? Tá gostando da TV, o homem agora, hein? O problema é esse, que ele tá gostando da TV. Todo sábado à tarde transmite da Série C. Depois ele vai responder pra mim como é que faz o trabalho dele, porque na TV eu percebo que ele dá muita informação, entendeu? Muita estatística. Ele tem que preparar, rapaz. Agora ele tá vendo o trabalho que o Eduzão tá tendo pra preparar os papéis aqui pra apresentar o Concentração. Não é possível que esse trabalho que ele prepara na TV para transmitir. Nossa, mas o Edu que trabalha, hein? Depois de 23 anos. O cara, peraí, não é fácil não, hein? Tem que colocar os papéis no chão para dar os... Na TV, você tá transmitindo, mas você tem que dar detalhes, senão fica muito branco, né? Bora com o fulano. Você, claro. Bora com... E não dá nenhum detalhe, você precisa de substância. E para ter substâncias, você tem que estudar os dois times, rapaz. Isso eu quero ver um dia do Batistão, tá bom? Ele está preparadíssimo para narrar e comandar Coritiba e Ponte. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Meu time no gramado,
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Coritiba e Ponte Preta, estádio Couto Pereira, 17 graus em Curitiba, capital do Paraná. E este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. O show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Coritiba vem de derrota, ao contrário, a Ponte Preta vem de duas importantes vitórias que tiraram o time da zona de rebaixamento. Mas hoje a Ponte tem a chance, a possibilidade de sair do ordinário para o extraordinário. Porque uma vitória contra o líder, convenhamos, além dos 3 pontos, vai dar moral para o time da Macaca partir para conquistar não só a permanência, mas algo mais dentro da competição. E este é o jogo Coritiba e Ponte Preta que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, tudo para cuidar da sua obra com soluções do início ao fim da sua obra. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. E agora as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com a Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você! Oi, Batista, boa noite, um grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vem embalada após 2 vitórias consecutivas contra a Confiança e também contra o Londrina. Resultados que foram favoráveis à Ponte, que deixou a zona do rebaixamento. E hoje, contra o Coxa, a Macaca vai em busca da sua primeira vitória como visitante na Bezona.
Por enquanto, foram 9 jogos, nenhuma vitória, 4 empates e 5 derrotas, jogando longe do estádio Moisés Lucarelli. O técnico Gilson Kleina faz modificações na equipe. Sem André Luiz, suspenso. Marco Júnior ganha a oportunidade no meio-campo da Macaca. Kevin, com desgaste físico, fica no banco de reservas. E com isso, Felipe Albuquerque volta para a direita e Rafael Santos, outra novidade, na lateral esquerda da Ponte Preta, que tem como principal destaque Moisés, com 10 gols na temporada 2021. Informações do Coritiba, o time Coxa Branca no ar da Bandeirantes, diz aí, Lupi. O Coxa, primeiro colocado, líder da Bezona, e quer os 3 pontos para ficar com o título simbólico de campeão do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota sofrida na rodada passada para o CSA, o Coritiba aposta no seu retrospecto jogando no Couto Pereira. Ainda não perdeu, foram 8 jogos, 4 vitórias e 4 empates. E o técnico paraguaio Gustavo Morínigo tem como possibilidade na escalação o retorno do Henrique, zagueiro, do lateral esquerdo Guilherme Biro e também do atacante Igor Paixão. Os 3 estavam suspensos na rodada passada e estão confirmados no time titular do Coxa Branca. O principal destaque, Léo Gamalho, o atacante, camisa número 9, que tem 9 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Bandeirantes, opinião em dose dupla, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço, boa noite para você. Oi, Batista, boa noite, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. É uma oportunidade da sequência. Você destacou e eu quero dizer que eu concordo. Engatar 3 vitórias consecutivas vai dar muita moral para o grupo que tem muitos problemas. Reforços chegando, pode ser a sinalização de novos tempos. Agora, no jogo de hoje, pelos jogadores, pelo aspecto campo, o Coritiba é o favorito. Tomara que, como aconteceu na última partida, a Ponte fazendo 4 gols, o time do Gilson Kleina nos surpreenda positivamente. Eu torço para isso, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite para você, Batista, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, o jogo da afirmação, né? 2 vitórias consecutivas e a Ponte agora enfrenta um adversário que é nada mais, nada menos que o líder da competição. Jogo duro, jogo difícil, mas vai depender da estratégia do Gilson Kleina. Qual a estratégia para bater o líder da competição? Qual a estratégia para trazer pontos para Campinas? Ele já sabe o caminho. Lá na ocasião, no jogo contra o Náutico, foi a mesma coisa. Enfrentava o líder da competição. E a Ponte jogou muito. Poderia até ter vencido a partida, mas trouxe um ponto a Campinas. Então a expectativa é boa. Expectativa de que as escalações de alguns jogadores que não vinham atuando possam dar resultado, possam melhorar esse time tecnicamente e que a Macaca traga pontos a Campinas nessa noite, Batistão. Bem, você vai se ligar, porque aqui a emoção do jogo. A partida começa dentro de instantes, 9h30 da noite. Daqui a 15 minutos, a bola rolando. E amanhã, o Guarani estará em campo às 7 da noite. Enfrenta o Botafogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Destaque do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão. Diz aí, Marquinhos. Oi, Batista. Grande abraço. Boa noite. Guarani está concentrado e amanhã tem jogo contra o Botafogo. Última rodada do primeiro turno. Técnico Daniel Paulista não poderá contar com o Índio com o 3º cartão e Thales, que foi expulso na última rodada. Por outro lado, terá as voltas de Diogo Matheus na lateral direita, Bidu na lateral esquerda e Bruno Sávio no ataque. A dúvida maior está no gol. Manter Gabriel Mesquita ou dar oportunidade para Rafael Martins voltar a ser titular no Bugre. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, muito obrigado. Amanhã, Leandro Bones dá o recado, tá registrado. Guarani Botafogo, última partida do turno. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para 9h30, Couto Pereira em Curitiba, Coritiba e Ponte Preta.
E agora, plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Ô, meu grande amigo, um abraço pra você, Batista, a todos da equipe aqui, em especial aos amigos da Bandeirantes. O nosso WhatsApp é o 97102 1493 97102 1493. O Ramos, ó, Edu, o senhor tá errado, porque se tivesse VAR desde o início, a Ponte foi roubada em pelo menos 7 pontos. A Ponte estaria com 26 pontos em 11º lugar. Grande Ramos, hein? O amigo do VAR. Um abraço, Ramos. Alô, Roberto do Chapadão, hein? O Tony Negrão. Tandy Negrão. Edu, ó, a Ponte não ganhou nenhuma partida fora de casa. E faz 20 anos que não ganha no Couto Pereira. Então, seu Edu, é hoje. Hoje a Ponte ganha, assinado Tandy Negrão. Alô, Charutinho do Parque São Quirino. Olha, o Charutinho mandou uma foto aqui lá no bar do Daniel, hein? Lotado o bar do Daniel. E ele, Charutinho, com destaque na foto, hein? Eu não vi o Fora do Esquadro, hein? O Fora do Esquadro vai chegar no bar do Daniel. Um abraço com muito carinho pra vocês, viu? Olha, encerrado na Série B, Confiança 1, Remo 2, Náutico 0, Cruzeiro 1. Mais uma derrota do Náutico, hein? O Náutico dispensa e cuidado com o Remo. O Remo marcou o gol da vitória nos acréscimos. O Remo do Felipe Conceição, Victor Andrade, marcando aí nos acréscimos. Repito, Confiança 1, Remo 2. 21h30 tem também Sampaio Correia e o Avaí. Olha, o Bragantino faz 1-0 na Sul-Americana, jogo da volta, né? Ganhou, acabou. É Bragantino 1, Rosário Central 0. Bragantino na próxima fase da Sul-Americana. Obrigado, Gregor, me ajudando aqui. Olha aqui, Bragantino, hein? Ganhou lá, ganhou aqui e não se fala outra coisa a não ser Palmeiras e São Paulo, 21h30 no Allianz Parque. Jogo da volta foi 1-1. Então 0-0 classifica o Palmeiras pelo gol fora, hein? O novo 1-1, pênalti, empate 2-2, 3-3 da São Paulo. Quem vai seguir da Libertadores, hein? É isso aí, 21h19 no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, Joelcio Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Sufi. Mas como eles falam, viu? Eles falam muito aqui no estúdio. Verdade. Eu falando e me matando e eles falando mais alto ainda, uma beleza. Vamos lá, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Prime cinza 60x60 retificado em cepa R$ 49,90. Cuba Apoio Basic Branca R3 Selite R$ 599,90. Torneira de mesa Fit para cozinha cromada Selite R$ 199,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Bandeirantes. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É
vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo de Campinas e do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina, com camisa de número 1 no gol, Ivan Quaresma. Na lateral direita, com a camisa de número 2, Felipe Albuquerque. Na zaga, 3, Thiago Lopes, 23, Cleilton. E na esquerda, com a meia dúzia, Rafael Santos. No meio campo, 15, Marco Júnior, 8, Vini Locatelli, 20, Fecim. No ataque, 7, Niltinho, 99, Rodrigão e 21, Moisés. Repetindo a escalação da Macaca: 1, Ivan Quaresma, 2, Albuquerque, 13, Thiago Lopes, 23, Cleilton, meia dúzia, Rafael Santos, 15, Marco Júnior, 8, Locatelli, 20, Fecim, 7, Niltinho, 99, Rodrigão e 21, Moisés. No banco, à disposição de Kleina: 12, Igor Vinhas, 3, Ednei, 10, Camilo, 16, Gustavo Cipriano, 17, Richard, 18, Leonaldi, 19, Josiel, 25, Kevin, 26, Jean Carlos, 45, João Veras e com a 71, Iago. Lá no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou um novo sol. O Coritiba também já está pronto e escalado pelo paraguaio Gustavo Morínigo, com camisa de número 84. No gol, Wilson. Na lateral direita, com a 16, Natanael. Na zaga, 4, Luciano Castan e 3, Henrique. E na esquerda, com a 16, Guilherme Biro. No meio campo, 8, William Farias, 97, Val e 20, Robinho. No ataque, 98, Igor Paixão, 13, Vagninho e 9, o artilheiro da equipe, Léo Gamalho. Repetindo a escalação do Coxa Branca: 84, Wilson, 16, Natanael, 4, Luciano Castan, 3, Henrique, 16, Guilherme Biro, 8, William Farias, 97, Val, 20, Robinho, 98, Igor Paixão, 13, Vagninho, 9, Léo Gamalho. No banco, à disposição de Morínigo: 23, Alex Muralha, 32, Nathan Ribeiro, 34, Wellington Carvalho, 37, Romário, 2, Igor, 88, Gustavo Bochecha, 36, Matheus Salles, 75, Biel, 19, João Vitor, 7, Rafinha, 17, Gui Azevedo e 77, Luizão. Arbitragem do jogo. Trio Mineiro apita a partida entre Coritiba e Ponte Preta: Paulo César Zanovelli. Paulo César Zanovelli será o responsável pelo apito. O assistente de número 1 é o Ricardo Júnior de Souza. E o assistente de número 2, Frederico Soares Vilarinho. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia: cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 98194 4285, telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Ponte, eu espero um time concentrado, eu espero um time aplicado, como foi na última partida. O que vai acontecer, a gente, antes da bola rolar, não tem a mínima ideia. A gente tem uma desconfiança que o Coritiba vai apertar muito a Ponte.
E a Ponte vai ter que depender de 3 caras, que normalmente são os caras que fazem a diferença. Ivan, Moisés e Rodrigão. Na última partida ganhamos de bônus aí o Fecim. Tomara que continue assim. Sorte àqueles que estão entrando, não vai ser fácil o trabalho do Rafael Santos, como não vai ser fácil o trabalho do Albuquerque. Enfim, é jogo pesadíssimo. Boa sorte à Ponte Preta. E você, Gleger Zorzinho, o que espera de Coxa e Ponte Preta, que já Carlos Batista narra, hein, Gleger? Eu estou esperando um time aplicado, como você disse, CH, muito concentrado e com uma estratégia definida. Eu acho que para você vencer jogos dessa envergadura, você precisa ter uma estratégia de jogo. Ah, mas o time da Ponte vem com a mesma formação, vem com os mesmos jogadores do meio para frente, vem com a mesma plataforma tática, mas isso independente. Se você tem uma estratégia de, em alguns momentos, linha baixa, tentar surpreender no contra-ataque, ou linha alta para não dar espaço ao time adversário, para tentar roubar uma bola e estar mais próxima do gol, ou seja, a estratégia que preparou o Gilson Kleina. E isso é que vai fazer a diferença no jogo de hoje. E é claro e óbvio a concentração. Confiança está lá em cima. O time vem de 2 vitórias consecutivas e na última fez 4 gols. Então organizar aquilo que aconteceu de negativo na última partida, né? Onde a Ponte acabou tomando alguns gols e gols que não se devem tomar, e ter a estratégia para vencer a partida. Ah, mas não vamos conseguir vencer, o time do Coritiba está bem postado. Então não vamos perder. Vamos levar um ponto para Campinas. Eu acho que é importantíssimo, é um jogo muito duro, muito difícil. O Coritiba deve vir com tudo para cima, mas se tiver, repito, a estratégia definida, a Ponte pode sim surpreender. E vai começar o jogo, e se a bola rola, a Bandeirantes dá um show com Carlos Batista. Muito obrigado, Gleger Zorzinho e Carlos Henrique. O bate pesado, o pré-jogo. As possibilidades de Coritiba e Ponte Preta, que neste momento estão os times colocados, porque vamos para 1 minuto de silêncio, homenagem às vítimas do novo coronavírus. Os nossos sentimentos a todas as famílias que perderam, lamentavelmente, um ente querido por causa da pandemia. Fica aqui o nosso desejo que Deus conforte a alma de todos os familiares. Tudo pronto, vai começar o espetáculo. Saída de bola pertence ao time Ponte Pretano. Apita o árbitro. A bola está rolando no Couto Pereira, em Curitiba. Carlos Batista. E lá foi eu de novo. Microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória, que será a 3ª consecutiva. Vai Macaca! Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Vai! Começa o jogo, o time da Ponte com camisas negras, calções brancos, meiões também negros. Time do Coritiba, uniforme tradicional, camisas brancas, calções negros. E tem ali um desenho, listras, à altura do peito. E neste momento o árbitro paralisa e marca uma falta pela meia direita. A falta foi do Marco Júnior. Está no solo, jogador da equipe do Curitiba. Falta para o Coxa Branca bater. Em um local perigoso, na intermediária do campo de ataque do Coxa, o Marco Júnior, substituto do André Luiz, que hoje está suspenso, chegou atrasado e matou a jogada. Falta em cima do 97,
Val. São 2 jogadores do Coritiba na bola. Ivan Quaresma ajeita sua barreira. É o próprio Val e o Robinho, os candidatos para a cobrança. Ivan Quaresma hoje todo de vermelho. É falta. Vem para a bola o time do Coxa Branca para fazer a cobrança. O árbitro risca o solo com seu spray todo branco. E os jogadores estão posicionados, apenas 3. Vamos ver quem é que vem para a batida. Vai tomando posição Robinho. Rolou, abriu pelo lado esquerdo. Se manda Guilherme Biro. Meteu o pé canhoto, levantou na área. Subiu lá atrás de cabeça para afastar Cleilton. A bola caiu lá pela esquerda. Não conseguiu sair jogando lá pelo setor canhoto. Vem Marco Júnior para tirar. Chega, afasta, rola, toca atrás. Bate de perto esquerda. Rafael Santos manda para fora. É arremesso lateral. Pela direita no campo de ataque vem o Coxa Branca para fazer a reposição de bola. Tomando posição Natanael. Cobre, toca atrás, comecinho da partida. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Vem Castan. Entregando para Henrique. Empurra em cima da marca demarcatória da metade do campo e rola curtinho, entregando por dentro, vem para William Farias, rolando para Natanael, a bola volta no campo de defesa para Luciano Castan. Ele trabalha passando a linha da metade do campo, faz o passe centralizado, a marcação procedendo lá atrás, vem Rodrigão, meteu o pé direito, levantou no campo de ataque, não conseguiu chegar o Moisés, chega lá atrás, tira, afasta o Coritiba e vem saindo para o jogo, lançamento no campo de ataque, vem Rafael Santos de forma inteligente, mandou no corpo do adversário e ganhou arremesso lateral. Rafael Santos, né, Lupe, está retornando a titularidade no time da Macaca. Exatamente, o Kevin foi poupado, né, por conta do desgaste físico e o camisa meia dúzia Rafael Santos volta à equipe. A última partida dele foi contra o Goiás. No Moisés Lucarelli, Macaca venceu pelo placar de 2-1. Quem estava atuando na lateral esquerda era o Felipe Albuquerque. Agora, no jogo de hoje, ele retorna para sua posição de origem na lateral direita. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E o Moisés chega, dá o bote, a bola tocou no adversário. Moisés cobra arremesso lateral, vem Rodrigão, pé direito, bateu! Vai embora! Para fora pela linha de fundo. Depois da cobrança de arremesso lateral rápido do Moisés, a bola veio para o Locatelli, deixou a bola passar e o Rodrigão de perna direita bateu, foi embora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Coritiba bater. E a Ponte, que na rodada passada fez um gol que a origem foi através de um arremesso lateral. Dessa vez foi o Moisés, colocou a bola em jogo, passou por 2 jogadores do Coritiba e o Rodrigão de primeira chegou batendo. A bola passou perto do poste esquerdo, tiro de meta para o Wilson. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. Domina o time do Coritiba, Natanael. Ele recua pela direita. Levantamento no campo de ataque para Guilherme Biro. Trabalha, leva com a perna direita, prepara o passe, centraliza, vem para Robinho. Ele gira o corpo para escapar. Tem a marcação de Locatelli, toca atrás, vem pela meia esquerda, Val empurra. Vem Biro, levantou Léo Gamalho de cabeça, mandou para fora, subiu livre de marcação, tocou de cabeça, mas errou o buraco, a bola saiu à direita de Ivan Quaresma, é tiro de meta para Macaca bater Antônio Lupi. Por enquanto os 2 atacantes querendo colocar em prática a lei do ex. Rodrigão quase marcou contra o seu ex-clube e agora foi a cabeçada do Léo Gamalho, que já passou pela Ponte Preta, só que cabeceou todo torto. E sabe como o Léo Gamalho é chamado lá no Alto da Glória? Como? O Ibra das Araucárias. Nossa, enjoado, hein? Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. 2 lojas em Campinas. Uma na Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo da UPA do Carlos Lourenço. E a outra na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, Jardim Aurélia, no Ouro Verde, em Campinas. Placar de 0-0.
Vem para arremesso lateral, Natanael pela direita, enxuga a bola com a camisa e se prepara para fazer a reposição. Levantou lá pela direita. Time do Curitiba tenta a descida no campo de defesa. A Ponte marca a saída de bola, já retomou. Agora falta. A falta em Marcos Júnior pela esquerda, que protegeu bem com o corpo. E a falta por trás, a falta pela esquerda para Macaca bater Antônio Lupi. O Robinho, camisa de número 20, reclama com o árbitro Paulo César Zanovelli em relação à marcação da falta que existiu em cima do Marcos Júnior pelo lado esquerdo do campo. A Ponte vai jogar a bola para a área. Moisés e Rafael Santos, os candidatos para a cobrança. 7 minutos passados, primeiro tempo. Placar de 0-0, zagueirada da Macaca na área. Vem pra bola, partiu Rafael Santos, levantou na área, vem de soco, Wilson, tirou, afastou a bola, sobrou pela direita, Niltinho levantou na área, subiu lá atrás, tira Castan, a bola caiu com o Curitiba que sai jogando no campo de defesa pela esquerda, Fecim recompõe, vem na marcação, a bola foi pra linha lateral, em arremesso no campo de defesa pela esquerda, arremesso para o Curitiba. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos, os gols da rodada e muito debate. Participe das enquetes pelo WhatsApp. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. E vem pra bola, dominou pela direita, batida, entrou, é gol! Gol do Coritiba! A 8 minutos passados, etapa primeira de jogo, uma paulada de perna direita. A bola veio rodando, veio girando, mudando de direção e Ivan Quaresma aceitou. Ela foi embora para o fundo do gol. Val marca o terceiro gol dele na Série B. Val, camisa número 97, abre o placar do jogo do Couto Pereira em Curitiba. Curitiba 1, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Com muita liberdade, com espaço, sem marcação, o Val de muito longe ele pega bem na bola, arriscou um chute cheio de curvas e o Ivan Quaresma aceitou. Foi no embalo da bola e quando viu ela já estava no fundo da rede. Val marca o terceiro gol dele na Série B, o primeiro do Curitiba no jogo. Tá no placar do Couto Pereira. Curitiba 1, Ponte Preta 0. Gleger Zorzin, você que é o especialista, o Ivan realmente tem esse costume de adivinhar ou tentar adivinhar a antevisão para saber onde a bola vai, mas ela veio realmente movimentando-se muito, cheia de guizos. E ele acabou aceitando. Daqui a pouco você fala, Gleger, porque o time da Macaca está no ataque, lançamento no ataque para o Niltinho. Ele não conseguiu chegar, chegou a marcação, diz aí, Gleger. Olha, Batista, tudo bem que o chute do Val foi uma pancada, né? Um canhão ali, a bola cheia de veneno. Mas o Ivan, com toda a sua categoria, não pode tomar esse gol, né? Como você disse, definiu antes da bola chegar no gol. A bola entrou no meio do gol. E ele deu um passo para o lado e quando tentou voltar, pela violência do chute, não conseguiu. Falha do Ivan, um goleiro com toda a categoria que tem o Ivan, não pode de forma alguma tomar o gol que tomou o goleiro da Ponte. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, estádio Couto Pereira em Curitiba. Ponte Preta começa perdendo
Coritiba 1, Ponte Preta 0, Edu. Olha, quem começa perdendo também é o São Paulo, hein? Allianz Parque, Libertadores, gol do Palmeiras, Rafael Veiga, 8 minutos, hein? Palmeiras 1, São Paulo 0. Alô, Paulino da Alpinho, César do Proença e o Donizete Gomes, locutor do Majestoso, nos ouvindo e nos prestigiando. Obrigado, Donizete. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, o pior dos mundos. Tomaram um gol tão cedo assim no jogo em CH. Sem dúvida, Batista. Tomar um gol com menos de 10 minutos fora de casa é tudo que a Ponte não poderia ter permitido. Frango do Ivan, com todo respeito, pode tomar um gol do jeito que ele tomou. Aí o plano de jogo emocional vai tudo por água abaixo. O time tem que se acalmar agora. Estava até fazendo uma linha média do meio campo para trás, controlando o jogo. O Coritiba tinha um pouquinho e tem um pouquinho mais de posse de bola, mas o Ivan não pode tomar esse gol de jeito nenhum, Batista. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. A Ponte tem que se recompor emocionalmente. Tomou o gol, não pode se desarrumar. Domina Wagninho, tentando levar, meteu na lateral. Se manda, vem Robinho, faz o lançamento por dentro. Houve o corta-luz. Vem pra bola, domina Val. Recolheu, dominou, soltou para Biro. Levantou na área o desvio. A bola caiu dentro da grande área. Chega lá atrás para tirar. Afasta de qualquer jeito o Cleilton. E a bola foi para a linha de fundo. O Robinho se desespera, ele queria o escanteio. O árbitro marcou tiro de meta. Lupi. Muita reclamação. E o Robinho tem reclamado bastante. Já reclamou com o árbitro, agora reclama com o assistente. E realmente, dessa vez, o Robinho tinha razão. A bola pegou por último no Rafael Santos. Melhor para a Macaca, que tem tiro de meta. E vai terminando o primeiro turno. O segundo turno vai ter VAR. VAR a partir do segundo turno. Portanto, tudo pode mudar. Ou não. Domina no campo de defesa, vem pra bola. Time da Macaca com dificuldade. Marco Júnior saiu jogando de forma errada. Dominou, rolou. Robinho por dentro, vem pela meia direita pra Val. Ele marcou um golaço. Tocou na frente pra Léo. Gomalho voltou. Robinho, Val bateu de perna direita, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, o homem tá gostando de chutar, hein, Lupe? De novo, ele já marcou um golaço, agora chutou por cima. É tiro de meta pra Macaca bater. É uma das principais características do Val. Ele pega muito bem de fora da área. Fez o gol, é claro, contou com a colaboração do Ivan. E se sobrou da intermediária, ele manda pro gol. Dessa vez pegou mão na bola, tiro de meta pro Ivan Quaresma, goleiro da Macaca. Quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo que você precisa com descontos imperdíveis. Telha Norte. Placar de 1-0. Vem pela direita, Felipe Albuquerque. Ele usa o corpo do adversário para ganhar o arremesso lateral. A bola tocou no corpo de Igor Paixão. Arremesso cobrado. Domina no campo de defesa. Vai sair jogando lá atrás. É Thiago Lopes. Vira o jogo. Vem no campo de defesa. Busca lá atrás Rafael Santos para fazer o passo. A bola volta no campo de defesa. Vem Thiago Lopes. Ele bate, ele perto da direita. Devolve a bola lá pela esquerda no campo de defesa. Outra vez Rafael Santos domina. Pisa na bola. Fica chamando a marcação. A marcação não vai. Cleilton recolhe, domina, entregando pela direita, vem Felipe Albuquerque, ultrapassa a linha da metade do campo, pisa na bola, arruma, recua, vem chamando o Thiago Lopes, ele entra no círculo central para fazer o passe lateral para Rafael Santos, meteu o pé canhoto, levantou a bola aberta no campo de ataque, vem lá atrás Natanael, chega, afasta, Fecinho está aberto, bem aberto na ponta canhota, mas não conseguiu chegar. Robinho domina para o time do Coxa Branca, solta o jogo pela direita para Wagninho, deixa a ponta, se enfia, vem pela meia, rolou, chamou Natanael, a bola voltou pela meia direita, Robinho toca de perna direita, solta o jogo no campo de ataque, vem pra bola, partiu pela esquerda, dominou Guilherme Biro, ele puxa, vem por dentro, levou, gira em cima da marcação, rola curtinho, entregando para William Farias, dominou, meteu o pé direito, centralizou, olha o Curitiba.
Val, ele chuta forte, chuta de longe, tocando para Wagninho, rolou por dentro, o time do Curitiba tenta a passagem, vem a Ponte, chega para a marcação, retoma, recolhe no campo de defesa, vem Felipe Albuquerque, recuando para Thiago Lopes, ele bate, tira, joga para a linha lateral. E o Niltinho ainda tentou evitar a saída, mas não conseguiu, é arremesso lateral e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados depois esse ataque, Natanael, ele domina para o time do Coxa Branca, soltou para Val, levanta na entrada na área, vem bem lá atrás, Thiago Lopes afasta, tira, Rodrigão pega o rebote, domina, escapa na marcação, vem para a bola, levou na perna direita, já perdeu, recupera o time do Coxa Branca, se manda no campo de ataque, seguimos com o giro do placar, 16, quase 17, primeiro tempo. Wagninho dominou, rolou para Robinho, para Léo Gamalho, limpou, procurou, abriu pela direita, Natanael, pé direito, bateu cruzado, a bola toca na defesa, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, saiu em escanteio pro Coxa Branca bater. Depois de uma jogada do Léo Gamalho, ele parou a bola dentro da área e buscou ali o passe pro camisa de número 16, o Natanael, que chegou finalizando pra defesa da Ponte Preta afastar pela linha de fundo. Tem escanteio, Curitiba, Robinho, camisa 20 na bola. Robinho, experiente, traquejado, Robinho. Autorizado, partiu, pé direito, levantou na área, subiu bem lá atrás, Cleilton, afasta, tira, reboteada, Niltinho dominou na entrada da área, já acionou o Moisés, ele vem ativando o processo, lançou de volta para Niltinho, aí faltou o arranque para o Niltinho. Ele teve Covid, uma dificuldade imensa, puxando o fôlego até quando deu, mas aí não conseguiu chegar e perdeu a bola. Seguindo com o giro do placar, no Couto Pereira, Curitiba 1, Ponte Preta 0, alô, Edu. Olha, muito obrigado, amigo Batista, encerrado, hein? Encerrado, Náutico 0, Cruzeiro 1, alô, Itamar, da velha guarda, torcida jovem, Jardim Olina, o Roberto do Boa Vista e Bravos com o Ivan. O Zeca do Pureza, Vanderlei da Vila Nogueira, final 85-58. E o Ramos só falando aqui, que peru, seu Edu. E vem de novo o time do Curitiba, dominou Wagninho. Ele tentou entrar na área, chegou a marcação, agora voltou Natanael, meteu o pé direito, levantou na área, subiu Thiago Lopes, tirou, voltou, dominou, vem pra bola, Robinho recua, toca para William Farias, ele respira e recua, chamou Luciano Castan, voltando para William Farias, domina centro, o jogo, vem pra bola, Robinho recua, joga pro campo de defesa, sai jogando lá atrás pela direita, Henrique, aquele mesmo, Henrique, Palmeiras, Corinthians, seleção brasileira, Copa de 14 com o Felipão, domina Robinho, pé direito, vem Val, bateu, pega Ivan Quaresma, chute de longe, a Ponte está facilitando, afrouxa a marcação e o Val está chutando, chutou mais uma, Ivan Quaresma em 2 tempos pegou em definitivo o Lupe. Terceira finalização do Val no jogo, na primeira gol, caixa, na segunda mandou por cima e na terceira Ivan Quaresma fez a defesa e lá vem a macaca. Rodrigão dominou, soltou para Moisés, entrou na área, vai fazer, pé direito, bateu, defendeu Wilson, voltou Moisés, tocou nela, ela passou pela extensão da área, sobrou com o Fecim, na ponta direita ele dominou, rolou, Felipe Albuquerque, pé direito, levantou para a área, subiu, a bola vai embora. Caiu na rede do lado de fora, uma grande jogada. Começou com Moisés, tocou para o Rodrigão, serviu a Moisés, entrou na área e deu um tapa com o lado externo do pé direito, mas o Wilson estava atento, ligado e defendeu o Lupe. Belo contra-ataque da Ponte Preta, puxado pelo Moisés, que tabelou com o Rodrigão e meio que cruzado, acabou finalizando para boa defesa do Wilson. Poderia ter deixado a bola sair pela linha de fundo, mas no rebote a bola passou por toda a área do Curitiba e se perdeu lá na lateral. Quase a macaca empata com Moisés, artilheiro da Ponte com 10 gols no ano. Cirúrgica Popular,
especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. E vem no contragolpe Fecim. Ele rouba, domina, solta o jogo pela esquerda. Vem Moisés, rolou para Fecim na entrada da área, tentou levar, caiu. Reclamou, mas não houve nada, Antônio Lupi. Lance difícil, porque o Fecim foi caindo em câmera lenta, bem devagarinho. O árbitro olhou e falou assim, vai ficar difícil eu marcar esse pênalti. Fiquei em dúvidas, mas acho que não foi nada. Placar de 1-0, gol de Val. Domina, vem pela direita, recolhe no campo de ataque, Robinho faz o passe. Bola recuada, vem para o campo de defesa, Henrique. De perna direita, o Fecim tá caído, hein? A bola tá com o Coritiba não jogou a bola para fora, o árbitro também não exigiu. Agora tá tudo ok, né? Levantou o Fecim, já tá aqui, ó. Camisa número 20, tá tudo certo, tudo ok com o Fecim. Domina, vem pro jogo, o time do Coritiba, bola aberta pela ponta canhota. Recolhe Igor Paixão, puxa, recua pela esquerda, vem William Farias. Ele leva com a perna esquerda para fazer o passe, vem por dentro, placar de 1-0, tá perdendo o time da Macaca. Gol no comecinho da partida. William Farias, ele faz o lançamento pela direita no campo de ataque. Vem Henrique, rola para dentro do círculo central, 1-0, 22 do primeiro tempo. William Farias domina, solta o jogo, vem pela meia direita, Val, autor de um golaço, toca a bola pela direita, vem para Henrique para Val. Quer dizer, foi um golaço, mas ao mesmo tempo foi um frango do Ivan Quaresma. A bola por dentro, vem dominando, escapa o time do Coritiba, lançamento, bola aberta lá pela ponta canhota, Guilherme Biro, ele recolhe, domina, puxa, vem atrás pela meia esquerda, o time do Coritiba vai rondando a área da Macaca, ponte recuada, e escapou, Robinho lançou o jogo por dentro. O passe não foi tão bom assim, foi para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para a Macaca bater. E a TV mostra novamente o lance, né? O Fecim dá o drible, o Castan segura, mas o Fecim vai caindo em câmera lenta. Houve um agarrão, não sei se o suficiente para pênaltis, por isso fiquei na dúvida, Batistão. Quero ouvir os comentaristas, começo com você, CH, o que você achou desse lance aí no Fecim? Que o Fecim mergulhou, não foi nada. E para você, Gleger Zorzin? Absolutamente nada. Tem um braço, né, que é o braço do Castan, que tá na cintura do Fecim. Então o Fecim não mergulhou, ele tá inteiro no lance, chega o braço esquerdo do Luciano Castan. Vai ter VAR, aí no segundo turno vai ter VAR. O árbitro engoliu essa, mas tinha um braço ali segurando, o braço do Luciano Castan segurando o Fecim, só depois que ele cai. Placar de 1-0. O time do Coritiba está vencendo a partida e o time da Macaca sai para o jogo. Felipe Albuquerque domina, recuando para Thiago Lopes. Ele recolhe no campo de defesa, toca a bola curta. Cleilton domina, se aproxima do círculo central para fazer o passe para Rafael Santos. Ele lança para a lateral, Moisés encara a marcação, tenta a saída. Fica difícil para penetrar. Natanael chega, tira, é arremesso lateral. O próprio Moisés vai cobrar. Ele queria a pressa, acabou abdicando da função, deixando-a para Rafael Santos, o especialista. Rafael Santos cobra, toca a bola, entregando para Moisés, ele vira o jogo para Locatelli, lá pela esquerda, recua, vem para dentro do círculo central, escapa Thiago Lopes, domina, abriu na lateral pela direita, Felipe Albuquerque, volta o jogo, vem por dentro, agora quando o Niltinho gira, escapa da marcação, a malha do time do Coritiba é muito pesada, bola no campo de defesa, Cleilton domina, 1-0, o time do Coritiba vence a partida, domina Moisés pela meia canhota, 2 a marcar, ele gira e vem por dentro, lançou bem na área para Niltinho, a bola passou, Niltinho vai atrás dela, meteu o pé direito, tentou o cruzamento, explodiu no Biro, a bola voltou para Niltinho, dominou, cochilou, perdeu, vem o time do Coritiba, deixa a bola sair, ela tocou no Niltinho, é arremesso lateral no campo de defesa para o Coxa Branca bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
25 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona aqui, Couto Pereira em Curitiba, capital do Paraná. Coritiba 1, Ponte Preta 0. O Paulo da Chácara da Barra também bravo com o Ivan. Alô, Caçarrato. Caçarrato manda um abraço pro Joel, lá da Padre Anchieta, e o Júlio do Taquaral. Olha, Libertadores, Allianz Parque, continua Palmeiras 1, São Paulo 0, 25 do primeiro tempo, gol do Rafael Veiga. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também lá no YouTube do portal carlosbatista.com.br. Domina Felipe Albuquerque, rola o jogo para Fecim, 2 a marcá-lo. Ele puxou bem para a perna esquerda, saiu, tentou o passe para Rodrigão. O passe não se completou. Chega lá atrás, tirando e afastando o Curitiba, vem com o Robinho, que recua lá para dentro da grande área para o Wilson. É tempo de análise, Carlos Henrique, o bate pesado. 26, quase 27, a Ponte sentiu o gol, CH. Olha, Batista, a diferença do jogo, sentiu sim. A diferença do jogo, além do frango do Ivan, é que quando os times levam a bola para o ataque, por exemplo, nesse lance agora, a Ponte tenta circular a bola na intermediária de ataque e não tem espaço. A pegada do Coritiba é imediata, não tem espaço para jogar. Quando acontece o contrário, que o Coxa leva a bola, a Ponte assiste o jogo, o Coxa leva a bola de um lado para outro, não tem pegada, não tem marcação, o meio campo da Ponte não existe. Essa é a diferença significativa do jogo. Além do frango do Ivan, o meio campo da Ponte não existe e não tem pegada. Vai mandando as suas mensagens, 971021493 é o nosso WhatsApp, mande para cá as suas mensagens. Rafael Santos lançou lá pela esquerda no campo de ataque, vem para a bola, dominou Moisés, recolheu, rolou atrás, vem para a bola, Marco Júnior centraliza, Felipe Albuquerque, pé direito, bateu pro gol. Pé direito, bateu firme, a bola rasteirinha. Mas errou o buraco, é tiro de meta para o Coritiba bater. Ele quis imitar o Val, Felipe Albuquerque. De longe, ele arriscou um chute, ela até tinha ali a direção, mas a curva acabou colocando a bola pela linha de fundo e mexe a Ponte Preta. Niltinho com a 7 foi embora. Niltinho 7 aparentemente sentindo aquele lance onde ele ficou caído. Niltinho com a 7 tá fora, 71, Iago tá no jogo. Gleger Zorzin, que muda aí com essa alteração? Lamentavelmente, o Niltinho sentiu e deixou o campo. Sentiu, né, Batista, naquele lance. Saiu da partida. Agora, o Iago tem entrado bem nos jogos. Um jogador de velocidade, um jogador agudo, tem facilidade no 1 contra 1. Pode ser que a Ponte melhore. A Ponte não tá mal no jogo, né? Tá criando. Inclusive, o Moisés teve a chance ali nos pés para empatar a partida. E o Ivan, a não ser aquele lance, naquele chute que ele acabou falhando, não pegou na bola. Então, tá organizado no aspecto defensivo. Claro que precisa evoluir um pouco mais. Essa jogada precisa chegar com um pouco mais de qualidade ao Rodrigão. Mas eu tô gostando da postura até então da Macaca. Placar de 1-0, o time da Ponte está perdendo a partida, o gol foi de Val de longa distância e o Ivan Quaresma aceitou. Domina, vem para o jogo, o time do Coxa Branca, 29,5, quase 30 do primeiro tempo. A Ponte, portanto, já queima uma substituição, saída do Niltinho machucado, contundido, aparentemente contundido, entrou Iago, camisa 71. Subiu lá atrás, Felipe Albuquerque, tira de cabeça, a bola voltou, sobrou com Val, domina, solta o jogo, Robinho abriu lá pela ponta direita, Natanael se manda, vai pra bola, meteu o pé direito, levantou na área para Léo Gamalho, ajeitou de cabeça para trás, Marco Júnior chegou para afastar, tira Locatelli, puxa o contragolpe, ele recolhe, entrega o jogo na lateral para Rafael Santos, volta para Locatelli, ele dá passadas no campo de defesa e faz o passe para Fecim. Fecim, que foi a grande estrela da vitória, 4-2 contra o Confiança. Soltando pela direita para Felipe Albuquerque, para Fecim, para Felipe Albuquerque, dominou pela meia direita, abriu bem, Iago partiu, vem para a ponta, recolheu 2 a marcá-lo, tenta a passagem, solta por dentro, errou o passe.
Primeira participação ruim do Iago. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Thiago Lopes retomou, tocou para Marco Júnior pela esquerda, para Rafael Santos, para Moisés. Ele leva pela meia canhota, volta para Locatelli, levou na perna direita, deu mole, perdeu. Recupera o William Farias. Domina, aciona o ataque lá pela direita no campo de ataque para Natanael. Chega a marcação de Cleilton, ficou no vácuo, lançou na área, vem para a bola, pega Ivan Quaresma. Cleilton saiu para matar e foi morto pelo drible. Contra-golpe armado, escapa o time da Macaca, vem Moisés. Arrancou, levou para a área, cortou em cima da marcação, vai para o solo, reclamou do pênalti, o árbitro não deu. Henrique estava com ele, reclama mais uma vez a Macaca de pênalti no Moisés. Antônio Lupi. Esse eu tive a sensação que não foi nada. O Moisés tentou dar o segundo drible para cima do Henrique e ele foi na bola. Houve um contato do corpo, mas não suficiente para pênalti. Na minha opinião, esse não foi nada. Para você, Gleger, Zorzinho, foi pênalti no Moisés ou não? Não foi nada, Batista. Tinha que ter tocado a bola, né? O contra-ataque desse aí não pode perder essa chance. E para você, CH, você achou que foi pênalti no Moisés ou não? Achei lance normal, não foi pênalti. Eu tenho uma pergunta para Antônio Augusto, pode ser? Manda! Quantas partidas o Niltinho esteve pronto para jogar nesse primeiro turno? Por favor, porque ele machucou de novo, né? Rapaz, essa pergunta agora foi muito boa e eu não tenho a resposta no momento. Em breve, a resposta completa. Ele ficou um tempo grande parado aí por causa da Covid, né? Até o Gilson Kleiner dissertou a respeito, dizendo que teve um jogo aí, acho que foi contra o Londrina, que ele não usou o Niltinho. E vem o time da Ponte, dominou Felipe Albuquerque na entrada da área, ligou na perna direita, rolou Moisés, preparou, limpou o pé direito, um drible a mais, demorou para bater, bateu na defesa, a bola voltou com Locatelli. A Ponte pressiona neste momento, abriu pela esquerda, Rafael Santos patinou, mas não perdeu a bola, realinhou a jogada, voltou com Vini Locatelli, ele recua, vem pela direita, Thiago Lopes toca na frente, pela direita vem Felipe Albuquerque, para Iago, dominou, rolou, aliás é o Fecinho, ele domina, solta o jogo atrás, vem para Felipe Albuquerque, ainda mais atrás, vem para Thiago Lopes, batendo de perna direita, soltando para Cleilton, para Locatelli, que puxa o contra-golpe pela meia esquerda, na lateral para Rafael Santos, volta no Locatelli, a Ponte organizada, tomou o gol, mas segue organizada, e vai pressionando Coxa Branca, vem Thiago Lopes, abriu na ponta direita, Iago meteu o pé direito, cruzou na área, vem Castran, afasta, tira, subiu Léo Gamalho, não achou nada, vem de cabeça, Thiago Lopes tirou, lançou na frente, mas erra o passe de cabeça, chega lá atrás, Robinho, domina, recua, vai sair jogando lá atrás, William Farias. Então, o Gilson Kleiner disse que o Niltinho voltou, mas o Niltinho estava tão debilitado que não estava conseguindo dar uma volta ao redor do campo, lá no CT de treinamento. Então ele demorou muito tempo para ser colocado em condições para poder se oferecer como opção para o Gilson Kleiner. Atuou um tempo na partida contra o Londrina e depois jogou contra... Quanto tempo ele jogou na partida contra o Confiança? Contra o Confiança, ele foi titular, ele saiu no segundo tempo, para a entrada do Richard, 17. Uns 60 minutos por aí? Mais ou menos, 60 minutos. Eu confirmo para você agora, contra o Confiança ele jogou 69 minutos, 70 minutos. 70 minutos. Pois não, a informação diz aí do Pinheiro. Olha, gol do Avaí lá em São Luís, hein? Sampaio Correia 0, Avaí 1, gol do Copete. Com esse resultado, o Avaí vai para a segunda colocação, Batista. Em relação ao Niltinho, só respondendo a pergunta do CH, ele fez 11 jogos na Série B. Ele foi titular em 5 e foi um reserva utilizado em 6. Então a gente está chegando na rodada de número 19. Ele jogou 11 partidas. Ficou fora justamente esse período por conta da Covid e teve uma lesão muscular no início da competição. Cleilton domina no campo de defesa, levanta no campo de ataque. Bola para Fecinha, a bola tocou na canela dele e se ofereceu para William Farias. Domina, recuando para Henrique, o zagueiro trabalha, rola, rasteirinho, tocando na metade da quarta zaga para Castan.
Castan domina e recua. Vem de novo pela direita, escapa na marca de 35 minutos passados do primeiro tempo. O time do Coritiba vencendo a partida. Placar de 1-0, gol de Val. Bem de longe, bateu do meio da rua. E o Ivan Quaresma aceitou 1-0. Domina no campo de defesa, vem Castan lá pela direita. Recebe agora Henrique, trabalha, jogou pela meia direita no campo de defesa. Vai sair jogando lá atrás o time do Coritiba. E avança no campo de ataque, Wagninho toca a bola para Natanael, ele volta. Sobra pela direita, vem para Val, gira o corpo em cima da marcação, se manda pela direita. Vem por dentro William Farias, vem para a bola Robinho. Rolou rasteirinho para Val, Val dominou, tocou para Robinho, Robinho recebe na perna direita, a marcação de Marco Júnior, apenas acompanha, chega bem lá atrás para afastar a defensiva e vem para a bola, o time da Macaca se manda no campo de ataque, Iago pela meia direita, falta, o árbitro puxou o cartão, Iago ia reclamar que o árbitro tinha que dar um cartão. Quando viu o árbitro já estava com o cartão na mão, hein, Lupi? Exatamente, e foi uma falta para cartão amarelo, porque o Iago puxou o contra-ataque e o camisa número 18, o Guilherme Biro, visou apenas as pernas do camisa número 71 da Macaca. Primeiro cartão do jogo, 18, Guilherme Biro. Macaca tem falta pelo lado direito, vem bola na área do Coxa. 36, quase 37, primeiro tempo, 1-0. Time Coxa Branca vai vencendo a partida no Couto Pereira, é o líder da competição até aqui. Falta para o time da Ponte bater, vem para a bola Rafael Santos, autorizado, partiu, pé canhoto, levantou na área, subiu o Cleilton de cabeça, pega o Wilson. Cabeçada ele costa pro gol, fraca também, o Wilson pegou o Antônio Lupi. Com muita facilidade na tentativa do cabeceio do Cleilton, que estava ali dentro da pequena área. E o Coritiba não tem pressa, até porque vence 1-0. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Alguma coisa que eu olho assim não entendo, rapaz. O Rafael Santos saiu lá da esquerda para cobrar uma falta aqui na direita. Sendo que quem está na direita é o Felipe Albuquerque, que até o último jogo vinha jogando na lateral esquerda. Por que o Felipe Albuquerque então não cobrou de pé canhoto? Umas coisas que a gente não entende. Domina Rodrigão, ele vem a trancos e barrancos, veio passando feito um trator e foi derrubado, o árbitro parou, marcou. O William Farias até berrou para dar conta do recado, conseguiu. Mas também chegou com falta, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater. Se não me engano, foi você, Batista, no jogo contra o Londrina, que fez um pequeno comentário. O Rodrigão é grande e forte, para parar ele só na paulada e vem a Macaca. Moisés dominou, levantou direto pro gol, subiu Wilson, pega firme o goleiro e sem rebote, Lupi. Cruzamento muito alto, fácil pro goleiro Wilson, que fez a defesa. Então é muito difícil parar o Rodrigão. O William Farias precisou dar duas pauladas para a Ponte sofrer a falta em cima do camisa número 99, que fez 2 gols e colaborou também com 2 assistências até aqui na Bezona. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos, os gols da rodada e muito debate. Participe das enquetes pelo nosso WhatsApp. Domina Felipe Albuquerque pela direita, rolando lá pela ponta direita para Iago, gira, sai da marcação, soltando para Felipe Albuquerque. Levou para o fundo, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, tira Henrique, voltou no rebote, Iago para Felipe Albuquerque, levantou na área, subiu, Castan tira, a bola voltou reboteada, domina Marco Júnior, ele recua, toca o jogo para Cleilton, solta pela meia canhota, vem Moisés, passou pela marcação, abriu na esquerda, Rafael Santos cruzou na área, chega, tira, afasta lá atrás Henrique, a bola caiu pela direita e o árbitro parou, marcou falta. Falta lá atrás no campo de defesa para o Coritiba e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato
Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui, Couto Pereira em Curitiba, capital do Paraná, 17 graus a temperatura. Coritiba, 1 gol de Val, Ponte Preta 0. Olha, Libertadores continua, Palmeiras 1, São Paulo 0. Palmeiras vai se classificando. Alô, Dadá de Barão, declarando todo o seu amor à Ponte. E o Gui do São Bernardo mandando aquele abraço pro amigo irmão Carlos Rigui. Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Domina, vem pro jogo, Vagninho meteu o pé direito, levantou lá dentro da grande área para Léo Gamalho. Ele não conseguiu dominar. E caiu todo esparramado, mais esparramado do que sorvete em asfalto quente. E o árbitro, agora há pouco, ele foi lá conversar com o quarto árbitro. Falou alguma coisa lá de que alguém lá na arquibancada, nas cadeiras, está cornetando a arbitragem dele. Eu consegui fazer a leitura labial, hein? O que ele falou? Ele falou assim pro quarto árbitro: anota o tempo de jogo, que eu vou relatar na súmula. Muito pessoal falando muito ali, apontou para as arquibancadas opostas ao banco de reservas, onde está a delegação e diretoria do Coritiba. Então a gente vai aguardar a súmula para saber o que esses diretores eles falaram para o árbitro, mas vai ser relatado em súmula. Foi uma falta, né, que o Rafael Santos cometeu. E os caras lá não tem torcida, mas enfim, a delegação enorme ali do Coritiba acaba sendo uma mini torcida. E como não tem torcida, tudo que se fala dá para ouvir. O árbitro ouviu que ele foi cornetado, então ele correu, foi lá, falou para o quarto árbitro: anota aí 40 minutos que eu vou colocar na súmula aquilo que eu ouvi o pessoal cornetando lá. E o que o pessoal disse, a gente vai ter que usar aquela metodologia de pensamento de Carlos Henrique, o bate pesado. Vamos aguardar. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Fiquei até curioso para aguardar essa súmula aí, hein? Segunda coisa que eu vou fazer quando eu chegar em casa é ver a súmula. Eu vou ficar esperando sair a súmula para observar, para ler o que é que ele colocou lá. Eu sou curioso. Mas é interessante, né? Porque realmente sem público no estádio, se tem público, o árbitro não ouviria nada. As cornetagens. Mas como há um silêncio, no caso do Couto Pereira não tem o DJ, aquele que fica colocando uma torcida artificial. Que leva o Naldo a lugar nenhum, né? Exatamente. Então o árbitro ouve tudo, né? Qualquer coisa que se fala, ele está ouvindo. Placar de 1-0, Curitiba está vencendo a partida no estádio Couto Pereira. Daqui a pouco um intervalo inteligente e diferente no rádio brasileiro. Fecinho domina, tenta avançar no campo de ataque, ficou no solo, reclama da falta. A vida do Fecinho está difícil. Detalhe. Ele tentou pelas beiradas, não conseguiu, agora está centralizado, está vindo por dentro. Lá atrás, tirando o Cleilton, domina, vem para o jogo, Locatelli para fazer o passe para Moisés. Dominou, encarou a marcação, passou, tentou entrar na área, chega a marcação, tira. A bola vai embora, para fora pela linha de fundo. O Moisés está reclamando. Está reclamando que o Henrique fez uma falta nele antes dele entrar na área. Escanteio para Macaca bater. Por isso a reclamação, porque o Moisés foi tentar finalizar e foi empurrado pelo Henrique. Não via falta. Mesmo assim, a Macaca ganha escanteio. É o primeiro escanteio da Ponte no jogo. Vem bola na área do Coxa. Escanteio para Macaca bater. Está reclamando até agora o Moisés, dizendo que foi tocado, foi empurrado, foi puxado. Escanteio, Moisés meteu o pé direito na jogada ensaiada, a bola com Rafael Santos, voltou Moisés, pé direito, levantou na área para Rodrigão, tocou de cabeça, a bola veio pela esquerda, toque de Cleilton, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo. Jogo aéreo na área do Coritiba. E o último toque do Cleilton, zagueiro. Ela saiu, é tiro de meta para o Coritiba bater Antônio Lupi.
Subiu ali com o Locatelli, né? Só que cabeceou muito alto. A bola passou por cima da meta do Wilson. E só a respeito desse assunto público no estádio, Batista, Júlio Nascimento acabou de colocar uma informação do jornal O Tempo de Minas Gerais que o Cruzeiro prepara a venda de entradas contra o Confiança. Ingressos serão vendidos até R$150. Provavelmente, então, o Cruzeiro será o primeiro time, né, da Série B a ter público no estádio contra o Confiança na próxima rodada. Isso, 20ª rodada da Série B, dia 20 às 9h30 da noite. Não estou entendendo porque a CBF havia se pronunciado dizendo que o público voltaria desde que todos os times tivessem o benefício do público no estádio. Como não há um comando federal do governo federal da pandemia, depende de governos estaduais e também municipais. E vem dominando o time da Ponte pela direita, Felipe Albuquerque tentou chegar à marcação. A recomposição lá atrás, chegou o Vagninho tirando e arremesso lateral, e o próprio Felipe Albuquerque vai recolocar a bola em movimento para Fecim, para Felipe Albuquerque, vem para Iago, domina, bate de perto à direita para Marco Júnior, abriu lá pela direita, Felipe Albuquerque levantou na área, tirou o zagueiro Rodrigão, se assustou, mas a bola sobra com Moisés. Ele partiu em disparada para chegar primeiro que o Natanael, recua para Ivan Quaresma. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. E na sequência vem aí o intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes aqui, Curitiba 1-0. Tá vencendo a Ponte Preta. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, amigo Batista. Passando novamente aí o gol, né? O chute e realmente, né? Fazendo aí. Qual é o Val? O Val chutou. Tem aí um chute assim com um desvio assim, mas realmente. Não desviou não, viu, Edu? Oi? Não desviou em ninguém, não. Não, tô dizendo, não é desvio, é... Uma curva, né? com cheia de guizos, né? Luzes de neon também. Mas aí, esse uniforme da Ponte aí é difícil, ou é tudo preto ou tudo branco, mas hoje é camisa preta e calção branco, Lupe. É verdade, né? Meia preta, porque o calção do Coritiba é preto, né, também, então acho que por conta dessa combinação. E o Val, autor do gol do Coritiba, fala a respeito desse primeiro tempo, ele que marcou um golaço, é claro, contou com a colaboração do Ivan Quaresma. Val marcou o terceiro gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro e fala do comportamento do Coxa para a segunda etapa, para quem sabe conquistar o título simbólico do primeiro turno da Série B. Sim, é uma característica minha, o chute de longa distância. Eu acho que fizemos o gol, acho que, como você falou, acho que ficamos um pouco confortáveis, mas agora ver o que o professor tem para falar para poder voltar para o segundo tempo ligado e sair com a vitória daqui. Esse o Val marcou o gol do Coritiba, não vi ninguém ali do lado da Ponte Preta, não sei se alguém vai falar sobre essa derrota da Ponte no primeiro tempo por 1-0, e a Macaca então vai, por enquanto, terminando o primeiro turno sem vencer fora de casa. E o Rodrigão, atacante da Ponte Preta, que já jogou no Coxa, vai falar a respeito do comportamento da equipe da Ponte Preta na primeira etapa, lá na capital paranaense. Primeira vitória como visitante na Série B. Boa noite. A gente sabe também da qualidade do time do Coritiba, né? A gente sabe que é muito difícil jogar aqui no Couto. Eu passei por aqui, sei como é que é. Só que a gente precisa concentrar mais um pouco. A gente precisa acertar alguns erros do primeiro tempo, encaixar um pouco a marcação de novo e a busca do primeiro gol depois da busca da vitória. Esse é o Rodrigão, atacante da Macaca, falando a respeito do primeiro tempo, vitória do Coritiba 1-0, Edu. Esse chute aí que tá passando aí, você quer ver? Isso aí foi há 4 minutos esse lance, rapaz. O Moisés cobrou lateral, passou pelo Vini Locatelli, disputou a bola, não pegou, sobrou pro Rodrigão. Entrada da área, bateu e foi pra fora. Bom, é o seguinte, intervalo, Libertadores, Allianz Parque, Palmeiras 1, São Paulo 0, gol do Rafael Veiga. O Palmeiras vai se classificando à próxima fase da Libertadores. Por falar nisso, em Sul-Americana, o Bragantino está na próxima fase, hein? Bragantino vai para as quartas de final da Sul-Americana em Bragança. Red Bull Bragantino 1, Rosário Central 0, não é semifinal ainda não, hein? Ele vai para as quartas, porque é oitavas de final, quartas de final. O Bragantino vai se classificar para as quartas de final, tá? Ganhou na Argentina, no Rosário Central, e ganhou hoje também. E na Série B terminou Confiança 1 e Remo 2, Náutico 0, Cruzeiro 1. Estamos no intervalo lá em São Luís, Sampaio Correia 0, Avaí 1, hein? E o Coritiba vencendo 1-0 a Ponte. O Coritiba
já estava na liderança e vai para 36 na liderança. O Avaí, segundo colocado nesse momento, com 33. CRB tem 32, é o terceiro colocado. Em quarto é o Goiás com 31. Bom, vamos lá, CH. 1-0, o gol do Val. CH, Coritiba vence. Oi, CH. Edu, agora sim, me perdoe pelo branco aí. É o seguinte, a Ponte começou mal e terminou bem o primeiro tempo. Começou distante, marcando de maneira frouxa, distante, sem pegada. E o gol saiu numa liberdade, né? Que o Val teve. Ele veio com a bola dominada, chutou de fora da área, muito distante. E para mim o Ivan Quaresma tomou um frango. E quando você toma um gol a 8 minutos, a principal preocupação é emocional. Emocional puro. Você vai para um jogo fora de casa contra o líder do campeonato e toma um gol a 8 minutos com um frango do seu goleiro, do capitão do time, não tem jeito de você não se descontrolar. E a Ponte demorou mais ou menos uns 15 minutos para entrar no jogo de novo. Ainda bem que entrou. Conseguiu, dentro do próprio primeiro tempo, com as dificuldades que o meio-campo apresentou, se encontrar. E duas coisas aconteceram, pelo menos no posicionamento à distância pela televisão. A distância do Marcos Júnior, dos seus marcadores, do Locatelli e do Fecim, diminuiu. E também por isso, a Ponte ficou mais competitiva, roubou pelo menos 4 bolas e encaixou contra-ataque. O Moisés não empatou o jogo por um detalhe. Ele deitou o Henrique 2 vezes. O Henrique, essa noite, com toda certeza, ele terá pesadelos com Moisés. Porque todas, mano a mano, ele sentou o Henrique pelo lado esquerdo. Ele sempre e o Rodrigão, não é? Foram as principais peças, para mim, desse primeiro tempo, mas após os 26 minutos, quando a Ponte colocou os nervos no lugar. O primeiro tempo mostrou para mim que é possível empatar o jogo, desde que não aconteça o que aconteceu há 8 minutos. Aí não tem jeito. Outro golpe desse, um erro individual, a Ponte vai jogar a possibilidade de empate ou até de vitória na lata do lixo. Então, a volta para o segundo tempo tem que ser com a mesma pegada, diminuição de espaço do meio-campo, que é o principal setor onde tudo acontece no Coritiba. Esse meio-campo, com William Farias, Val, Robinho e o Igor Paixão, que às vezes abre, às vezes vem por dentro, eles ditam o jogo para a bola ser pifada lá na frente para o Gamalho e para o Vagninho. Esse é o jogo do Coxa. Então a Ponte terminou o primeiro tempo neutralizando esse meio-campo, tanto é que quase equilibrou a posse de bola, que com 25 minutos era muito maior do Coxa. Repito, a Ponte começou mal e terminou bem o primeiro tempo. Esse é o jogo. Um jogo de diminuição de espaço, de time aguerrido, com vontade, mas principalmente não deixar essa bola do Coritiba circular na intermediária de ataque, que é na frente dos zagueiros, é entre a primeira e segunda linha. A Ponte não pode dar esse espaço. Eu fiz esse comparativo no último comentário que fiz no primeiro tempo. Quando a Ponte tenta fazer o mesmo, o Coritiba diminui na hora os espaços. Ou vem os jogadores de frente para fazer 2 contra 1, ou a última linha empurra a segunda linha para não acontecer espaço. Esse é o segredo do jogo. Agora, o principal de tudo é encaixar um contra-ataque. A estratégia está certa. O jeito de tomar bola e bola no Moisés para tentar empatar o jogo. Agora, a execução sem a bola precisa ser mais atenta, mais inteligente. Repito, não pode, na volta do segundo tempo, ter moleza. Tem que voltar para o segundo tempo, Edu, como terminou o primeiro tempo. Eu terminei gostando da Ponte, mas o início é que determinou, por enquanto, 1-0 para o Coxa, e lamento muito o frango do Ivan, que não merece. Acontece, mas nesse momento, graças ao seu frango, a Ponte está perdendo por 1-0. Olha, aqui uma correção, o Bragantino realmente foi para a semifinal, viu? Semifinal, Bragantino ganhou de 4-3 o Rosário Central na Argentina, ganhou hoje em Bragança 1-0, jogo da volta, está na semifinal e pode pegar o Santos, hein? O Santos ganhou do Libertad 2-1, jogo da volta é quinta-feira lá no Defensores del Chaco, lá no Paraguai,
Então, se o Santos passar da Red Bull, Bragantino e Santos na semifinal da Sul-Americana. Vamos lá, alô Simões de Vinhedo, o Ivan depois da cirurgia não é mesmo, seu Edu, foi um frango, deixa eu ver o que mais aqui, gol bizarro aí do Curitiba, boa noite Edu, olha, tira o Locatelli e coloca o Camilo, Locatelli não marca, não cria, vamos ser mais agressivos e surpreender o Curitiba, abraços do Fábio Wilson, do São Fernando. Edu, pergunta para o Lupe se está acontecendo alguma coisa com o goleiro Ivan, falhou contra o Vitória, falou no segundo gol do Confiança e agora contra o Curitiba. Vamos lá, vamos pro intervalo. Daqui a pouco o Zorzinho vai falar. 22h26, 1-0 a Ponte perde. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Alfa, Soft, Bege, Polido 80x80, Incepa, apenas R$ 89,90. Kit Gabinete Gaveteiro de 50, com porta e cuba, CQ35, Irazu, cor branco ou castanho com branco. Roca, apenas R$ 849,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite! Telha Norte, viva a sua casa! Tem rede balançando. É bola na rede! Vamos lá, 4 minutos, o lance que nasce de um lateral. E o Moisés chega, dá o bote, a bola tocou no adversário, Moisés cobra arremesso lateral, vem, Rodrigão, pé direito, bateu, vai embora, pra fora pela linha de fundo, depois da cobrança de arremesso lateral rápido do Moisés, a bola veio pro Locatelli. Bom, depois de 8 minutos acontece o gol do Curitiba, o chute do Val, 1-0, e aí tem um lance aqui a 19, o Alexandre, 19 minutos. O Moisés tabela com o Rodrigão, o Moisés entra na área, fica cara a cara com o Wilson, hein, Batistão? Rodrigão dominou, soltou para Moisés, entrou na área, vai fazer, pé direito, bateu, defendeu o Wilson, voltou Moisés, tocou nela, ela passou pela extensão da área, sobrou com o Fessinho. Essa foi a grande chance da Ponte empatar, né, a 19 minutos. É isso aí, 1-0, vem o seu Curitiba, vamos ouvir aqui Gleger Zorzin. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Chega lá, Gleger. Olha, Edu, claro, o Ivan tem muito crédito, né? O Ivan é um baita de um goleiro, um craque, mas falhou no lance. É nítido, né? Uma bola batida de longa distância, muito longe, diga-se de passagem, e ele definiu a bola cheia de veneno. Isso é absolutamente normal e é característica do Val, né? Esses arremates aí. E aí foi na primeira curva e aí quando tentou voltar não conseguiu, a bola entrou no meio do gol. E ele falhou no lance, 1-0 pro Coritiba. Mas olha, eu gostei da postura da Ponte, tá? Gostei desde o início. O Coritiba teve só esse chute de fora da área. Não consegue evoluir jogadas. Teve um lance ali que tentou numa jogada numa triangulação que o Rafael Santos faz um corte no cruzamento, mas o Ivan não pegou na bola. A primeira linha bem postada. Tô gostando da participação do Albuquerque. Tô gostando da participação do Rafael Santos. Ambos chegando ao ataque, dando opções, alternativas. Tô gostando do Marco Júnior. Tá bem posicionado, né? Tá fazendo uma marcação ali. No momento em que o Robinho escapa, né? O Igor Paixão dá uma escapada por ali também. Ele encosta, ele tá sempre bem posicionado. Sempre fazendo a leitura de jogo, né? O Locatelli só que precisa entrar um pouco mais na partida, né? O Fessinho se movimenta bem, aparece, joga um pouco mais aqui pro lado esquerdo, né? Dando ali agora uma assessoria ao Iago, né? Aliás, ao lado direito, desculpe. Você dando uma assessoria ao Iago, até então era pro Niltinho, o Iago entrando ali e o Fessinho sempre por ali, criando algumas alternativas. E é inteligente essa jogada, porque o que acontece?
Todas as vezes que começam a triangular aqui, a virada de jogo pega o Moisés sozinho. E aí é o mano a mano, e aí é a hora de encarar, né? E usar toda a característica do Moisés, que no 1 contra 1 tem muita facilidade. Então, a Ponte faz um bom jogo, tá bem posicionada, tá organizada. O time da Ponte tá organizado, né? Tá bem postada, evolui as jogadas de ataque, teve a chance de empatar o jogo em algumas alternativas. Tem que caprichar um pouco mais. Nós conversávamos aqui em off, né, Edu? O Cleilton, ele tem facilidade de subir de cabeça, né? Mas ele, na hora de golpear, ele tem dificuldade, né? Ele tem uma facilidade em ganhar a bola de cabeça, na altura, na impulsão, mas na hora de golpear parece que ele tem uma certa dificuldade. Teve 2 cruzamentos, teve uma lá que o Rodrigão deu uma ajeitada pra ele, pô, ali bota o corpo, né? Ele é grandão, forte, bota o corpo, vem, golpeia do lado, tira do Wilson, faz o gol, pô. Né? Então, mas caprichar um pouquinho mais isso aí. A Ponte tá evoluindo jogadas, tá? Teve uma posse de bola legal, tá conseguindo chegar, alguns arremates de fora. Nós estamos vendo agora aí o Albuquerque, né? Que tá aparecendo bem ali pelo lado direito. O Rafael Santos, um pouco mais, né? Tá bem no jogo, defensivamente falando. Mas apareceu um pouco mais aí para fazer o Moisés, para ter esse desencaixe de marcação, para clarear um pouco as coisas pro Moisés. O Curitiba já detectou, né? Já marca um pouco mais, já tem um homem na sobra. Todas as vezes que o Moisés ganha uma jogada ali, a gente percebe que o Henrique sai pro primeiro combate, mas sempre tem o outro ali fechando para ter essa cobertura na hora em que a Ponte ataca pelo lado esquerdo. Então, são pequenos ajustes. A estratégia tá muito boa, a linha tá no ponto certinho, né? Você vê que o Curitiba, só no lance do gol mesmo que deram um pouco de espaço, né, que foi no começo da partida. Mas a hora que o Coritiba tem a bola, a Ponte dificulta um pouco, faz eles lançarem essa bola e se reposiciona para a segunda bola. Então, eu tô gostando. Eu acho que se a Ponte mantiver essa estratégia e essa postura e intensidade, empata a partida. E vai começar o segundo tempo, Edu Pinheiro. Muito bem, vai começar o segundo tempo. Será que tem alterações? Já o Lupe vai informar. Por enquanto, o Coritiba vence 1-0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, na sua narração espetacular, aqui é ele mesmo. Carlos Batista. Valeu, meu caro Edu Pinheiro, que comandou o intervalo inteligente, diferente do rádio do Brasil. Vai começar o segundo tempo. Saída de bola pertence ao time do Coritiba, já que no primeiro tempo quem saiu jogando foi a Ponte. Apita o árbitro. A bola está rolando em Curitiba. Carlos Batista. Boiou de novo o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! O segundo tempo, domina pela direita o time do Coxa Branca, Natanael, a bola foi recuada, 1-0. Time do Coxa Branca está vencendo a partida. Lançamento lá do outro lado pela esquerda, domina, vem pro jogo. Escapa Igor Paixão, batendo pela meia direita, Val, limpou o pé canhoto, disparo. A bola bateu no paredão da Macaca. Volta com Marcos Júnior para Locatelli, faz o lançamento por dentro para Fecim. Ele encontra a marcação pesada do Castan. Mas o rebote apareceu para Moisés de calcanhar, ele aciona o Rodrigão. Já ia levando na finta, mas chegou a marcação, a bola saiu, é arremesso lateral. Vem a Ponte para fazer a cobrança. Antônio Lupe, alguma alteração para o segundo tempo? No intervalo não, nenhuma das equipes elas mexeram para a segunda etapa, com exceção da Ponte. No primeiro tempo saiu o Niltinho, entrou o Iago com a 71. Rafael Santos cobrou arremesso lateral para Moisés no fundo do campo, dominou, recuou, Rafael Santos meteu o pé canhoto, levantou na área. Henrique, o árbitro disse que não, mas a bola foi no braço do Henrique. A Ponte Preta reclama, os jogadores reclamam,
mas o árbitro não marcou. A televisão está mostrando de novo. Bola no braço, hein? Bola no braço. Bola no braço, dizendo que foi no ombro o árbitro, mas foi no braço. Pênalti claríssimo. Ponte Preta prejudicada no Couto Pereira. Se tivesse o VAR, o árbitro teria marcado o pênalti. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Concordo com você, para mim pênalti. E para você, Gleger Zorzin. Pênalti claro. Pênalti claro, Antônio Lupi quer opinar, diz aí Lupi. Pênalti. Pênalti, a Ponte Preta, portanto, foi prejudicada. Rafael Santos vem para a cobrança de falta no campo de ataque. Partiu, meteu o pé canhoto, levantou na área, toque de cabeça, vai embora. Thiago Lopes dentro da área, subiu, meteu a testa na bola. Ela foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Coxa Branca bater. Thiago Lopes, 19 anos, titular pelo segundo jogo consecutivo. Depois do cruzamento, a falta cobrada pelo Rafael Santos. Ele mandou a cabeça na bola, só que ela passou por cima da meta do Wilson. Tiro de meta para o goleiro da equipe do Coxa. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Telha Norte. Tá caído ali o jogador lateral esquerdo, Rafael Santos, dizendo que tomou uma bicanca na coxa. O quê? Bicanca. Um pontapé, uma bicuda. Ah, sim. O árbitro nem tchum. Domina a bola no campo de defesa, Thiago Lopes. Recolhe, domina. Gosto demais desse Thiago Lopes, hein? O cara é calmo, tranquilo. Não tem, assim com ele, não tem pressão. Ele joga simples. Ele joga tão simples que dá até vontade de jogar. Lançamento no campo de ataque, se tivesse algum talento, né? Vem lá atrás o time do Curitiba, erra o passe, Locatelli pegou e dominou, já leva com a perna direita, Locatelli tocou por dentro, escapa Marco Júnior, recolheu, dominou, soltando pela meia direita no campo de ataque, se manda, vai Iago para levar a bola pela direita, rolou Felipe Albuquerque para Iago, cruzou na área para Fecim, Fecim sai da área, vai derivando lá pela linha de fundo, chega por baixo, Guilherme Biro tira, é arremesso lateral, vem pra bola pela direita, Felipe Albuquerque para Marco Júnior, dominou, voltou no Albuquerque, ele partiu, levou para a linha de fundo, ameaçou cruzamento, errou, perdeu, Biro tomou dele, armou o contra-golpe, vem lá atrás, afasta, não conseguiu dominar Léo Gamalho, o árbitro parou, marcou uma falta. Marcou uma falta anterior, a falta foi para Ponte Preta, a falta do Léo Gamalho. Falta para Macaca bater lá no centro do campo, falta do Léo Gamalho no Thiago Lopes. Ele chegou empurrando por trás, o árbitro atento, ligado, marcou. Domina, se manda pela direita, vem Locatelli, ele realiza o lance, soltando para Rafael Santos, domina para, recua para Locatelli. Domina, soltando por dentro, vem para Cleilton, bate, ele perto a direita, lá pela direita no campo de ataque. Vem para a bola Felipe Albuquerque, para Marco Júnior. Ele domina, gira, recua, chama Cleilton, avança no campo de ataque, mete o pé canhoto, abriu bem lá pela ponta direita para Iago. Dominou, rolou para Marco Júnior, volta no Iago, ele toca da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra para Rafael Santos, para Moisés, dominou, levou na perna direita, ameaçou, estava cercado, volta a bola pela esquerda, Locatelli abriu na lateral para Rafael Santos, voltou para Locatelli, recolhe, domina, bate de perna direita, na inversão pela direita, vem para Felipe Albuquerque, cochilou. Mais tranquilo lá atrás, já vem Cleilton para recuar. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, a Ponte desce, vem com Rafael Santos, dominou para Vini Locatelli. Ele recolheu na perna direita, inverte o jogo, passe completamente equivocado. Mandou um passe torto lá do outro lado para a linha lateral e desperdiçou o ataque da Macaca. Quase 7, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona aqui, Couto Pereira em Curitiba, capital do Paraná.
Coritiba 1, Ponte Preta 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, Libertadores, segundo tempo, Palmeiras 1, São Paulo 0. Esse é encerrado na Série B, Náutico 0, Cruzeiro 1. Diz aqui o Júlio do Taquaral, hein? O Batista vai narrar o gol de empate da Ponte antes dos 20 minutos. É que esse Edu Pinheiro é seco, hein? É no break, é no break. Vou narrar não só o gol de empate que será daqui a pouco, mas também o gol da virada da Macaca. Vencerá, placar de 2-1 no Couto Pereira. Levanta o Wilson. Ele bate, levanta no campo de ataque, placar de 1-0, 7 minutos, quase 8. Desce o Coxa Branca, vem pela esquerda Guilherme Biro. Lançou, vem bem, Felipe Albuquerque. Chega, gira, tira, afasta, domina no campo de defesa, bate rasteirinho. A bola para lateral pela direita, Festina, recomposição, recua, chama lá pela direita, Thiago Lopes levanta, erra o passe, vem o William Farias. Tirando e afastando, faz no giro para fazer o passe, tocando pela meia esquerda. Levantamento lá pela canhota, placar de 1-0, tá vencendo o jogo. Vem pra bola, Guilherme Biro tentou cruzamento em cima da marcação, tira lá atrás. Marco Júnior, a bola sobra pela direita, Iago domina, recua para Felipe Albuquerque, lá atrás, sai dominando no campo de defesa. Em Thiago Lopes, levanta ele perto esquerda, na lateral para Rafael Santos. Ele toca e pega, ele volta a ponte lá atrás, sai dominando. A bola com Cleilton pela metade da quarta zaga, vira lá do outro lado pela meia direita no campo de defesa para Felipe Albuquerque, para Iago, dominou na velocidade para Rodrigão, ameaçou, vai bater, bateu fraquinho, bateu em cima da marcação, não tinha inclinação para bater. Poderia ter feito o passe, Moisés já chegava pela esquerda, mas a Ponte tem a posse de bola, Cleilton para Locatelli, passe pela esquerda no campo de ataque para Rafael Santos, ele domina e recua, chama Locatelli, a saída de 3 no campo de defesa da Macaca, agora com Vini Locatelli, toca a bola pela direita, vem dominando o Thiago Lopes devolve a bola para o Locatelli, a bola não sai dali, agora apareceu também Marco Júnior, dominando, soltando para Thiago Lopes, enfiou o pé direito, abriu bem na ponta canhota para Moisés, dominou, rolou para Rafael Santos. Ele chegou mole na jogada, Natanael tomou dele, tocando para Robinho, vem no contragolpe, o time do Coxa Branca vencendo a partida, placar de 1-0. Val dominou, soltou o jogo no campo de ataque, vem para a bola. Tenta a passagem, Igor Paixão, rolou pela esquerda, trabalha o jogo tentando a passagem por dentro, vem para a bola Val. Recolheu, chegou Fecina, marcação, tocando na lateral com Guilherme Biro, volta a bola para Val, dominou, pé direito, bateu de longe, Ivan Quaresma. Agora fez a defesa, o chute saiu, o rasteiro do Val, Antônio Lupi. Eu tô contando, quinto chute do Val de fora da área. Mais um em direção ao gol, só que dessa vez Ivan Quaresma agarrou firme e não deu rebote. 1-0 Coxa. Olha, eu gostaria até de ouvir os comentaristas, mas esse Val, o marcador dele é o Locatelli, hein? Desde o primeiro tempo, inclusive com relação ao gol, o Locatelli tá dando mole, porque é o Locatelli que volta e faz aquela saída de 3 ali, ó. Como tá saindo agora, ó, os dois zagueiros, Thiago Lopes e o Cleilton, e o Locatelli. E aí, esse Val que já fez um gol, e a quinta vez, disse aí o Antônio Lupi, que ele finaliza. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. Marco Júnior para Moisés, centralizado, abriu na lateral da grande área, Rafael Santos, bateu cruzado, a bola foi para a área, tira o zagueiro, a bola voltou, dominou pela direita no campo de ataque, Felipe Albuquerque, abriu na lateral, vem Iago, recolheu, levou para a penta canhota, voltou no Felipe Albuquerque, levantou na área para Rodrigão, subiu lá atrás de cabeça, tira Henrique. A bola voltou, dominou, vem para a bola Cleilton na frente para Marco Júnior, para Locatelli, domina pela meia direita, entregando para Felipe Albuquerque, ele recua. Thiago Lopes entrou no círculo central, toca recuado, mas ainda no campo de ataque para Cleilton, para Moisés, abriu na lateral pela esquerda, veio com o pé mole, Rafael Santos e o árbitro parou, marcou. Entrada forte do Natanael.
O árbitro parou, marcou falta para Macaca bater. E o Rafael Santos, ele tirou o pé, porque senão o Natanael, camisa de número 16, ia chegar forte em cima do lateral esquerdo da equipe da Macaca. É falta para Ponte Preta, lado esquerdo. Vem bola na área do Coritiba. Saiu o cartão ou não? Não, só na conversa. Lance para cartão, hein? Lance para cartão é que o Rafael Santos agora ele foi de circo. Ele pulou porque senão, e vem pra bola, Moisés, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, tira, afasta a zaga do time do Coxa Branca, a bola vai pra linha de fundo. Iago estava na bola, preferiu o arremesso lateral, porque a marcação vinha por trás, ele domina, a marcação chegava. Preferiu arremesso lateral. Felipe Albuquerque está autorizado pelo jeitão. Vai usar a força do braço. Ele pede mais gente na área. Autorizado. Felipe Albuquerque para Rodrigão. Ele subiu, a bola voltou, meteu o pé direito. A bola foi do outro lado. Moisés saiu em disparada. Foi lá na linha de fundo. Pegou, dominou, levou em cima da marcação. No drible. Entrou na área, deu um tapa com o lado externo. A bola tocou no Henrique. Foi embora. Para fora pela linha de fundo. O Henrique está sendo feito de gato e sapato. Agora ele perdeu a esportiva com o Rodrigão. Escanteio para Macaca bater. E é o que o CH disse no comentário. O Henrique vai sonhar com o Moisés pelo menos umas 3 noites. É escanteio para Ponte Preta, segundo da Macaca no jogo. Só que agora o árbitro chama o Rodrigão e o Henrique. Eles bateram boca, discutiram. Um xingou o outro xingou um. E o árbitro falou que acabou. É escanteio para Macaca, Moisés na bola. Moisés vem para a cobrança de escanteio. Pé direito, levantou no primeiro pau. A bola não chegou no Vini Locatelli. Chegou Paixão, insistiu pelo alto e depois por baixo conseguiu armar o contragolpe. Lançando no campo de ataque em cima da Robinho pela ponta direita, bate, levanta da direita para a esquerda. Bolão para Wagninho, dominou, entrou na área, limpou, tentou fazer a finta, foi absorvido, tragado pela marcação. A bola voltou, sobrou com o time do Coritiba. Henrique toca na bola, entregando pela esquerda, aliás é o Guilherme Faria, o William Farias. Ele domina, gira o corpo, vem para dentro do círculo central, vem escapando do campo de ataque o William Farias. Levou na perna direita, abriu na ponta, vem bem lá atrás, Felipe Albuquerque tirou, a bola sobrou pela esquerda, lançamento para Léo Gamalho, ele faz a parede, a bola volta com o Robinho, abriu pela direita no campo de ataque para passada no lance de Natanael, ele dominou, voltou, vem com Val dominou, a bola foi recuada, vem para Natanael, para Henrique, gira no campo de ataque o time do Coritiba na marca de quase 15 da etapa final, placar de 1-0, gol a 8 no primeiro tempo. Henrique levantou no campo de ataque para Guilherme Biro, chega bem lá atrás, tira o time da Macaca, vem Felipe Albuquerque no contragolpe, placar de 1-0, tá perdendo a Macaca, se manda em água, a bola saiu para a linha lateral, é arremesso para o time do Coxa Branca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. 2 lojas em Campinas, Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. E Rua Armando Frederico Renganeschi 168, no Jardim Aurélia, no Ouro Verde em Campinas, nova loja já inaugurada. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Igor Paixão, lá vem o time do Coritiba, meteu o pé direito, lançou do outro lado para Wagninho. Ele dominou, rolou para a entrada da grande área para Robinho, girou, 2 a marcá-lo agora. Dobra a marcação, chega mais um, ainda Robinho levantou para Léo Gamalho. Subiu o Cleiton de cabeça, tira, a bola sobrou com Vini Locatelli. Tocou para Fecim, falta nele, o árbitro parou, marcou. E a Bandeirantes marca. 16 minutos passados, etapa final, placar do jogo na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Couto Pereira em Curitiba, Curitiba 1, Ponte Preta 0. Ainda a Série B, Sampaio Correia 0, Avaí 1, estamos no segundo tempo e também segundo tempo, Palmeiras 1, São Paulo 0, Libertadores, o Palmeiras vai se classificando, o charutinho do Parque São Quirino, a Ponte melhorou, seu Edu, pode empatar. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mexeu, vai. No Coritiba, 2 modificações, Robinho com a 20 foi embora, Robinho 20 tá fora, Rafinha, camisa 7, tá no jogo. E o Léo Gamalho com a 9 também foi embora e entrou 17, o Gui Azevedo. Gui Azevedo tá no jogo, as 2 modificações no Coxa. Na Ponte, Fecim com a 20 foi embora, 10, Camilo tá no jogo. Camilo entrando aos 17,5. Quero ouvir os comentaristas sobre aquela questão do Locatelli, né? Afrouxando a marcação no Val. Começa com você, Gleger Zorzin. Olha, Batista, é o posicionamento, né? O Locatelli tá posicionado ali um pouco mais à frente. E às vezes o Val evolui usando o corredor. Eu acho que a marcação tem que ser inicial lá na frente, né? Porque ele vem de trás. Claro que ele participa, está num setor onde evolui as jogadas, mas não é o único culpado para os arremates. Domina o time da Ponte, Rodrigão rolou para Moisés, abriu pela direita, se manda lá dentro da grande área, Iago pela direita, Albuquerque levantou na área, tira Henrique, na cabeça de Camilo, a bola voltou com Locatelli, outra vez para Camilo, Camilo para Vini, Locatelli lançou para Iago, ele não dominou, perdeu lá atrás, concluindo Gleger. Então eu não acho que ele é o único culpado para esses arremates do Val. Claro que está ali no setor, mas ele está posicionado e o Val vem de trás, né? Então, o pessoal da frente ali que tem que fazer essa primeira marcação para dificultar um pouco. Mas o Locatelli sempre tem muita dificuldade, né? Nessa saída, nesse posicionamento, nessa transição, ele tem muita dificuldade. Hoje faz uma partida regular. E para você, Carlos Henrique, o bate pesado, falando também aí da alteração na Macaca. Eu acho que o meio-campo precisa ter mais uma modificação. Eu não gosto do posicionamento do Locatelli sem a bola, como não estava gostando do Fecim. O primeiro tempo apontou que melhorou a marcação, voltou com pegada, organizado, mas ainda distante. Bem observado por você. Eu também poria no jogo o Léo Naldi, não é? Já. A entrada do Camilo eu gosto e a Ponte está bem no jogo nesse momento. Placar de 1-0, a Macaca tá perdendo, vem Camilo tocando para Moisés, domina pela meia direita, ele vem centralizado para fazer o passe atrás, conseguiu chegar Rodrigão para Locatelli, para Camilo, dominou pela direita, recolheu, vai em cima da marcação, centralizou para Moisés, ele tentou a passagem, pau nele. O árbitro parou, marcou falta para Macaca bater. E a falta foi do jogador do Coritiba que tem a camisa número 18 nas costas, o Guilherme Biro. Foi o Guilherme Biro que fez a falta em cima do Moisés. O árbitro mais uma vez só na conversa e o Moisés, perdão, foi o Natanael, camisa de número 16, Guilherme Biro já tem amarelo. Eu ia falar que ficou barato para ele, mas foi o Natanael, número 16. É uma falta frontal ao gol do Wilson. Camilo tá por ali, organiza a sua barreira. Camilo pega muito bem na bola. Rafael Santos também tá ali. Camilo e Rafael Santos, os candidatos para a cobrança. 20 minutos passados, etapa final. 1-0 para o Coritiba. 4 homens na composição da barreira e mais um agachado ali embaixo da barreira. Vem pra bola o time da Macaca para a batida. Cobrança de falta, bola parada. Camilo é um dos candidatos, o outro Rafael Santos autorizado. Camilo arma, aperta a direita, Rafael Santos aperta a esquerda, momento de grande expectativa, a Ponte vai para o empate no Couto Pereira, vem para a bola, Camilo, pé direito, bateu, explodiu na barreira. Barreira muito próxima, andou, o árbitro cochilou, não viu, escanteio para Macaca bater. Terceiro escanteio da Ponte Preta no jogo, pelo lado direito, Camilo chutou a falta, a bola explodiu na barreira e se perdeu pela linha de fundo. Vem bola na área do Coxa, escanteio para Macaca. Escanteio para Macaca, 21 minutos passados, etapa final. Camilo vai para a bola, toma posição para fazer a cobrança. Aliás, o Rafael Santos, Camilo na área. Rafael Santos levantou fechado.
Vem o Wilson, chega de soco, tira, a bola sobrou com Marco Júnior. É o último homem do time da Macaca. Entrega pela direita para Iago, volta no Marco Júnior. Ele vai recuar tudo lá para a entrada da grande área para Ivan Quaresma. Sai dominando, toca a bola de volta para Marco Júnior. Hoje tendo a oportunidade para ser titular no lugar do André Luiz. Para Camilo, lançou para Moisés, se manda pela ponta, meteu o pé direito, cruzou na área, tira Henrique. Afasta a bola, voltou com o time da Macaca. Marco Júnior, ele recua entregando para Cleilton no campo de defesa, dali para Vini Locatelli dentro do círculo central. Passe errado do Locatelli. Arma o contra-golpe, vem o time do Coritiba vencendo o jogo, placar de 1-0. Bola aberta, Rafinha se manda, vai em cima de Felipe Albuquerque, lançou na área pela direita, chega na hora H. Chega, tira Rafael Santos, mas chegou na hora H. Erro de passe de Locatelli na frente, um cruzamento venenoso. E o Igor Paixão, a bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio pro Coxa Branca bater. Providencial o corte do camisa meia dúzia do Rafael Santos, porque o Rafinha já estava prontinho para finalizar no segundo pau. Tem escanteio o Coritiba, é o segundo escanteio do Coxa no jogo. Rafinha com a 7 na bola. Rafinha vem pra bola, pra cobrança de escanteio, 22, etapa final, 1-0 Coxa. Partiu o pé direito, levantou na área. Subiu bem lá atrás, tira Thiago Lopes. A bola no campo de defesa vai sobrando com o time do Coritiba que vence o jogo, placar de 1-0. 23 minutos passados, etapa final. Trabalha centralizando a jogada, círculo central em Henrique, roda para Castan, para Biro pela esquerda. Ele bate por dentro, vem para William Farias, volta a bola para Biro, Guilherme Biro vai recuar para Castan. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Domina o time da Macaca, vem Moisés na entrada da área para Rodrigão, ele não conseguiu dominar. O domínio do Rodrigão é terrível e vem no contra-golpe, se manda Paixão, tentou o passe, a bola tocou no Cleilton, voltou, a bola sobrou, vem pra bola, pé direito, bateu, é gol! Vagninho, gol do Coritiba! Na marca de 24 minutos passados, etapa final. A bola na entrada da área. Houve um chute, a bola tocou no Cleilton, voltou com o Vagninho na entrada da área. Ele bateu de pé da direita, enganou completamente o Ivan Quaresma. Mandou a bola no fundo do gol da Macaca. Vagninho marca o segundo. Coritiba 2, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Contra-ataque, assim que o Coritiba vem atuando na segunda etapa. Rodrigão perdeu a bola lá no campo de ataque. Com velocidade, o Coxa veio e o Vagninho driblou o Albuquerque, deixou o Albuquerque completamente tonto e também o Ivan Quaresma. Teve o trabalho apenas de finalizar no canto esquerdo, sem chances para o goleiro da Macaca. Vagninho marca o quinto gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro, o segundo do Coritiba no jogo. Tá no placar do Couto Pereira, Coritiba 2, Ponte 0. E eu sigo com o giro do placar no Couto Pereira em Curitiba. Coritiba 2, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Olha, segundo gol do Avaí, Lourenço. Marquem lá em São Luís. Sampaio Correia 0, Avaí 2. O Avaí, segundo colocado. Em primeiro, Curitiba agora, né? Curitiba já estava, aumenta sua liderança. E segundo gol do Palmeiras na Libertadores. Dudu marca. Segundo tempo, Palmeiras 2, São Paulo 0. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br.
E vem, domina Igor Paixão, passa o pé direito em cima da bola, tentou a pedalada, rolou para dentro da grande área. Vini Locatelli chegou bem para afastar, tira. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br e Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Felipe Albuquerque domina no campo de ataque, rola a bola entregando pela meia direita para Marco Júnior. Ele dá um toque nela, rolou para Iago, a bola voltou, Marco Júnior meteu no fundo do campo, Felipe Albuquerque cruzou direto. Cruzamento fácil para o Wilson, que chegou, encaixou firme e caiu com ela dominada. Ouvindo os comentaristas, Carlos Henrique, o bate pesado, segundo gol do Coritiba, 2-0. A Ponte não marca nada e nem ninguém. Contragolpe é um Deus nos acuda em CH. Não pode o Rodrigão dominar aquela bola no passe do Moisés da maneira que ele dominou, né? Dominou de canela e a contracarga, a Ponte estava desarrumada. Totalmente desarrumada quando a Ponte tinha volume e estava melhor em campo. Estava dominando o jogo. Agora não pode tomar um gol de contra-ataque. Eu também não entendi o seu Ivan. Apesar de ter sido um golaço. Eu não estou falando que foi frango dele, mas o Wagner deu um tapa no canto esquerdo, o Ivan caiu para o direito. Bom, de qualquer maneira, para mim, a contracarga e o grande erro desta jogada foi a falta de domínio lá na frente do Rodrigão. Ficou mais difícil, né, Batista? Bom, Gleger, você é o especialista, pode falar aí do lance do Wagninho com o Ivan Quaresma. Tirou ele da jogada, né, Batista? Deslocou, né? Fez o movimento ali, aparentemente quase na entrada da grande área, difícil. Tem a gente na frente do Ivan também, acho que não teve culpa, mas a Ponte não pode, né, tomar o gol da forma com que tomou. Aliás, os dois gols, né? Os dois gols. O primeiro, uma falha, e o segundo, novamente, uma falha lá num domínio de bola, e a recomposição ficou um pouco lenta, e o Coritiba foi e matou o jogo. Vamos ver o que preparando o Kleina aí, porque agora 2-0 já estava difícil. Agora ficou pior. Kevin, Leonaldi e João Veras. A última parada do Kleina, as últimas 3 modificações. O Kleina, infelizmente, ele tem essa mania de demorar demais para mexer, né? O CH vinha falando disso já há algum tempo, que era para tirar de campo o Vini Locatelli, colocar o Leonaldi. E ele não fez a alteração, esperou tomar o segundo gol. E agora que vai fazer a alteração, ainda tem que esperar a bola parar, tudo isso, aquela coisa. E o tempo vai comendo, o tempo vai passando. A Ponte tem que fazer um gol aí urgentemente para voltar para o jogo, para tentar um empate. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. Vamos lá, nas modificações, Batista, 2-25. Então tá saindo o Felipe Albuquerque com a 2, entrando o 25, Kevin. Kevin com a 25 está no jogo. Na verdade, a terceira alteração do técnico Gilson Kleina. Marco Júnior saiu para a entrada do Leonaldi. Leonaldi com a camisa 18. E o Rodrigão 99 foi embora, entrou o 45, João Veras. O Gilson Kleina não tem mais alterações no jogo. Portanto, quinta alteração. Gilson Kleina queima todas as alterações com 29 minutos. Rodrigão saiu meio desenchavido, né? Porque o último lance dele foi sofrível, hein? Deu na canela, deu no tornozelo. Rodrigão, para dominar uma bola, é realmente um sufoco. E no contra-ataque, tô querendo culpar o Rodrigão, não. Mas no contra-ataque, saiu o gol segundo do time do Coritiba e a Ponte estava bem no jogo, estava criando oportunidades. Mas toma o segundo, jogando fora de casa, fica difícil. A Ponte nesse jogo aí tinha 3 tabus para serem quebrados. 3 partidas seguidas para vencer, né? Venceu 2 e poderia vencer a terceira seguida. O último jogo que a Ponte venceu fora de casa faz muito tempo, hein? Foi no dia 22 de abril. Quanto tempo dá isso aí? 4 meses. 4 meses que não vence fora de casa. E também 20 anos que a Ponte não vence a equipe do Coritiba no Couto Pereira.
Vem pra bola, domina pela direita, João Veras, rolou, vem por dentro. Escapou Leonaldi, bateu de perna canhota, Leonaldi bateu de longe, ela subiu sem perigo, saiu, tiro de meta pro Coritiba bater. Tinha muita gente na frente, mesmo assim o Leonaldi arriscou. Camilo deu uma bronca nele, queria o passe, o que não aconteceu. Tiro de meta pro goleiro Wilson da equipe do Coxa. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. A Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. E também agora nova loja na Rua Armando Frederico Renganeschi 168, Jardim Aurélia, no Ouro Verde em Campinas. Tenta a descida, o time da Macaca vem pela ponta canhota, placar de 2-0, tá perdendo o Vini Locatelli. Pé direito tentou o cruzamento, a bola deu na defesa, vai para a linha lateral. É arremesso Rafael Santos, sai um cartão amarelo. Saiu pro Kevin, terceiro dele tá fora contra o Brusque. Dominou Rafael Santos, tentou levar. Quantos minutos estava o Kevin no campo, hein? Já para você, ele entrou com 31, cartão amarelo foi com... Ele estava 40 segundos no campo. 40 segundos, o Kevin toma o cartão amarelo, tá fora do próximo jogo. Escanteio para Macaca, Camilo, autorizado, pé direito, levantou no primeiro pau, a bola desviada, voltou, Camilo dominou, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, tira o zagueiro, a bola voltou, dominou Leonaldi pela esquerda, Rafael Santos arrumou para Camilo, pé direito, levantou na área, a bola passou por todo mundo, Castan desviou, tirou, foi embora pela linha de fundo, escanteio para Macaca bater. O Castan fez o corte porque o Cleilton já estava posicionado, agachou para fazer o cabeceio. Quinto escanteio da Ponte no jogo, Kevin na bola. Kevin está autorizado, cobrou o escanteio, mandou bola rasteira na área. Wagninho tira, a bola voltou no ponto de origem. Kevin, pé direito, levantou na área em cima do zagueiro. Camilo insistiu, cometeu a falta. O árbitro parou, ele acertou o Igor Paixão, que está caído neste momento, está estatelado. A sua informação é do Pinheiro. Terceiro do Palmeiras, Patrick de Paula, hein? Terceiro gol, Palmeiras 3, São Paulo 0. Palmeiras vai se classificando à semifinal da Libertadores. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, às 12h30 na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp. O jogo está parado, o jogador está sendo atendido dentro do campo. Já tem aí um outro jogador no aquecimento, vai mudar o time do Coritiba já. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Quem tá caído, Batista, é o camisa de número 98, o Igor Paixão, que tá caído ali na grande área da equipe do Coxa. O Camilo tentou uma bicicleta, mas atingiu o jogador do Coritiba. E daqui a pouco o Igor, camisa número 2, na equipe Coxa Branca. Olha, nenhum time fica impune em qualquer competição, permanecendo 4 meses sem ganhar uma partida fora de casa. É muita coisa. E isso sem contar que a campanha em casa da Ponte também é muito ruim. Conseguiu essas 2 vitórias em casa contra o Londrina e contra o Confiança. Bom, muito bom. Mas no contexto geral, a participação da Ponte é muito ruim. E o time, para pontuar, para pleitear a classificação entre os 4 ou então para lutar pelo título da competição, tem que rodar com mais de 70% de aproveitamento nos jogos em casa. E aí, fora de casa, não pode ficar 4 meses sem vencer uma partida. É muita coisa. A alteração no Coritiba, Antônio Lupi. Sai o 98, Igor Paixão. E entra o 2 Igor, só risca o Paixão e coloca 2, que aí tá tudo certo. Igor por Igor. E teve mais uma modificação no Coxa, já eu informo. Saiu Igor e entrou Igor. Então só troca o número das costas. É arremesso lateral. Pertence ao time do Coxa Branca, Igor. Toca pela primeira vez na bola na cobrança de arremesso lateral. O time do Coritiba
Tem uma jogada lá pela direita, não dá certo, é arremesso lateral. Na marca de 35, quase 36. Vem pra bola, Iago domina, recua, chama Camilo, que puxa o contra-golpe da Macaca. Aciona pela direita no campo de defesa, Kevin. Ele mete o pé direito para fazer o passe aberto lá pela ponta no campo de ataque. Vem pra bola, Moisés. Dominou, saiu da lateral, veio por dentro e tocou na esquerda, do outro lado para Rafael Santos. Tenta o contato com o Iago. Iago domina em cima da marcação, passou, rolou por dentro para João Veras. Prendeu, limpou, tentou levar em cima da marcação. A bola explodiu, vai para a linha de fundo. Kevin chegou, bateu em cima, precipitou. Bateu em cima do Biro, ele tira. A bola sobra com o time do Coxa Branca no campo de defesa, puxando contra-golpe. Camilo na marcação. Induziu ao erro. Vem Leonaldi, tocou para Locatelli, caiu pela meia direita, faz o passe centralizado para João Veras. Passe muito mal feito pelo Veras. Armou contra-golpe Natanael. Domina soltando o jogo para Rafinha. Ele trabalha o jogo pela meia direita. Rola. O time do Coritiba se manda no campo de ataque. Vence a partida. Placar de 2-0. E toca a bola. Val, que marcou um golaço no primeiro tempo. Ivan Quaresma também aceitou o chute de longe. Domina William Farias. Recuando. E aí vai recuar ainda mais Luciano Castan. Quer construir ou reformar? Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Telha Norte. 37 minutos é tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, o que é que a Ponte tem que fazer para marcar um gol aí e tentar voltar para o jogo? Emocionalmente o time sentiu o segundo gol, viu, Batista? Desorganizou. Algo que estava organizado, quem entrou não entrou bem até agora. Coritiba administra a partida e ficou bastante difícil, porque a Ponte precisa se acalmar. Sem se acalmar fica ainda mais complicado. Uma falta pro Coritiba lá atrás no campo de defesa. O árbitro paralisa, não puxa o cartão. E se puxar, expulsa o Kevin, né? Porque Então, mais uma vez ele já tem o cartão, né? Teve um jogo também, se não me engano, foi contra o Londrina, né, Batista? Ele recebeu o cartão amarelo no começo do jogo. 5 minutos. 5 minutos, ficou pendurado durante o jogo todo, não foi expulso. Agora ele entrou com 31 minutos, tomou o cartão com 32, 1 minuto em campo e fez uma falta que poderia ter causado a expulsão dele. Para sorte do Kevin, o árbitro ficou apenas na conversa. Falta de inteligência, né? Para não dizer outra coisa. O cara toma um cartão com 40 segundos, pô. O jogador de marcação lateral. E olha só, o zagueirão Thiago Lopes escorregou. Olha o time do Coritiba, Rafinha puxou pela direita, batida lá atrás. Primeiro erro do Thiago Lopes, ele escorregou. Tem a impressão de que não está com chuteira de trava alta, ele escorregou. A sorte é que o Coritiba se assustou com a falha do zagueiro, hein, Lupi? Contou com a sorte agora, o Thiago Lopes acabou escorregando, uma infelicidade do zagueiro. E para sorte dele, o chute foi travado pelo Cleilton. Quase o Coritiba marca o terceiro lá no Alto da Glória. Domina Kevin no campo de defesa, 39 minutos, bate de perna direita, Kevin rola para Moisés, sai da lateral, vem por dentro, toca para João Veras, ele não conseguiu dominar, é muito para o João Veras, né? Dominar um passe ligeiro assim do Moisés. Lançamento, bola longa. Thiago Lopes com Vagninho. Levou em cima do Thiago Lopes, tocou atrás. Se manda Rafinha, tocou. Vem pra bola, Vagninho cruzou pra trás. Thiago Lopes chega, tira. A bola volta, sobra com o time do Coritiba. Lançamento, bola aberta pela ponta direita. Vai pra lá, Igor. Recolhe, domina, entregando, soltando pela lateral. Dobra a marcação, vai levando lá para a linha de fundo com dificuldade. Gui Azevedo caiu, está telado, a bola foi para a linha lateral, é arremesso para Macaca bater no campo de defesa. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80 Campinas. Cobrança de arremesso lateral, Natanael domina para o time do Coxa Branca. Recua no campo de defesa, vem Castan. Ele trabalha com Guilherme Biro pela esquerda, faz o passe, tenta o passe no campo de ataque, placar de 2-0.
time do Coritiba vem com o Rafinha, dominou, rolou. Vem Igor, ele rola de perna direita para Natanael, soltou lá pela ponta direita para Gui. Gui tentou levar em cima da marcação, conseguiu, tocou para Rafinha, outra vez para Gui. Gui Azevedo encarou a marcação, soltou para Rafinha, Rafinha para Gui Azevedo, ele para na frente do marcador. Ganha tempo, toca a bola, recuo, vem para Henrique, o zagueiro está apostado lá no campo de ataque, troca a bola de lado, vem para Luciano Castan pela esquerda, atrapalha lá atrás, bola recuada, vai lá para a entrada da grande área para Wilson, o goleiro, ele sai dominando, bate de perna direita, solta o jogo lá pelo lado esquerdo, placar de 2-0, vem Vagninho, domina, escapou liso, rolou, tocou bola aberta lá pela ponta canhota, vai para lá, Guilherme Biro partiu, pé canhoto, levantou cruzamento na área, chega de cabeça lá atrás, Leonaldi tirou e afastou, a bola sobrou com o Iago, a Ponte tem dificuldade para fazer a transição, rola, vem Kevin, domina soltando para Locatelli, pela direita para Leonaldi, ele puxa o contra-golpe, Vagninho, chegou, deu bote, tomou, vem pra bola, dominou, partiu, Gui Azevedo entrou na área, pé canhoto, a bola desviada, Ivan Quaresma ia tomando o gol. A bola batida pelo Gui Azevedo desviou no meio do caminho. O Ivan já ia saindo, voltou e pegou o Antônio Lupi. Essa deu tempo, né, do Ivan voltar e fazer a defesa numa bola que o Leonaldi acabou perdendo. O Gui Azevedo mandou, explodiu na defesa da Ponte e o Ivan fez a defesa. E vem a Ponte, Iago dominou, rolou, Camilo, pé direito, bateu pra fora, houve um desvio, vai embora. É escanteio para Macaca bater. Tentativa do Camilo de fora da área, pegou mal na bola, para sorte do camisa 10, ela acabou desviando. No camisa de número 97, o Val. Escanteio para Ponte Preta, o próprio Camilo vem para a bola. Importante a Ponte fazer um gol, porque vamos ter aí uns 5 minutos. E aí tem que crescer. Escanteio, Camilo. Autorizado, pé direito, levantou na área. Vem Henrique de cabeça, tira. Leonaldi disputou na entrada da área, perdeu. Recupera a posse de bola, vem no contra-golpe. Leonaldi voltou, se redimiu, recuperou, tomou. Rola atrás, chama Kevin. Ele centraliza por dentro, vem pra bola. Cleilton dominando, entregando para Locatelli. Virou na ponta direita, vem Camilo, meteu o pé direito, rolou por dentro para ninguém. Completamente destrambelhado esse passe do Camilo. Não sei se tinha alguma coisa combinada, mas a Ponte tinha 4 jogadores lá na entrada da área e ele tocou justamente, até os 2 do time do Coritiba se espantaram. Um olhou para o outro assim e falou, será? E o outro falou, foi. Tá bom, então vamos sair com ela, já que ele tá dando para nós. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas do portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque tá tudo muito fácil. É fácil demais, fácil de achar as matérias. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. 44 minutos. A Ponte vai perdendo no Couto Pereira. Não conseguiu engatar a terceira vitória consecutiva. Venceu as 2 partidas em casa, fez a lição de casa, mas há 4 meses não vence uma partida fora de casa. Leonaldi dominou, tocou na frente no campo de ataque. O time da Ponte vem descendo. Camilo bateu de perna direita, rolou para Rafael Santos na ponta canhota. Moisés dominou, passou pela marcação, entrada na área para Camilo por dentro. Moisés, pé direito, bateu Wilson em 2 tempos. Uma tabelinha com o Camilo. Moisés, pé direito, bateu em 2 tempos. O Wilson pegou em definitivo Antônio Lupi. O detalhe foi que o Moisés conseguiu tirar 2 jogadores do Coritiba da marcação com um drible só. Acionou o Camilo, que devolveu para o Moisés, que mandou um chute forte para a defesa do Wilson. E o Coritiba agora ganha um tempo. Vai mudar, mas o Vagninho, se não me engano, acabou desabando. Vem o 77, o Luizão, e mais 4. Vamos a 49. O Coxa vence 2-0. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e muito debate. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Placar de 2-0, Guarani perdendo. E amanhã
Estará em campo Guarani Leandro Boles, dá um recado, Guarani Botafogo, 7 da noite, Brinco de Ouro, Leandro Boles transmite a alteração no Coxa. Vagninho com a 13 tá fora, Vagninho 13 tá fora, 77, Luizão tá no jogo. Luizão está entrando no jogo, Luizão é zagueiro. Luizão é atacante. Tinha a impressão de que era zagueiro, né? Já ia falar aqui que o técnico, sobrenome Moringa, é isso, Lupe? É o técnico do Coritiba? Morínigo. É uma moringa masculina, é isso? Moringo. Morínigo. Paraguaio, ele tirou um atacante, colocou outro, portanto, ele continua guloso, hein? Domina, vem Moisés, recebe, recua, toca lá atrás, vai começar com o Thiago Lopes. Ele entra no círculo central para fazer o passe, encontra a marcação, conseguiu girar, Thiago Lopes, rolou para Vini Locatelli, círculo central, abriu na ponta canhota para Moisés, para Rafael Santos, cruzou na área, Henrique de cabeça, tira, vai para fora, para a linha lateral em arremesso próprio, Rafael Santos vai cobrar. 47, vamos até 49. Importante a Ponte marcar um gol. Domina, se manda no campo de ataque. Vini Locatelli, Rafael Santos bateu cruzado. Bola desviada no Natanael, escanteio para Macaca bater. Lado esquerdo, 7º escanteio da Ponte Preta no jogo. O próprio Rafael Santos é quem tá na bola. Rafael Santos vem para a bola para fazer a cobrança. Autorizado, zagueirada na área, Rafael Santos fez o levantamento, passa por todo mundo. A bola fez uma curva por fora, o Bandeira já acusou e, portanto, é tiro de meta para o Coritiba. Placar de 2-0, o time da Ponte tomou um gol no primeiro tempo, a 8 minutos, uma falha do Ivan Quaresma. Chute de longe do Val e o Ivan Quaresma aceitou. No segundo tempo, Vagninho marcou um golaço, entrada na área e fez o segundo do Coritiba, que vai liderando ainda mais. Já era líder, mais líder do que nunca. Domina lá atrás do campo de defesa, vai sair jogando o time da Macaca. 48 minutos passados, mais um minuto para tentar fazer um gol. Por que é importante fazer um gol? Saldo, né? Melhor perder de 2-1 do que de 2-0. Diminui o saldo negativo. Rafael Santos lançou no campo de ataque para Camilo, encarou a marcação, não conseguiu a passagem, mas o João Veras veio para pegar, dominou soltando para Moisés de perna direita, tentou centralizar, errou completamente, deu de graça, apita o árbitro. Não há tempo para mais nada. Vem aí o jogo aberto para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vem aí, Edu Pinheiro, aqui na Bandeirantes, diz aí, Edu. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, oi Lupe, seguimos com você. Vagninho, que fez o segundo gol da equipe do Coritiba, fala sobre essa vitória do Coxa, que dá o título ao Coritiba do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, já que ninguém mais consegue alcançar a equipe paranaense na tabela de classificação. Vagninho fala sobre o jogo. Tivemos aí bastante jogadores infectados aí com a virose, mas hoje todo mundo está bem, podemos ir dentro de campo, né? Todo mundo correndo, lutando, e os 3 pontos aqui em casa foi muito importante, né? Terminar o primeiro turno na líder, né? E assim é buscar na sexta-feira mais uma vitória. Aí o Vagninho, o atacante da equipe do Coritiba, fala mais um pouquinho a respeito dessa campanha do Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro, por enquanto líder. Coritiba que foi rebaixado e agora tenta
voltar à elite do futebol brasileiro. O Wagner já foi embora, não quis falar mais. E o Moisés vai falar pelos lados da Ponte Preta. Moisés tentou bastante, mas não conseguiu hoje furar a defesa da equipe do Coritiba. Fala sobre a derrota da Ponte Preta no Alto da Glória. A Ponte termina o primeiro turno com 19 pontos ganhos e agora vai ter que fazer o segundo turno melhor para evitar o rebaixamento. Sabemos que o Coritiba é líder do campeonato. Vimos com uma proposta, eu acho que pecamos nas finalizações. Eu acho que se nós marcássemos o primeiro tempo, eu acho que o jogo seria muito diferente. Porque tivemos várias oportunidades, eu acho que estamos pecando, mas não estamos deixando de criar. Estamos criando, mas eu acho que nós temos que ser mais eficientes. E sabemos ainda que estamos numa situação muito difícil, né? Então vamos trabalhar, que sabemos que em casa nós não podemos perder. Vimos para buscar pontos aqui, mas não conseguimos. Agora vamos trabalhar que domingo tem um jogo difícil contra o Brusco. Vamos pontuar para sair da situação o mais rápido possível. Nossa senhora, eu não entendi nada. Ele tava de máscara, não, né? Mas como diria Borges, está registrado, hein? Tá registrado. Pelo amor, esse som de máscara, até quando vão ouvir isso, né? Muito bem, é o seguinte, para dizer o seguinte, olha, Palmeiras 3, São Paulo 0, acabou, hein? Palmeiras está na semifinal da Libertadores, Red Bull Bragantino 1, Rosário Central 0, Red Bull está na semifinal da Sul-Americana. Na Série B, Confiança 1, Remo 2, Náutico 0, Cruzeiro 1, Coritiba 2-0 na Ponte e o Avaí ganhou do Sampaio Correia. Olha o Avaí aí, Sampaio Correia 0, Avaí 2. Então é o seguinte, já disse o Lupe, o Coritiba termina o primeiro turno com o primeiro colocado com 36, Avaí é o segundo com 33, mas o CRB vai jogar, pode ultrapassar o Avaí, tá? O Guarani é o sétimo colocado com 29, se ganhar do Botafogo amanhã, pode entrar no G4 dependendo de resultados. E a Ponte é 15ª com 19. Pode ser ultrapassado pelo Vila Nova e pelo Londrina, tá? Vamos ver a situação da Macaca, como vai terminar o primeiro turno, se dentro ou fora da zona de rebaixamento. Vamos ver amanhã que nós temos a Série B. Tem Guarani e Botafogo, 19 horas, Vila Nova e Vitória, às 19, CRB e Operário, às 21h30, mesmo horário Vasco e Londrina. E tem também jogo na quinta-feira. Brusque e Goiás, Brasil de Pelotas e CSA, aí sim vai terminar o primeiro turno. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Coritiba 2.0. Acho que o jogo se resume muito no que aconteceu no primeiro gol, né? Eu sei que teve toda a segunda etapa, mas o golpe foi muito forte, né? Você ter um vilão improvável numa partida dessa. O Ivan, em 95% das partidas, carregou a Ponte no colo, sempre. E hoje o gol tomado no primeiro tempo mudou totalmente o curso da partida. Não é? É muito difícil para a Ponte, que tem um repertório muito pequeno, correr atrás de um resultado onde você toma 1-0 fora de casa com 8 do primeiro tempo. Mesmo assim, a Ponte se equilibrou e voltou para a partida. Aí vem o segundo tempo. O time volta bem, e num erro infantil e uma falta tremenda de categoria do seu Rodrigão, na contracarga vem um segundo gol. O Coritiba jogou de maneira muito inteligente. Aliás, o Coritiba não é líder à toa, né? O que aconteceu no Couto Pereira não foi nenhuma novidade. O Coritiba tem mais time que a Ponte, tem um conjunto melhor, valores individuais diferentes, mas mesmo assim a Ponte encarou a partida. Agora, a diferença numa partida dessa, onde você tenta jogar, você tenta se organizar, você vai para cima. A Ponte chegou no segundo tempo, Edu, a ter 76% de posse de bola, com mais escanteio, com mais passes corretos, com mais roubadas de bola, com jogadas de linha de fundo dos dois lados, até 20 e poucos minutos. Foi quando ela tomou o contra-ataque, tomou o segundo gol. Acontece, mas não podia ter acontecido o que aconteceu no primeiro tempo, né? A culpa não foi só do Ivan, não é? A culpa é de uma série de fatores. Meio campo que não constrói, a Ponte só tem uma jogada, que é tudo em cima do Moisés, é um repertório muito puro. O que aconteceu no segundo tempo? O treinador do Coritiba tratou de fazer uma cobertura melhor em cima do lado do Moisés. Moisés participou pouco do segundo tempo, porque ele jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo sumiu. Por quê? Mais por conta da marcação cerrada que o Coritiba impôs para cima do melhor jogador da Ponte no campo, principalmente no primeiro tempo. Então vou repetir, o que aconteceu no Couto Pereira não foi nenhuma novidade.
Coritiba era o favorito e acabou vencendo o jogo. Agora, algumas coisas eu não consigo entender, né? Eu não consigo entender. Eu acho que deve ser proibido tirar o Locatelli do jogo, do time. Não é possível, não é? Esse Kevin, para mim, ele tomou cartão amarelo de propósito, para não jogar o próximo jogo. E também tentou tomar o vermelho na segunda, porque não é possível que um jogador, eu não posso acreditar que um jogador tenha tamanha falta de inteligência como ele teve em 10 minutos que ele ficou em campo. Eu não concebo isso, não é? Isso tinha que ser instituído nos times de Campinas, né? Os dois têm o mesmo problema. Então, eu gostei de algumas coisas, não gostei de outras, mas o que determinou o curso da partida foi o primeiro gol, não é? Depois, se a Ponte não toma o gol naquele momento, ela foi se acertando durante o primeiro tempo. Ela foi se encontrando, não é? E o aspecto emocional era um componente muito importante para o jogo. Porque os jogadores da Ponte sabiam, antes do jogo, que o time da casa era o favorito para ganhar o jogo. Mas com empenho, com dedicação e com organização, a Ponte conseguiu equilibrar o jogo. Muitas vezes mereceram o gol. Teve volume para fazer isso. Agora, a partida contra time bom, cara, você bobeou, você toma o gol mesmo. E foi o que aconteceu. Tomou o primeiro gol, foi assim no primeiro tempo e foi assim no segundo tempo. Então não dá para discutir a vitória do Coritiba com um aspecto. Eu também concordo com o que disse o Batista durante a transmissão no segundo tempo. Houve um pênalti que a Ponte foi prejudicada. Eu não sei se o pênalti seria convertido. Provavelmente sim. E aquele lance mudaria também o curso da partida. Então foi o gol tomado pelo Ivan, o frango que ele comeu, esse pênalti não marcado, que para mim foi muito claro, e o erro do Rodrigão na contracarga. O Coritiba fez 2-0, aí matou o jogo, aí não teve jeito. Aí para voltar para a partida, tomando o segundo gol, fica muito complicado. Então não dá muito para discutir, é uma pontuação muito perigosa. Porque se o Vila e os outros times lá embaixo ganham as partidas, a Ponte termina a primeira parte do campeonato na 10ª com 19 pontos na zona do rebaixamento. Seria terrível. Tem que ficar torcendo para que os times que estão competindo aí, disputando com a Ponte as piores colocações do campeonato, que eles não consigam vencer os seus jogos. A gente lamenta porque durante o jogo mostrou possibilidade da Ponte minimamente empatar o jogo, mas infelizmente, pelas incompetências individuais, a Ponte acabou mais uma vez sendo derrotada fora de casa, Edu. Muito bem, CH. Oi, Gregor, o que você achou? Ponte Coritiba 2.0. Olha, Edu, nós falávamos antes da partida, né, durante os programas, na tela da Band, nos donos da bola, que a Ponte estava enfrentando o líder da competição, né? O Coritiba é o líder. E olha, eu vi sim, aliás nós falávamos aqui em off, né, a evolução desse time. Hoje o time da Ponte não dá para dizer que perdeu jogando mal, muito pelo contrário, a todo momento pressionando o Coritiba, a todo momento buscando gol, né, mesmo enfrentando o líder da competição, jogando fora de casa. Então, assim, teve alguns pontos positivos, claro. Eu concordo que o gol tomado no primeiro tempo aí é difícil, né, cara? Você está enfrentando uma equipe muito qualificada. E aí você toma um gol, aliás, você doa um gol para o time adversário, aí fica difícil, né? Tem que correr atrás, né? Tem que tentar criar as oportunidades. A gente percebe que a estratégia de jogo do Coritiba é uma estratégia para realmente levar os 3 pontos. Você faz o gol, vem aqui atrás, espera, né? Explora os contra-ataques, suporta a pressão do time adversário, mas é um time que tem na sua linha de defesa o Luciano Castan, que é um jogador experiente, o Henrique, né? O Guilherme Biro, que é um bom lateral, tem esse William Faria, que protege a linha de zaga ali, que é muito bom jogador, né? Um volantão mesmo, cão de guarda, sempre ali protegendo. Então fica difícil, pô. Não é fácil, não é fácil. Teve alguns pontos positivos, eu gostei das duas laterais. Acho que o Rafael Santos fez uma partida ok.
né? O Albuquerque, até enquanto esteve ali, enquanto aguentou também, aparecendo na frente, coisa que a gente vê muito pouco do Albuquerque, né? Jogando lá pelo lado esquerdo, hoje pelo lado direito, né? Profundidade, chegando, tentando algumas jogadas de linha de fundo, mesmo em alguns momentos equivocado, né? Num cruzamento ou outro, mas estava ali, sempre participativo. O Feci no primeiro tempo encostando ali pelo lado direito, dando esse suporte, ajudando na articulação das jogadas. Então teve sim alguns pontos. O Moisés saindo na cara do gol em alguns momentos, né? Um pouco mais de tranquilidade na hora de definir a jogada, um pouco mais de tranquilidade naquele último passe também. É o que faltou para a Ponte, né? E o Coritiba fez o quê? Esperou 1-0 numa falha, né? Numa falha individual, abre o placar, aí vem, é um time organizado, é um time experiente, né? Se fecha ali, e aí nós vimos, o Batista falou inúmeras vezes durante a transmissão, a malha de marcação do Coritiba é muito forte, e é realmente, né? De bons jogadores, de jogadores experientes e de um time que está encaixado e está liderando a competição, pô. E aí, num contra-ataque lá, numa bobagem, né? uma entregada de bola novamente, caiu no pé de um cara que sabe fazer gol, que é o Wagninho. Só deslocou o Ivan e fez 2-0. Então, Edu, diante das circunstâncias, eu gostei da evolução do time, tá? Esse não é o adversário da Ponte. O Coritiba não é o adversário da Ponte, né? A Ponte tem que agora ter um próximo jogo, vai virar o turno, tem o Brusque, aí sim. Aí é para pôr esse ritmo, essa intensidade, esse futebol bem jogado contra o líder da competição, né? Não dá pra gente ficar aqui dizendo, a Ponte precisava vencer, a Ponte estava jogando para vencer, tá enfrentando o líder da competição, e nós sabíamos que o Coritiba, apesar de tudo, era o favorito no jogo, ou não. Nós falávamos isso durante toda a semana, né? Mas eu gostei da postura assim do time, eu gostei da postura defensiva, até em alguns percalços ali de jogo, que é absolutamente normal, mas os dois zagueiros foram muito bem, né? Gostei. O Marco Júnior substituiu o André Luiz ali bem, protegendo, né? Tentando em alguns momentos aparecer na frente também. Então teve sim uma evolução, e é claro, precisa melhorar muito, mas pelo que nós analisamos e pelo time que enfrentou, eu acho que a Ponte fez um bom jogo. Perdeu, mas perdeu jogando bem, Edu. Muito bem, final da nossa jornada esportiva. Meus amigos, aí de Ribeirão Preto, AM 1270, nosso muito obrigado. No AM aqui, 1170 aqui de Campinas e região. Radinho aqui Campinas, 1170. Radinho Ribeirão, 1270. Você pela internet, os vários aplicativos, você pelo YouTube, você pelo Facebook. O nosso muito obrigado, tá? Fica o convite, vamos para o jogo aberto. Eu vou começar falando de um assunto muito sério, hein? Antes da votação eu vou falar de padoca. É uma coisa seríssima, eu adoro uma padoca. Vou falar, hein? Tá bom? Aqui fechado, hein? Coritiba 2, Ponte 0. Vem aí o nosso jogo aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Bandeirantes, Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse
Acesse rochaautopeças.com.br. Teleanorte. A Teleanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse teleanorte.com.br e aproveite. Na Bandeirantes, o craque do jogo. E antes da votação do craque, eu quero falar de um assunto espetacular que eu adoro, amo e vivo dia a dia. Quero falar de uma padoca! Olha, vou falar da Nico Paneteria, tradicional, fundada em 1973. Um ambiente bem elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. Requinte culinário presente em todos os momentos do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Olha, eu vou dar alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário na sua vida. Colocar o cotovelo no balcão da padoca, que delícia, hein? Olha, a Nico aberta 24 horas, hein? 7 dias por semana. Começa hoje, hein? O Estado liberou hoje. Já está 24 horas a Nico Paneteria lá do Balão do Castelo, hein? 24 horas. O que se faz de dia, se serve na madruga. Produtos 100% artesanais, criados na própria Nico Paneteria. Olha, excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. Almoço de segunda a sábado, hein? É de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Almoço. Experimente a deliciosa coxinha da Nico Paneteria, a melhor coxinha de Campinas. Vai saborear as deliciosas sobremesas da Nico Paneteria? Olha, na semana agora, de quinta a sábado, de 19 a 21, de quinta a sábado dessa semana, tem festival de mini bombas, com os sabores chocolate, creme, pistache, churros, negresco, Ferrero Rocher, ninho trufado, brigadeiro, maracujá, framboesa e morango. São as bombas da Nico Paneteria. Sensacional! Nico Paneteria, localizada no Castelo, no coração de Campinas e dos campineiros. Aberta, repito, 24 horas a partir de hoje. Nico Paneteria. Bandeirantes. Grande Alexandre, hein? Olha, vamos lá, vamos ao craque do jogo, Coritiba 2.0. Amigo Batista, simples a pergunta, hein? Nunca a fiz. É por Sim, Edu! É por convicção ou por exclusão? O craque do jogo. Não, com convicção, porque o cara que eu vou votar, né, é o melhor jogador da Ponte. A Ponte praticamente inexiste sem o cara. Quando ele está bem marcado, é uma situação muito complicada, porque ninguém faz gol, né? A Ponte não tem jogador que faça gol. Então, quando você tira o Moisés, quando ele não pode fazer o gol, e a hora que ele tentou, hein? Ele, para mim, foi o melhor em campo, foi o craque do jogo, mas muito marcado. O time do Coritiba é um time que marca, que pega o campo inteiro, tem uma malha de marcação muito ajustada e principalmente em cima do craque do time, o cara que marca os gols. Então, numa situação como essa, o time tem que ter alternativas, outros jogadores que tenham possibilidade de marcar o gol. Infelizmente, o Rodrigão, ele contribui muito pouco, né? Porque tecnicamente o Rodrigão é sofrível. E aí aquela jogada já característica, manjada, cruzamento na área, ou para o cabeceio, ou então para ele entrar empurrando com o corpanzil. Mas infelizmente a Ponte não tem laterais cruzadores, e também não tem pontas, e também não tem meias para fazer essa bola chegar. Aí o Rodrigão morre de fome, sobra para o Moisés. Aí a velocidade, é o talento, é o drible, é aquela jogada característica que ele tem, que hoje inclusive fez de gato e sapato o Henrique, o zagueiro, mas infelizmente não conseguiu fazer o gol. Mas para mim, ele foi o craque do jogo, caiu no segundo tempo, mas no todo, para mim, foi o craque do jogo. O conceito dele é bom, Edu. Ele, Moisés, o craque do jogo. Muito bem.
amigo Batista, vai descansar, Batistão, já tá tarde, você na rua aqui pra Chuchu, um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Edu, falou bonito aí da Nico Paneteria, hein, Edu? Opa, gostei de ver. Coxinha da Nico Paneteria, que delícia! E as bombas, olha a bomba da Nico, olha a bomba. Sensacional. Eu ainda vou criar a Associação dos Padoqueiros de Campinas e região e vou convidá-lo para ser o presidente. Olha, muito obrigado, hein? Ninguém tem mais qualidade para falar de padoca do que você. Você é expert no assunto, você é o cara. Muito obrigado, olha. Então, Edu, vou acabar criando isso, hein? Tem que fazer eventos, aí tem que esperar acabar a pandemia, né? Sim, claro. Tem que fazer uma degustação, arrumar uns patrocinadores, entendeu? Tem que fazer um negócio. Tem que ganhar algum também, porque senão não adianta nada. Sou Batista, é verdade, hein? Opa. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo hoje. Um abraço, Edu. Pra você também, querido amigo. Muito obrigado, hein? Vamos lá, CH, o craque do jogo. Moisés, conceito regular. Zorzinho, o craque do jogo. Moisés, regular. Lupe. Moisés, craque do jogo. Você volta daqui a pouco a coletiva do Kleina, tá bom, Lupe? Fechado, Edu. Meus amigos, agora 23h45, Zorzinho, rapidamente. Palmeiras 3, São Paulo 0. E aí? Atropelou o Verdão, hein? Atropelou e não deu chances aí pro Tricolor. Eu acreditava na classificação do Palmeiras, mas não que fosse um placar elástico. Realmente. Mas o Palmeiras massacrou, hein? Massacrou, atropelou. Realmente foi pra cima, né? Daqui a pouco, em nome de Brasitone, a ficha técnica aqui, Coritiba 2, Ponte 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Confira e aproveite ofertas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Itaipava, lata 350ml, 1,99. Picanha Bom Marte resfriada, 64,95 kg. Colchão mole, 37,95 kg. Ofertas válidas até o dia 22 de agosto. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Prime cinza 60x60 retificado em cepa 49,90. Cuba Apoio Basic branca R3 Selite 599,90. Torneira de mesa Fit para cozinha cromada Selite 199,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Em Curitiba, no Couto Pereira, a ponte entrou com Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque, Thiago Lopes, Cleilton e o Rafael Santos, Marcos Júnior, Vini Locatelli, Fecim, Niltinho, Rodrigão e Moisés. Bom, vamos lá, o 28 do primeiro tempo, Niltinho sai machucado, entra Iago. A 17 do segundo tempo, sai o Fecim, entrou o Camilo. Depois, a 29 segundo tempo,
saiu Rodrigão, entrou João Veras, saiu Marcos Júnior, entrou Leonaldi e saiu Felipe Albuquerque, entrou Kevin. A equipe do técnico Gilson Kleina. O Coritiba com Wilson, Natanael, Luciano Castan, Henrique e Gustavo Biro, William Farias, Val e Robinho, depois Rafinha, Igor Paixão, depois Igor, saiu Igor, entrou Igor, Vagninho, depois Luizão, Léo Gamário, depois Gui Azevedo, a equipe do técnico Gustavo Morínigo, é isso mesmo, Morínigo, difícil, né? Morínigo. Apitou Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, cartão amarelo para Guilherme Biro, do Coritiba, e o Kevin da Ponte. O Kevin, inclusive, é o terceiro, não atua aí a próxima contra o Brusque. Vamos aos gols aqui. O Val marcou a 8 minutos do primeiro tempo e o Vagninho marcando a 24 do segundo tempo. Final, Coritiba 2, Ponte 0, a ficha técnica em nome de Brasitone. Futebol é com a Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, senhores analistas, eu peço desculpa porque eu só tenho uma também, viu, Greg Jorginho? Só tenho uma. Teve assim, mas foram fracas, eu nem fui tirando porque mediante essa, não tinha como comparar. O senhor me desculpa, viu? Não. Aquela do Moisés, que ele faz a tabela com o Rodrigão, entra na área, fica próximo do Wilson, chuta. Foi boa defesa. Foi a única, porque teve assim, né, fora da área, expressiva. Eu concordo. A única defesa foi essa mesmo. Mas também só tem essa. Então vai essa mesmo. Então o senhor anuncia, por favor, 19 do primeiro tempo, vamos lá. Aos 19 do primeiro tempo, Moisés chuta e o goleiro Wilson, que é um dos melhores goleiros aí da Série B, faz essa defesa. Rodrigão dominou, soltou para Moisés, entrou na área, vai fazer, pé direito, bateu, defendeu Wilson, voltou Moisés, tocou nela, ela passou pela extensão da área, sobrou com o Fecim, na ponta direita ele dominou, rolou, Felipe Albuquerque, pé direito, levantou para a área, subiu, a bola vai embora. Caiu na rede do lado de fora, uma grande jogada. Começou com Moisés, tocou. O amigo Marcelo Rini me corrigindo aqui o nome do técnico do Coritiba, né? É Gustavo Morínigo, né? Será que eu acertei? É paraguaio, Morínigo. Vamos lá. Esse é o Gustavo, né? É Gustavo. Professor Gustavo. Foi muito bem. Bora. Gente, daqui a pouco tem um gabarito, hein? Jogador por jogador, se foi bom, ruim, péssimo, regular. E tem a Coritiba do Gilson Kleina. Jogo aberto, Bandeirantes Campinas, Coritiba 2, Ponte 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Alfa, Soft, Bege, Polido 80 por 80, Insepa, apenas R$ 89,90. Kit Gabinete Gaveteiro de 50, com porta e cuba, CQ 35, Irazu, cor branco ou castanho com branco, Roca, apenas R$ 849,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite! Telha Norte, viva a sua casa! Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Café São Joaquim, 500 gramas, R$ 9,90. Cerveja Brahma, lata, 269 ml, R$ 1,99. Suco de laranja Xandô, 900 ml, R$ 6,99. Ofertas válidas até o dia 22 de agosto. Confira ofertas especiais para cliente Taquaral Mais. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercado
supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Gabarito do jogo. Jorginho, 2-0 Coritiba. Qual é o conceito? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Eu também, né? Qual foi melhor, primeiro ou segundo tempo? O conceito regular melhora o primeiro tempo. Olha, conceito aí é o bom, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. CH, o conceito do jogo. E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, conceito regular. Talvez o momento jamais esperado, viu, do Gabarito, viu, seu Jorginho? É mesmo? Está fervendo aqui o nosso WhatsApp. O senhor Ivan Quaresma. Pronto, repetindo, Ivan Quaresma é com o senhor. O conceito dele. Mas não dá pra botar o Ivan na cruz também, né? Ele falhou no lance. E qual goleiro que não falha? Houve a falha, tomou uma decisão equivocada, né? A bola cheia de veneno, cheia de curva, né? E o goleiro não pode definir, né, Edu? Eu sempre digo isso. O goleiro tem que esperar até o último instante para partir para fazer a defesa. E foi um chute de longa distância e o Ivan realmente falhou. E ele vai assumir essa falha, é profissional suficiente para isso, né? Isso vai acontecer 1 milhão de vezes na carreira dele. Que vai falhar, mas o Ivan tem muito crédito, é um craque. E o segundo gol? Né? O segundo gol não vou colocar ele como falha. Acho que o Vagninho levantou a cabeça ali, só deu um tapa do lado e ele definiu e não conseguiu fazer a defesa. O conceito do Ivan hoje é ruim pela falha. Eu acho que no momento em que a Ponte toma o gol, a Ponte estava vivendo um bom momento dentro do jogo, né? E o gol, claro, que atrapalhou muito a estratégia, a história da partida. Então o conceito por Ivan hoje, que, repito, tem muito crédito com o torcedor. O Ivan já salvou a Ponte 1 milhão de vezes também. E falhas vão acontecer porque todo ser humano é passivo de erros. Então o conceito do Ivan hoje é ruim. E o Felipe Albuquerque, CH, finalmente voltou a jogar de lateral direito, de ofício que ele vinha jogando de lateral esquerdo. Ele veio do Grêmio e jogou até 29 do segundo tempo. Foi regular na partida, não comprometeu não. Talvez tenha cansado, o treinador teoricamente queria colocar um jogador mais ofensivo, mas não funcionou com a entrada do Kevin. Regular. A dupla de zaga, precisa de vocês dois aí, Thiago Lopes e Cleilton. Eu sigo com você, CH, depois eu vou perguntar pro colega. Thiago Lopes da base e o Cleilton, o que você achou? Eu gostei, diante de todo o cenário, né, numa baita fogueira, os dois fizeram uma partida assim aceitável. Não dá para elogiar muito o time, perde de 2-0, mas eu não acho que eles tiveram culpa nos gols que a Ponte tomou. E eu não vi nenhum momento, fora um escorregão ali do Thiago, mas isso acontece, pode acontecer com qualquer um. Eu dou regular para os dois. Acho que eles fizeram um trabalho bem aceitável na partida de hoje. É verdade, teve aquele escorregão, bem lembrado do Thiago Lopes, mas para o CH não comprometeu. E para você, também, Jorginho? Tive a mesma impressão, aliás, disse isso no meu comentário após o final da partida. Gostei da dupla de zaga, não comprometeram. Conceito regular para os dois. E depois vocês vão falar se a arbitragem comprometeu, porque estava 1-0 e aí o Rafael Santos faz um cruzamento. Isso foi a 2 minutos do segundo tempo. E aí o cruzamento desse menino Rafael Santos, o Henrique, zagueiro do Coritiba,
Ele primeiro cabeceou e a bola depois bate no braço dele, né? Na opinião nossa, pênalti. Mas quem cruzou, vamos lá. Rafael Santos, como é que foi, CH, lateral esquerdo? Eu tava jogador para tirar o Kevin do time, mas estava preocupado. Confesso que me passa confiança, mas não acho que comprometeu, não. Deu conta do recado. Precisa ver mais vezes, né? Mas no jogo de hoje, eu acho que ele fez um trabalho regular, viu, Du? Ô, Jorginho, vou precisar de você também, do Rafael Santos, porque eu me lembrei aqui, ele deu 2 cortes muito providenciais. A 17 do primeiro tempo, cortando para escanteio, e teve um lançamento lá pro Rafinha no segundo pau, no segundo tempo. E o Rafael Santos apareceu no contragolpe, né? Jogou para escanteio. Então, pelos 2 cortes dele, pelo cruzamento que teria sido pênalti, por essas e outras, o Rafael Santos. Ele me surpreendeu positivamente, eu disse isso no início, que estava sem jogar há algum tempo, sem ritmo, mas foi bem, gostei do Rafael. Acho que vira uma alternativa, foi bem no jogo, conceito regular. Olha, mais uma chance do menino Marcos Júnior, que veio do São Paulo, volante. Ele começou jogando, isso é raro, viu? Tô vendo aqui no currículo dele aqui, no prontuário dele, ele sempre entrando. Deixa eu ver aqui. Eu me lembro de lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo. O primeiro jogo dele, no Paulista, ele jogou o tempo todo porque o Apodi estava com Covid. E aí ele estreou numa situação muito desconfortável. O Botafogo atacou demais no tempo dele. E depois eu tô vendo aqui ele sempre entrando. Mas enfim, Marco Júnior começando jogando. O que você achou em CH? Eu achei bem aceitável o jogo dele. É um cara que se dedica muito. Teve um problema no primeiro tempo. Eu percebi no finalzinho, ou depois dos 30 minutos do primeiro tempo, que o Gilson falou alguma coisa para ele, para o Locatelli. Eu reclamava no primeiro tempo da liberdade que o meio campo tinha. Eles terminaram marcando em cima, dando menos espaço. Mas no segundo tempo voltou a acontecer esse problema, principalmente com o Locatelli. Então, assim... Porque o André Luiz, ele é espigadão, é grandão, ele protege muito, mas não tem influência com a bola nos pés, né? Quando ele joga. E com o Marcos Júnior é diferente. Eu gosto mais, mas eu preciso assistir pelo menos mais umas 2 partidas dele, viu, Edu? Não dá pra falar, tira um e coloca o outro. Porque teve problema também no jogo de hoje. Então eu vou dar um regular assim, até como um incentivo, Edu. Vini Locatelli atuou o tempo todo. Olha, seu Vini Locatelli já completa 32 jogos pela Ponte, Jorginho. Você pode não ir bem em 5, você pode não ir bem em 10, mas hoje completou 32, Jorginho. então aí, como é que fica? Mas assim, você vê que aí tem a escolha do treinador, né? E a gente percebe, foi nítido aí o Leonaldo entrando, né, e tá sem ritmo. O Leonaldo, que é bom jogador, né? Um menino da base, bom jogador mesmo, já teve algumas oportunidades, mas ainda tá sem ritmo, tá fora de forma, né? Então não adianta também ficar improvisando. Eu gostei do Marco Júnior e o Leonardo, o Locatelli hoje, claro, ele dá uns passes equivocados, né? A recomposição dele é ruim. Ele em alguns momentos parece estar meio fora de sintonia com o time. Mas assim, num contexto geral, teve aqueles chutes ali. Eu vou dar um conceito regular / ruim, tá? Mas assim, no resultado em si, né? Não foi ele que comprometeu, né? Não teve participação direta nos gols. Então, conceito regular. Vamos lá, CH, o Fecim contra o Confiança, marcou 2 gols e sofreu um pênalti. Hoje jogou até 17 do segundo tempo. Nas suas mãos, a avaliação do Fecim. O primeiro tempo ele até tentou puxar uns contra-ataques, teve uma movimentação até interessante. Ele não é, assim, ele foi melhor do que aquelas partidas terríveis que ele realizou antes da penúltima partida aí, da partida dentro de casa, né, que a Ponte fez 4 gols. Mas é longe de um jogador que você possa colocar no time titular e falar assim, não, ele ganhou a posição do Camilo. Não. Ele se esforçou, fez aquilo que podia, mas tecnicamente é um jogador muito sofrível, na minha modesta opinião, e hoje fez também com voto de incentivo regular, mas não gostei dele não.
Vamos lá, o Niltinho se machucou com 28 do primeiro tempo, hein? Voltou de Covid, entrou contra o Botafogo a 27 do segundo tempo lá no Engenhão. Contra o Londrina, ele entrou no intervalo, né? Jogou o segundo tempo e contra o Confiança já entrou jogando, mas saiu a 23 do segundo tempo. E hoje se machuca. Vamos pular o Niltinho, vamos lá pro Rodrigão, depois a gente analisa aqueles que entraram. Bom, pode ser o Iago, vai. O Iago que entrou no lugar do Niltinho. Pronto, é que foi no primeiro tempo, lembrei. Eu acho que foi regular. Eu esperava um pouco mais. Porém, o Curitiba baixou demais as linhas, né? Então, as malhas de marcação estavam muito bem posicionadas e muito organizadas. E aí dificulta, né? Principalmente pro homem que joga do lado. Você vê que o Moisés ele faz um bom primeiro tempo, no segundo tempo tem um ajuste ali, e aí ele não consegue. Fez uma jogada só, é muito pouco. O Iago a mesma coisa, muito preso na marcação. Mas eu gosto desse jogador, acho que é um jogador que com uma sequência pode evoluir um pouco mais. Conceito para ele hoje na partida regular, Edu. Ô, CH, Rodrigão, eu me lembro que com 4 minutos, o Moisés cobrou um lateral, o Vini Locatelli tentou disputar, não conseguiu pegar na bola e sobra pro Rodrigão. Entrando na área, né? Risco da grande área, chutou para fora. O Rodrigão faz uma bela tabela com o Moisés, que foi a defesa do jogo. Ele, Rodrigão, dando assistência pro Moisés. Moisés chutou e o Wilson pegou. Participou o Rodrigão. Mas no segundo gol, até um relato seu, o Rodrigão perdeu a bola lá na frente. E aí começou o contra-ataque que originou aí sim o segundo gol. Vamos lá, o CH, Rodrigão. Quando o Moisés levou a bola para ele não precisava nem dominar a bola. Ele podia fazer um passe de primeira para ele, só curtinho, o Moisés chegava e ia afundar o goleiro, o Wilson do Coritiba. Ele dominou com a canela. Aí veio o contra-ataque, tomou 2-0. Para mim, figura decorativa. Eu ia até me estender, falar de outras coisas que eu não gostei dele, mas ele é o que tem. A Ponte não pode viver sem ele, não pode viver sem o Moisés. Não é? E hoje eu não gostei. Figura decorativa, ruim. Ô, Jorginho, vamos lá pro Moisés. Você vai me falar do Moisés e já emenda aí com o Gilson Kleina. Vamos lá, o que você achou? Primeiro tempo foi muito bom, né? Inclusive teve a chance de empatar a partida, né? Acho que faltou um pouco de tranquilidade pro Moisés naquele lance. Mas é o jogador mais perigoso, o jogador mais lúcido desse time da Ponte, né? Quando ele consegue se desvencilhar ali da marcação, sempre cria jogadas de perigo. Segundo tempo, ele marcado, né? O treinador lá, o professor Gustavo, ajustou a marcação e ele teve muita dificuldade. Mas foi o craque do jogo, conceito regular para ele. E o Kleina, Edu, assim, eu acho que ele, de começo, escala bem o time, né? Ele demora, às vezes, um pouco para mexer, para mudar um pouco, para ter uma alternativa diferente. Mas eu gostei da estratégia. Eu falava muito sobre isso no início da partida, até nos comentários antes do jogo, que eu estava querendo ver a estratégia de jogo. E a estratégia de jogo da Ponte foi legal. É que você aí toma 2 gols. Você viu, o CH explicou aí agora o Rodrigão. Pô, não pode, cara. Um jogador com a experiência do Rodrigão dominar uma bola de canela e armar um contra-ataque. Não pode o Ivan, goleiro de seleção brasileira, tomar o gol que tomou. Então é difícil, aí também é complicado. E você enfrentando um time que é líder da competição e que veio também com uma estratégia de, olha, vamos fazer o gol e vamos ficar aqui atrás, fechadinho, linhas próximas, organizado, né? Com um time de qualidade, então não é fácil. Eu vou dar um conceito regular pro Gilson, porque eu gostei do que eu vi. Eu acho que tem alguns pontos aí que demonstraram uma certa melhora, né? E a gente espera que para as próximas partidas ele consiga dar essa sequência. Mas enfrentar o time do Coritiba e a Ponte tomou o gol, tava melhor no jogo, naquele primeiro gol, tava melhor na partida, crescendo, evoluindo, chegando, né? Depois tomou o gol, aí foi para cima novamente com a mesma foi lá e quase que empata o jogo. Criou mais oportunidades de gol do que o próprio Coritiba. Segundo tempo, mesma coisa, jogando bem em cima, tentando, chegando, aí vai num erro individual novamente, toma mais um gol. E aí fica difícil, né, Edu? Mas o conceito pro Kleina hoje, acho que ele sai de escalação de primeira muito bem, acho que era isso mesmo, né? A escalação do Marco Júnior também foi legal.
Então eu gostei. Acho que faltou só ele ter mexido um pouco antes para tentar mudar a história do jogo, mas ele acreditou que as coisas poderiam acontecer positivamente porque o time estava evoluindo. Então, conceito para ele hoje regular, Edu. Bom dia, Jorginho. Até daqui a pouco. Bom dia, Edu. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Um grande abraço, um abraço a você e a todos os ouvintes. Valeu. Valeu. Ô, CH, retomando com você, o Moisés, por favor, que se achou, jogou o tempo todo, né? Teve uma chance, aquela cara a cara com o Wilson, que foi a defesa do jogo. E aí? E Moisés, que aliás foi eleito, né? O craque do jogo, não foi? Foi, né? Foi eleito o craque do jogo, sim. E aí, CH? No primeiro tempo, o mais lúcido do jogo, o craque da partida. A Ponte é ele, às vezes o Rodrigão e às vezes o Ivan Quaresma. Só que hoje o Rodrigão foi mal e o Ivan Quaresma frangou no primeiro tempo. Pelo gol. Então, o craque do jogo, melhor do time, Moisés, conceito regular. Assim, um regular mais perto do bom do que do ruim, Edu. Tá, dos que entraram, eu vou falar aqui e você diga, não, sem nota ou se quer alguma coisa, alguma observação, tá? Realmente tem uns que jogaram um pouco, mas enfim, você define. Vamos lá, os que mais jogaram aqui. Primeiro o Iago, que entrou a 28 do primeiro tempo no lugar do Niltinho, atacante que veio do Confiança, Iago. Fez uma parte do jogo dele bem, melhor do que estava jogando o Niltinho. Gostei da entrada dele. Camilo apagado, Veras apagado, Leonaldi sem ritmo, e o Kevin é um caso sério, né, Edu? Kevin é um negócio para a diretoria observar isso. Esse moço, ele não tem controle emocional, né? Entrou dando pontapé, tomou cartão amarelo, ele só não foi expulso porque o árbitro quebrou o galho dele. Isso é a grande verdade. Isso em 5 minutos. Né? Então não adianta ele ficar nervosinho porque ele foi para o banco de reservas. É só olhar os números dele. Os números dele são horrorosos. Né? Então ele tem uma plástica de jogo que eu não me engano com ele porque eu já conheço o jogador faz tempo. E isso não... Tô marcando ninguém, não. Eu gostaria muito que ele fosse bem, mas não está indo bem. Não está indo bem. Em nenhum aspecto. A única coisa boa que ele fez na Ponte foi a cobrança de lateral no último jogo, que originou aquela jogada maravilhosa do Moisés para fazer um gol lá, ou passe pro Fecim. Não tem mais nada na Ponte, até hoje, de positivo que eu tenha me lembrado. Então, a diretoria tem que observar muito isso, porque efetivamente esse moço precisa melhorar e melhorar muito, viu, Edu? Ok, então vamos para você falou do Camilo. Camilo entrou 17 no lugar do Fecim, 17 segundo tempo. Na hora que ele entrou, rapaz, eu observei, o Camilo cortou o cabelo, hein? Pô. Deu uma cortada no cabelo. E aí, CH? Mudou nada. Não mudou nada. Então vamos pro Gilson Kleina, porque é o seguinte, ó. Por aquilo que ele escalou, né? A zaga é essa mesmo, Thiago Lopes e Cleilton, por quê? Porque o Ryan e o Fábio Santos estão machucados. O Ednei ficou no banco. Então eu optou por Thiago Lopes e Cleilton, a dupla de zaga. Colocou o Albuquerque na dele, na lateral direita. E colocou o Rafael Santos na lateral esquerda. Volante, Marcos Júnior e Locatelli. Por quê? Porque André Luiz suspenso o volante. O seu Lucas Cândido volta pro departamento médico, né? Enfim, é o que ele tem de opção. Não sei se o Locatelli tira uma outra. Apostou de novo no Fecim, para depois colocar o Camilo. E deixa eu ver, a comissão de frente é essa mesmo, só que o Nutinho se machucou e por aquilo que ele alterou. Hoje, o conceito aí do Gilson Kleina, CH. Ele tá mexendo pelo menos o doce. Infelizmente, hoje não deu certo. Hoje, o time dele perdeu pro time dele mesmo. Ontem deu de presente. Eu não tô tirando aqui o mérito da vitória do Coritiba, tá? Coritiba ganhou com méritos, ponto final. Só que o time dele tomou 2 gols doados. O Ivan doou o primeiro gol e o segundo foi doado pelo Rodrigão / Ivan Quaresma também. Teve uma participaçãozinha, na minha opinião, de uns 20%. Então aí fica difícil, né? Ele trocou o lateral, ele mexeu no meio, pôs o Marcos Júnior para jogar, tudo bem que era obrigado. Eu só preciso entender por que ele não tira o Locatelli do time. O mundo tá vendo que esse moço não tem condição de continuar jogando e ele não sai do time. E ele não tira o cara. Então, pode ser até um problema físico geral aí, que não tenha nenhum outro jogador para colocar no lugar. Mas mesmo assim, é difícil. Eu nem acho que o Locatelli comprometeu no jogo de hoje. É que ele participa pouco, né? E um cara na posição dele precisava participar um pouco mais. De qualquer maneira, o treinador é o Gilson Kleina. Nas demais posições,
eu tenho percebido que o Gilson Kleiner ele tem tentado pensar fora da caixinha. Eu que sou um crítico dele, mas hoje ele não teve culpa. Ele não tinha muito o que fazer depois das mexidas. Você vai para o jogo fora de casa contra o Coritiba e toma 8 minutos, um gol, e o seu capitão toma um frango, aí você volta para o segundo tempo melhor que o Coritiba. A Ponte chegou no segundo tempo, Edu, em 20 minutos ter 76% de posse de bola. Com mais roubada, mais escanteio a favor, mais chutes para o gol. Ela era líder em estatística no jogo em todos os aspectos. Aí vem a contracarga naquela besteira que fez o Rodrigão. Aí fica difícil, né? Aí eu não posso colocar na conta do treinador, sem falar no pênalti que a arbitragem não marcou para a Ponte. A Ponte foi prejudicada. Então eu tenho que dar um regular para o Gilson Kleiner no jogo de hoje. Eu acho que o time dele competiu, tentou fazer o que era possível fazer, dentro das limitações. Então eu acho que hoje, dos trabalhos que eu vi ele fazer hoje, eu acho que ele não teve culpa não. Eu acho que trabalhou direitinho, então leva um regular. Então vamos lá, já que você falou aí, Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais. O lance aí do pênalti, ocorrido a 2 minutos do segundo tempo, o Henrique, né? Cabeceou, depois bate a bola na mão dele, cruzamento aí do Rafael Santos. A arbitragem, essas e outras, né? O que você achou, CH? Prejudicou a Ponte, né? Claramente era um lance capital, prejudicou a Ponte, então o conceito dele é ruim. Eu não tô sendo caseiro aqui não tô defendendo, é o que aconteceu na partida, infelizmente. Para mim, dos outros lances reclamados de pênalti, tudo ele acertou. Nesse lance ele prejudicou a Ponte e errou, então leva um ruim. O seu conceito do Coritiba, que termina como primeiro colocado, né? Vence o turno aí, do muito bom goleiro Wilson, do experiente Henrique, que pesa esse lance aí, mas experiente Henrique, do Val, que chuta muito bem, do Igor Paixão, do Rafinha rapidinho, do Vagninho, ex-Guarani, Léo Gamalho experiente, e do técnico Gustavo Morínigo. Difícil, mas de vez em quando a gente acerta, CH. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu tenho falado durante a semana. Não tem ninguém garantido na Série A do ano que vem. Eu acho que o Coritiba encaminha muito bem pela pontuação, não pelo futebol, a possibilidade de subir. Mas eu não cravo, não. O Coritiba não tem um super time, como o Náutico não tem um super time. Avaí, por exemplo, ganhou hoje fora de casa e entrou no G4. Vai dormir no G4 depois dessa rodada. É um time que não pode ser desprezado. Então o que eu tenho visto nessa Série B é muito equilíbrio. Eu gostei do time, mas o Coritiba não tem um super time. Tem deficiências, como a maioria dos 10 primeiros tem. Então, esse segundo turno, Edu, pode escrever na sua papeleta aí. Vai sobrar emoção e vai ter muito resultado surpreendente. E repito, eu não assisti ainda, pode ser que eu venha falar isso, nenhum super time desse campeonato, e nem o Coritiba está virando em primeiro lugar, está garantido na primeira divisão do ano que vem. Acho que vai brigar. Muito bem. Encerro com você então, CH. Para você um grande abraço, já bom dia, 00:17. Uma ótima quarta-feira e até a próxima, professor. Grande abraço, Edu. Mais uma vez agradecendo a nossa competente, o nosso trabalho técnico, nossa equipe aí, comandado pelo Gil Kleber, o Alexandre, o Joelso Cardoso, o Gilberto Suf. Muito obrigado a todos, sempre um trabalho maravilhoso. Ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. E a gente daqui a pouco está de volta, né, Edu? Se Deus quiser, e até a próxima. Até a próxima. Amanhã tem jogo do Guarani, vai ser no final de semana, com toda certeza. Edu? É isso aí, bom descanso. Merecido o CH, que também luta e batalha com outras coisas também, além de rádio, né? Corre bastante também. Muito bem, Ponte Coritiba. O Gilson Kleiner, daqui a pouquinho vai falar, já está. Não, o senhor manda, o senhor faz favor, senhor. Eu estou aqui só quando você mandar, eu... Não. Pô, o senhor está distante, eu falei, o senhor não quer falar, não. Pode puxar o microfone, o senhor, não, faz favor. Aqui, o senhor comande, por gentileza, a Coritiba do Gilson Kleiner. Autoriza, posso? Por favor, senhor. Opa, com muito prazer, viu, seu Pinheiro? O senhor aí tem total crédito. Vamos ver o que disse o técnico Gilson Kleiner, então, depois dessa derrota. Mais uma, hein? A Ponte ainda não venceu como visitante na Série B. 10 jogos, 6 derrotas e 4 empates. Ele fala a respeito das falhas do Ivan e os gols que a Ponte acabou sofrendo lá no alto da glória. O que nós temos que entender, né? Quando você joga fora de casa, a gente já sabe que é um jogo difícil, mas a postura que nós tivemos hoje contra o líder
era uma postura de nós também ter a nossa postura de jogo, o nosso comportamento. Então, é claro que só sai gol se existe falha. Isso é uma coisa que a gente precisa diminuir e corrigir o mais possível fora de casa. A gente sabe, cara, que o Ivan é goleiro de seleção brasileira, tem crédito, referência, mas não só falar do gol que nós tomamos, né? Então, assim, já que nós tomamos o gol, então, como a gente falou para eles no intervalo, cara, quando a gente vai para a palestra, quando a gente começou a preparar o time do Curitiba, tem algumas características que são importantes. E uma delas é o chute de longa distância do Val. Então a gente também tinha que ter encurtado esse chute. Nós sabíamos da característica desse atleta. E depois que tomamos o gol, nós tivemos um volume muito grande. Então a nossa tomada de decisão, chegamos muitas vezes no último terço, a gente também poder ter a condição de empatar um jogo, a gente ter a condição de virar um jogo. A gente trabalhou para isso. O segundo gol, a bola estava no nosso pé, nós não finalizamos, não chutamos, não paramos a jogada e tomamos um gol. Então, acho que é isso aí que a gente precisa entender de vez por todas, especialmente jogando fora de casa, que esse tipo de erros aí a gente tem que acabar, porque nos últimos jogos que nós fizemos fora de casa, nós propiciamos, né, esse tipo de acontecimento que nos custou o resultado. Rádio Jovem Pan News Campinas, boa noite, Gilson. Você sempre diz o quanto é importante trabalhar o emocional dos atletas. Como fazer isso após vários erros individuais ao longo do campeonato? Nós estamos trabalhando, eu acho que nós chegamos muito fortalecidos aqui. Mesmo que tivemos algumas perdas, né, em cima do jogo, mas o calendário ele é para todos, né? Então é uma situação que a gente tenta mexer o menos possível para a gente ter nosso modelo de jogo. Então, emocional, a gente chegou com confiança, a gente chegou fortalecido. Nós hoje nos equivocamos, né, principalmente no primeiro gol. É claro que não é normal, é atípico, a gente sabe da qualidade que é o nosso goleiro, mas quando a gente perde, né, perde todo mundo. Nós temos que entender como é que foi esse erro, trabalhar mais, ter mais nível de concentração, porque nós temos uma condição de fazer jogo de fora, e hoje nós poderíamos ter buscado a nossa primeira vitória. Então escapou, acho que a equipe ela tem que ter o nível de concentração o tempo todo. Não é porque você tomou um gol que você desiste, eu acho que isso não aconteceu hoje. O nosso poder de decisão também, de finalização, tem que melhorar. Agora, é claro que a gente lamenta, né, os gols que a gente toma, a forma dos gols que a gente toma. Então a gente trabalha, agora voltar a jogar dentro de casa, que a gente possa fazer um segundo turno totalmente diferente e já mobilizar para a gente poder fazer a vitória no próximo jogo. Rádio Brasil, Gilson, boa noite. Que jogadores você considera que estão recuperados na parte técnica e física e que podem ser decisivos para uma campanha melhor no segundo turno? Então, vamos ter uma reunião, né? Hoje nós temos a viagem agora. A gente reuniu com toda a comissão técnica, o departamento médico, para ver qual o jogador que a gente pode zerar, né, no departamento médico, para a gente poder ter a nossa equipe forte. A gente, infelizmente, está acontecendo muito, mas a gente está convivendo assim com algumas trocas. Hoje, mais uma vez, né, a gente começa o jogo e perde o Miltinho, a gente perdeu o Kevin na preparação. Felipe é deslocado, a gente dá confiança para todos os atletas. Achei que alguns jogadores foram bem, alguns jogadores ainda nós precisamos maturar, né? Principalmente quando joga um jogo desse porte. E nós temos jogadores decisivos. Acho que nós temos jogadores de qualidade que podem realmente nos dar esse retorno, mas isso fica numa avaliação interna. Eu quero fazer de tudo que Curitiba possa contar sempre com a sua força máxima, com todos os jogadores, que a gente possa sempre ter trocas e a gente poder sempre trabalhar na melhor estratégia sempre para o próximo jogo. Heitor Esmeriz, GE. Gilson, boa noite. Pensando já no jogo contra o Brusque, qual foi a primeira avaliação do Niltinho ali no intervalo? É algo que preocupa? Então, a gente vai avaliar amanhã, né? Vamos ver a recuperação de alguns atletas. Infelizmente, né, acho que nós perdemos o Kevin, e o Kevin a gente tentou administrar da melhor maneira possível, mas quando o Felipe pediu para sair ali, nós não tínhamos uma outra situação, poderia até improvisar, mas daí também não ia ter os jogadores no meio campo. Então a gente vai fazer, vamos tentar zerar.
A gente sabe agora que o segundo turno é um segundo turno que não tem mais jogo de volta. Tentar recuperar esses pontos que nós deixamos no primeiro turno, para tentar fazer não só um segundo turno com consistência, mas com o maior número de vitórias que se faz necessário. Rádio Futebol Interior, Kleina, a Ponte Preta finaliza o primeiro turno da Série B com 19 pontos, sendo 4 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Quais os erros cometidos nessa metade do Campeonato Brasileiro que a equipe não pode repetir daqui para frente e conseguir escapar do rebaixamento? CBN Campinas na mesma linha. Gilson, a Ponte fecha o primeiro turno sem vencer fora de casa, 4 empates e 6 derrotas, segunda pior campanha de toda a Série B e o pior ataque como visitante. 4 gols em 10 partidas. Por que uma campanha tão ruim? Nós estamos em busca disso. A gente veio de 2 vitórias, nós chegamos aqui confiantes para fazer um belo jogo. Infelizmente, nos jogos fora de casa nós estamos cometendo alguns equívocos, né? Alguns erros que não é normal, e isso estamos buscando o resultado. Então é trabalhar, buscar que a gente possa ter uma equipe que possa repetir pelo menos 2, 3 partidas na sequência, porque isso aí vai te dar um modelo de jogo mais forte e trabalhar, né, e a gente poder fazer uma avaliação nesse primeiro turno. Claro que o nosso campeonato é um campeonato que a gente, infelizmente, está trabalhando na tabela de baixo. A gente queria hoje pontuar para poder ainda ter mais força, mais confiança para retornar dentro dos nossos domínios. Isso precisa ver como a gente está resgatando. Nos últimos 3 jogos dentro de casa foram 3 vitórias, é o que nós temos que buscar, e principalmente dentro de casa, ser uma equipe decisiva. Agora, nós temos condições de ganhar fora de casa. Nós precisamos diminuir esse número de erros que está acontecendo, para que a gente possa sair com resultados positivos. Rádio Bandeirantes, boa noite, Gilson. Gostaria que fizesse uma avaliação das trocas nas laterais, já que no próximo jogo o Kevin fica fora por suspensão. Qual a orientação que você e toda a diretoria está passando aos atletas em relação à implementação do VAR para o segundo turno da Série B? Então, tem uma reunião quinta-feira, né? Eu acho que com o VAR é outro tipo de campeonato. Nós temos que realmente passar para os nossos jogadores que é trabalhar visando a bola. Não vai ter que ter nenhum tipo de malandragem, essa situação de querer fazer fora do lance. Com o VAR existe todo esse monitoramento e, claro, nesse turno, por mais que nós fizemos um turno de pontuação baixa, teve os nossos erros, sim, mas também teve erros de arbitragem que nos comprometeu também alguns resultados. Que a gente possa ser corrigido com isso, a gente tem que marcar a bola, trabalhar, ter uma conversa com eles, né? A gente visar o nosso jogo para que realmente o VAR seja decisivo e não é ser beneficiado, seja justo. Essa é a avaliação, esse é o trabalho que a gente vai fazer. Troca dos laterais, que o Felipe não aguentou, o Kevin não reuniu condições para esse jogo para iniciar. A gente passou confiança com o Rafael nos treinamentos, mesma coisa para o Giancarlo. Ver os jogadores que ficaram no departamento médico, ver como que a gente pode reunir para a gente poder ter uma força, voltar a vencer, que é muito importante, ainda mais nesse início de segundo turno, jogando dentro de casa. Rádio Central. O Coritiba tem laterais que avançam muito, empurrando a marcação para trás e um meio-campo que sabe jogar com a bola no pé. Embora o primeiro gol tenha saído em um lance infeliz do Ivan, o Val teve diversas oportunidades de arrematar de frente para o gol. A ausência do André Luiz teve um peso importante para que o Coxa tivesse essa vantagem em alguns lances frente da área, e o que você pode revelar sobre a chegada de reforços para esse setor? Não tem que enaltecer sempre aquele que está aqui, né? A gente sabe que nós temos jogadores importantes, mas nós também tivemos a ausência de Fábio Santos e Rainha num jogo decisivo, e nós ganhamos com o Thiago. Então a gente tem que enaltecer, sempre olhar para frente. O sistema de jogo no Curitiba, a gente sabe, sempre linha de 3 empurrando, né? Eles querem ter um volume de situação, mas infelizmente nós tomamos decisão no chute do Val, que era um atleta que nós tínhamos falado, nós não encurtamos, tomamos um gol de longa distância e depois a gente tentou corrigir de uma outra maneira. A equipe cresceu durante o jogo, para mim também, na hora que o Curitiba oscilou, nós não tivemos a condição, e é aí que nós precisamos pegar um pouquinho mais, primeiro diminuir os erros para a gente ter força para empatar o jogo. Web Rádio Morada do Som. Gostaria que destacasse a dupla de zagueiros na partida de hoje. Mais uma boa partida do Thiago Lopes e talvez a melhor partida do Cleilton com a camisa da Ponte. Anularam as principais jogadas do Curitiba, que eram as bolas aéreas para o Léo Gamalho. O Léo Gamalho é muito bem abastecido, né?
Eles têm um sistema de jogo bem definido, já desde o Paranaense, né, que o treinador aí está desde o ano passado, conseguiu trazer peças importantes para esse sistema, e ele faz com que os zagueiros do Curitiba são zagueiros construtores, né? O Henrique ganha muito campo, da mesma forma do Castan, eles tentam achar esse passe procurando primeiro os meias, ou o Robinho, ou o atacante, o ponta do lado oposto, e os laterais bem em cima, né? Nós temos controle. Felizmente nós não conseguimos sustentar essa situação de nós termos tomado o gol do jeito que foi, e a gente manteve nossa plataforma de jogo. Então o Thiago, para mim, vai ser uma das grandes revelações da Ponte Preta, é um jogador que entrou numa situação bem adversa, mostrou personalidade, mostrou seriedade, mostrou que tem potencial. Cleilton, claro, jogou do lado de um jogador que tem uma comunicação e um posicionamento muito inteligente. Nós trabalhamos essa situação até na véspera do jogo, e enfim, né, poder conviver com todas essas situações de jogadores que estão retornando, toda essa oportunidade. Espero que não só o Cleito faça um jogo como foi interessante hoje, ou ele possa dar uma sequência de toda a equipe, né, para que a gente poder não acontecer, né, esses gols que nós tomamos aí, para a gente poder ter nosso sistema defensivo bem fortalecido. E canal EOL. Gilson, a Ponte foi melhor que o Curitiba no primeiro tempo, mas no último terço do campo, foi aí que mais pecou? Então, é o que eu acabei de falar, né, nas outras respostas. Nós chegamos muito no último terço, infelizmente não fizemos a melhor decisão, e às vezes quando nós fizemos a melhor decisão, nós não tivemos a melhor escolha para a gente poder finalizar, poder de finalizar, querer, né, buscar o gol. Eu acho que nós queríamos para isso, teve essa situação, foi bem uma equipe bem... colocamos o Curitiba para trás mesmo no primeiro tempo, entrou muitas bolas que nós trabalhamos no confronto. A hora que nós perdemos um minutinho, colocamos mais um jogador que também tem 1 para 1, começou a ter a triangulação do lado do Felipe com o Fecim, do outro lado nós fizemos lateral ponta. Eu acho que nós preenchemos bem, voltamos bem no segundo tempo. Infelizmente, né, a bola no nosso pé também, a gente não matou o contra-ataque, não definimos a jogada que poderia ser uma jogada de gol, então de escanteio, não paramos a jogada e perdemos o segundo gol. Esse é o técnico Gilson Kleinedo, depois de mais uma derrota da Ponte fora de casa, dessa vez para o líder, para o Coxa, campeão simbólico do primeiro turno, e agora a Ponte precisa fazer uma campanha bem superior à que ela fez no primeiro turno para chegar ao máximo aí aos 45 pontos, né? Pelo menos uma pontuação tranquila em relação a rebaixamento e não correr tantos riscos assim na segunda fase dessa competição, a Série B do Campeonato Brasileiro, Edu. Obrigado, bom dia, Lupe. Bom dia para você, Edu, e até daqui a pouco, às 11h30 da manhã, na programação da Rádio Bandeirantes. É isso aí. Um forte abraço a todos. Meus amigos, final do nosso Jogo Aberto. Obrigado, Alexandre Almeida, em nome de toda a nossa equipe técnica. Curitiba 2.0, Batista narrou, comentário CH Zorzin. E ele, esse fera aqui, Antônio Lupe, nas reportagens. Um grande abraço, um bom dia a todos, uma ótima quarta-feira, e daqui a pouco a gente volta, né? Às 19h tem Guarani, Botafogo do Brinco, hein? Então eu volto, hein? Eu volto ainda nesta quarta. Nesta quarta-feira eu volto! Se Deus quiser. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1200.